deve acabar tão cedo, avalia o professor. É uma situação muito delicada, por quê? Porque o presidente Maduro ele tem o apoio do Exército, ele tem o apoio da Guarda Nacional, ele tem o apoio das chamadas milícias venezuelanas, que se calcula em 1.600.000 homens, pode ser, se for metade disso, é muita gente, já 800.000 a 1 milhão. E ele tem o apoio da polícia local, mais o apoio de outras grandes potências, né? E do outro lado, o autoproclamado presidente Juan Guaidó tem um apoio também de uma população considerada, a classe média venezuelana, o apoio dos Estados Unidos e o apoio dos aliados norte-americanos. Então há um embate que não vai se resolver tão cedo, uma situação complexa, uma situação delicada e uma situação que pode afetar o Brasil diretamente, pela questão fronteiriça, sobretudo. A seguir, missa marca primeiro mês do rompimento da barragem da Vale em Minas Gerais. E no especial de Brumadinho, o difícil recomeço da cidade e a devoção de uma família que perdeu um filho na tragédia. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisvez. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Sabe aquele programa que você ama, Zé? Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção. Da Canção Nova. É o milagre no gesto diário de sócios, amigos e benfeitores que ajudam a multiplicar o bem. Estamos com o .com e, claro, muito obrigado por sua contribuição. Feira de homenagens em Brumadinho. Para marcar um mês da tragédia, bênção da Pedra Fundamentuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário. Porque precisamos ajudar nesse caminho de reconstrução. E em todo o santuário tem um campanário. Esse campanário que aqui vamos fazer vai se tornar um memorial, onde teremos os nomes de todas essas vítimas e os sinos, como é da tradição mineira, ao bater sobretudo e de uma cidadania qualificada, uma sociedade mais justa e solidária. Memorial que é visto como um conforto diante de tantas vidas perdidas. Uma coisa que não vamos esquecer nunca na nossa vida. Ruas da cidade em procissão até a matriz de São Sebastião, onde o núncio apostólico Dom Giovanni Danielo presidiu uma celebração eucarística em homenagem às vítimas. Nesta cidade marcada para montanhas, somos convidados a ser um monte elevado que fala de Deus e da esperança que Ele nos dá. Somos impulsionados a testemunhar a caridade que nos impele e através da qual o Senhor mesmo quer fazer-se presente na vida. Para quem acompanhou mais de perto os trabalhos, a homenagem tornou a lembrança da tragédia ainda mais marcante. E está aqui hoje um mês, eu relembro tudo quando eu estava aqui. Desde o domingo que eu cheguei aqui no terceiro dia, em Brumadinho. Então eu lembrei como se fosse que eu estava lá ajudando as famílias, ajudando na igreja, ajudando os bombeiros. Para finalizar, uma música composta por Dom Vicente Ferreira, em homenagem a Brumadinho, emocionou os fiéis.
Brumadinho vive dias de dores e desafios em busca de sua reconstrução pós-tragédia nas áreas de educação, saúde e comércio. Na segunda reportagem especial, a alma de Brumadinho, o difícil recomeço da cidade e uma incrível manifestação espiritual sentida por uma família no dia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Minas não tem mar, mas o prefeito de Brumadinho tem um oceano de preocupações pela frente. A começar pela saúde. Eu vou ter que fechar os PSFs todos, que é o posto da saúde da família, que tem um médico, um enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, um agente de escritório e uma faxineira. Temos 6. Nós temos 26 PSFs espalhados dentro do município. O comércio. De uma faculdade que tem aqui, os alunos dela estão, a maioria, transferindo com medo da barragem estourar e pegar eles. A coordenadora nossa do curso de Direito. Os minerais espalhados ao longo da cidade trouxe prejuízos incalculáveis. Brumadinho, assim como dezenas de cidades mineiras, simplesmente PSS, o ICM, os empregos, a Acenda é uma cadeia, porque as outras mineradoras do município vendem para Vale. A Justiça também mandou fechar mais 3 mineradoras, que gera maior número de empregos aqui. Muito próximo da capital e, ao mesmo tempo, isolado. Acesso é complicado. Aqui quase não tem empresa. Comum na boca de quem vive em Brumadinho. Uma cidade certa do prefeito é prenúncio de uma avalanche ainda pior que a dos rejeitos minerais da barragem do Córrego do Feijão. Já houve tempos melhores, deve pensar Dona Maria Aparecida, antes da criação da Companhia Vale do Rio Doce. Era um tempo promissor. A estatal transportava o minério até o Porto de Vitória. De lá, através do tempo, se expandiu, ganhou o mundo. Em 6 de maio de 97, foi privatizada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso em leilão que arrecadou 3 bilhões e 300 mil reais, embora com reservas minerais estimadas em 100 bilhões. A ocorrência do ouro atraiu os bandeirantes e aí se deu praticamente a formação do estado de Minas Gerais. Em 1993, fez a população do país saltar de 300 mil habitantes para 3 milhões e 300 mil em apenas 100 anos. Mas o minério de ferro, foi o segundo ouro de Minas Gerais. Está presente em tudo. O ferro está presente em toda a indústria, em toda a cadeia, né? Principalmente a indústria automobilística, mas a nossa linha branca de eletrodomésticos, ou seja, o aço é imprescindível. Tão imprescindível quanto o cuidado. Não somente com a extração, quanto também com a localização do ouro. O ciclo da mineração, quando chegou, já encontrou essas casas devidamente constituídas. Daí o fato de existirem barragens iguais a essa acima do nível das casas. Por isso, quanto mais Edgar pensa no assunto, mais percebe isso. Eu poderia perfeitamente estar lá, mas aí quando o meu tempo já dá... Para a Vale. O prefeito de Brumadinho só não é maior que o de muitas famílias como a de Mário, o pai de Gustavo, o namorado da Gabriela. O filho se foi durante o rompimento. A cidade começou a ficar meio que louca, sabe? A polícia visando aqueles serviços de... A gente começou e não atendia. Elas, vendo toda a destruição, concluíram que deveriam aceitar a perda do filho. Na volta para casa, algo misterioso aconteceu. Um cheiro de rosas invadiu o carro. De uma forma tão, mas tão assim, assintosa, mas tão gostoso aquele perfume. Eu falei para ela, Nossa Senhora mostrou onde ele está nesse momento, que já estava nos braços dela. E quando meu pai perguntou, Aline, você está sentindo? Eu falei, tô, pai. É como se tivesse quebrado um vidro de perfume dentro do carro. E aí meu pai parou, desligou o carro e abriu as janelas. Então o carro foi tomado de um cheiro muito forte de rosa. E o mais incrível... Estava no carro eu, meu esposo, meu pai, minha irmã e meu primo, que foi com a gente, que faz até medicina. A gente levou para, se caso achasse alguém ferido, e ele não sentiu. O corpo de Gustavo foi encontrado somente 15 dias depois da tragédia. A graça divina ajudou a família a suportar toda a espera. Saber que Deus está com a gente e através de Nossa Senhora mandou esse recado tão bonito, é o que faz a gente levantar todos os dias e não desistir. Resistir, apesar da dor, apesar dos desafios. Há muito que se aprender por detrás dessa tragédia. O prefeito
luta para manter a cidade em pé. Enquanto... Eu creio num Deus de milagre, mas eu creio também que o Deus não precisa fazer um milagre na nossa família, pode ser em qualquer uma. Canção Nova Notícias, a gente se vê novamente. O sinal digital da TV Canção precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para que sua cidade já possui nossa programação em HD. Quero com anjo. Em Medjugorje viveremos a espiritualidade daquele lugar. Saída em 13 de maio. Como uma companhia de pesca, com a missão em conta corrente. Boleto online. Clube da Evangelização. Sua fé transformando. Livre para todos os públicos. Estamos aqui na Terra Santa, na casa de Jesus. Queremos aprender a repetir os seus gestos. Tive fome e me deste de comer. Repetir os gestos de Jesus quer dizer irmos em encontro à necessidade, ao sofrimento dos irmãos e irmãs, benditos do meu Pai. Vós que tivestes, que usastes misericórdia para com os irmãos e irmãs necessitados, vinde a mim. Quando nós nos entregamos à misericórdia, os primeiros beneficiários da misericórdia somos nós, que seremos sacerdote que vive esta experiência aqui na Terra Santa de Jesus. Ele faz essa experiência da misericórdia visitando os prisioneiros, pessoas que possamos também nós fazer que os nossos corações sejam, abrir os nossos ouvidos para que este testemunho de hoje, já dando as boas-vindas para o Frei Wander de Oliveira, 35 anos, muito jovem, já perguntei no início, posso falar a idade? Posso ainda, né? 35 anos ainda pode falar. Minas Gerais. Minas Gerais. E o Frei é mineiro, da Diocese Legítimo. de Mariana. Maneiro e mineiro, uai, é isso. Frei, muito obrigado pela tua presença. Jovem sacerdote, depois da ordenação sacerdotal, se entregou à missão da Terra Santa, como missionário aqui na custódia da Terra Santa, e são os anos de sacerdócio vividos aqui, não é isso, Frei? Eu trabalhei o primeiro ano do meu ministério ainda no Brasil, mas já antes mesmo da ordenação, era um desejo que eu manifestava à província. A custódia da Terra Santa é a missão por excelência da Ordem Franciscana e já durante a minha caminhada, o desejo de participar do trabalho que os franciscanos desenvolvem aqui era muito grande. Seja a possibilidade de ajudar na custódia dos lugares santos, mas também a experiência da diversidade da igreja que mostra o seu rosto na pluralidade dos povos, das línguas, que se manifesta de forma tão grandiosa aqui na Terra Santa. Então foram desejos que me impulsionaram já durante o meu processo de formação inicial na Terra Santa. Hoje o Frei Wander é onde foi o Pentecostes, mas o Frei faz um trabalho pioneiro na Terra Santa. Frei, como nasceu esse interesse? Porque faz o trabalho cuidando das pedras, né, dos santuários, e essa atenção, interesse e a coragem de ser o primeiro franciscano da custódia a desenvolver um feriado para as comunidades de língua hebraica, esse trabalho. A assistência aos prisioneiros, aos encarcerados, mas vale recordar que são também pessoas de outros países. Então eu diria que é um duplo serviço a assistir. E por uma situação ou outra se encontraram. E nasce dessa missão, desse legado que o nosso Senhor e Mestre
viver com eles, celebrar com eles a misericórdia. É o que se encontra nas pessoas. Eu comecei o evangelho no domingo da oitava da Páscoa, era a aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos e a São Tomé, de maneira especial, quando Tomé faz a profissão no Cristo vivo. E Jesus então convida o apóstolo a Páscoa no presídio. Então, é essa experiência também de reconhecer que se encontram naquela situação de reclusão. Então, para mim, é uma experiência pascal. Sempre um convite a passar da situação da criminalidade, da fragilidade humana. Frei, é muito interessante. Penso que tivemos aqui uma aula na nossa escola de Nazaré da fonte deste serviço, deste ministério, como você bem lembrou, este ministério de servir nos presídios aqui de Israel. Mas, Frei, né, num presídio no Brasil, onde tem um rabino, né, que é como fosse o capelão que tem que autorizar no cárcere, não? Como é este trabalho? Porque uma pastoral diversidade, pela pluralidade evangélico que desenvolve esse serviço aqui são os rabinos, uma vez que Israel é um estado judaico, então são eles a ação. Já há alguns anos oferece à igreja a possibilidade de assistir os nossos fiéis, os cristãos. Alguns não crentes, mas que sentem a necessidade. Então, é importante ressaltar cristãos ali presentes, aos estrangeiros e aos imigrantes, e não deixar uma assistência proveniente de, como dizer, não crentes ou provenientes de outras realidades religiosas, outras identidades religiosas, mas ainda falta um trabalho voluntários, representantes do islamismo. Mas é importante, então, ressaltar isso. Religioso é independente da religião. O próprio Estado, ele se dá conta, eu diria, humano e espiritual. Isso é muito importante. Um jovem sacerdote, um jovem franciscano, melhorar de vida com atenção, a idade desses irmãos e irmãs. O primeiro sentimento experimentado por cada um traz um aspecto, uma imagem do sagrado. E as pessoas ali naquele sagrado que os alimentam também naquela experiência. Então, a partilha, a confiança que eles depositam em nós, então, ser digno, merecedor da confiança do outro, se dá conta escondida, ocultada na nossa sociedade, mas que no cárcere, um outro olhar para a situação que vive as nossas sociedades, o mundo, pessoas, ou leva muitas pessoas, e é um trabalho preventivo no acompanhamento pastoral, na atenção com a criminalidade, devido à falta de oportunidade, também para o ministério que vai se concretizando fora do... Misericórdia. Frei, muito obrigado. Eu gostaria de concluir o nosso testemunho linguísticos. O Frei está estudando hebraico, seja no Brasil que em Portugal. Uma mensagem, Frei, uma chamada a experimentarem, porque quando nós nos entregamos fazendo um serviço... A chamada do documento de Aparências, onde Deus se manifesta, como encontrar Jesus Cristo. E falando das realidades concretas. A experiência que eu faço naquela situação de reclusão. Então, eu convido vocês, também na vida prática, na vida cotidiana, ao respeito, à tolerância, Cristo presente, de edificar e construir com Ele esse reino nas realidades que nos circundam. E que esse... Um testemunho muito forte, torne nas nossas vidas a vivermos com mais corações, e é da província franciscana, ou da origem da província, irmãos e irmãs de Brumadinho, Minas Gerais. Amor
que eu também tive a oportunidade da comunidade de Brumadinho. E vamos então, é de Ana Maria, ela está com leucemia. E também vamos então estar juntos da família Piva, Jesus, e nos concede. Também Lúcia, pela paz e a ordem, também pela oportunidade do Facebook. De Israel, aqueles assistindo, é o gesto de Jesus. De sairmos, nós iremos herdar o reino do egoísmo para irmos para a agilidade. Eu encontro disso. Por isso, a nossa esteja convosco. Vos abençoe o nosso programa na Escola de Nazaré. É a escola do Evangelho. Avião, seu Santo Espírito. E entre elas, o caminho da liberdade. Você que é sócio evangelizador da cançãonova.com. O depósito identificado. A escola no trabalho, no final do campo. Nova mais em sua vida. Nova Play no YouTube, você do que acontece na TV Canção Nova. CAC. Instituto. Contamos com a sua doação que estão ao seu redor. 150 metros da toda a paz que você precisa em um único lugar. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova, sintonize novamente, ou seja, sempre que necessário, faça uma nova. Estresse, ansiedade e depressão. Como prevenir e tratar meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. Nessa belíssima noite de terça-feira, também já me diria, lembrando que a Canção Nova já está nesse clima, IPTU, de tanta coisa, mas aqui comigo, com a Adriana Pereira, com a Salete, com a Micaele, e hoje também de 9h30 a quase meia-noite de fevereiro, que é seja no início desse programa, nova.com, e descubra a melhor forma de ajudar a Canção Nova. Gente, estamos... Você faz o telefone 0 operadora 12 99136. Você pode enviar o seu pedido de oração. Mas também a partir do segundo bloco, daqui a pouquinho você vai poder ligar, se você quiser, obviamente, falar aqui ao vivo comigo, 0 operadora 1231, facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial, e um vídeo de no máximo 1 minuto, partilhando conosco sua situação, pedindo oração, pedindo uma lista daquelas que participarem, claro, não todos, mas alguns vão entrar, não é? Para que a gente para a nossa diretora, eu falei, olha, faço questão de partilhar aqui as minhas redes. Claro, o tempo é curto, mas veja bem, vou pegar tudo pertinente, porque vou ser bem honesto, eu aprecio Nova, e eu partilho que eu já tive a primeira leitura, sabe? Sabe quando você sente? Então, eu conversei com ela, fala sobre a paciência, sua aprovação, eu sei que a vida não é só vida, que sempre vai ser permeada por aprovação do relacionamento difícil com uma pessoa que desafia você, que é muito mandona, que é muito, mais uma vez, aos filhos e filhas. Tanta aprovação é você no tema do programa, e eu tenho certeza que apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor. E prepara palavras inteligentes, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Deus e não o largues, não te afobes no tempo, engraçada, né? Afobar, fulano é afobado. Filho, filha, esteja dominado pela confie em Deus, não te afobe no tempo da contrariedade. Sabe, existem sofreiros, por exemplo, eles têm umas expressões que eu acho bonitas. Uma expressão, por exemplo, o mineiro costuma falar assim, padre, estou agarrado na Canção Nova. O tempo da contrariedade, da provação, olha, você não deve deixar de rezar quando você está sofrendo, ao contrário, é aí que eu disse, durante o tempo de provação, inclina o teu ouvido a falar demais com a gente.
Então, elas realizam mesmo esse ofício de roubar, ofegante, afobada, e a gente é preciso se agarrar com Deus, acolher as palavras de sabedoria, porque Deus quer falar com você agora, hoje. Acolher o Senhor, versículo 4. Pode ser feliz. Assuma a tua realidade, aceite, por mais que seja que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de... A segunda parte, do 7 ao 13. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Alegria duradoura, misericórdia. Olha só o versículo 9. Filho, o melhor de Deus vai vir. Não é porque você está sofrendo hoje que a tua vida vai ser um sofrimento. Essa aprovação vai passar. Mas você precisa inclinar o teu ouvido, acolher as palavras de sabedoria. O verbo é esse, suportar. E aqui eu chamo o conceito de resiliência, eu chamo para o nosso diálogo o conceito de resiliência. Esse conceito que vem original, mas não quebrar, depois voltar ao lugar. Esse conceito foi tirado da física quando uma chapa de ferro, por exemplo, ela era dobrada, mas não quebra. Espera em Deus, isso vai passar. Resiliência, aguenta firme, meu filho. Uma pergunta, quem o invocou e foi por ele? Com sinceridade. Você que está vivendo provação, você que tem que reclamar, porque filho, sofre as demoras de Deus e saiba que Ele, na sintonia do Pra Ser Feliz. Para as áreas de assistência social, educação e saúde. O projeto Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão. Nova contribui diretamente na transformação de vidas através da palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de levar a sua palavra a milhões de pessoas. De milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O tema de hoje é muito sugestivo, paciência na... Eu não estou encenando aqui não, viu? Eu fui tocado, ela salva, sabe? Ela é uma bússola que nos mostra o caminho a seguir. Então, retomando, na provação tem paciência, inclina o teu ouvido, na enxurrada de uma ventania, mas se agarra em Deus, sabe? Isso é muito importante. facebook.com/Padre Adriano Zandon. Partilhando com o Padre, dentro do projeto da Minha Alma. Mas você que ainda não conhece, se informe também de você ajudar os produtos de evangelização. Olha só, tem meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que muita gente está procurando. CD oracional, A Cura da Alma Feminina, com música, filhas, esposas, mães. E eu quero apresentar para vocês também esse livro aqui, gente, dos queridos Gilberto e Nilza Maia, são missionários aqui da Canção Nova, mesmo a mãe de Jesus, para que ele te leve, para que ela te leve, aliás, à vontade dele, ao colo dele, está aqui. Emoção hoje. Eu quero acolher com muito carinho. Que bom, prazer. A sua partilha. Esse espaço é teu. Muito bem. Prepara, hein? Então, é esse tema que o senhor... Então, mas eu estou ensinar, né? Mas só que a internet, para poder... E para nossa época de transformação, dicas de um adolescente intensa, ainda relativamente novo, a forma de provação. E dá ouvido às palavras de sabedoria, ou seja, Senhor, me dá a pedagogia, entender como de educar, de estar com teu. Sempre é fácil, irmão. Sabe? Talvez a coisa tente se aproximar do que tem a razão, mas ele precisa de você. Ele precisa de você como pai, como amigo, como homem ali perto dele. E abraçar Xavier dizendo, gostei do seu sobrenome, hein? Não lembro se é parente, né? Talvez não seja, mas tem o mesmo anos. Muita gente conosco aqui. E a partir do programa que vem, terça que vem, nós vamos pelo Instagram, @Padre Adriano. Deus abençoe, Ana Maria. Que prazer, que satisfação ter você no programa, filha.
projeto Nós Somos, porque a canção... Falando sobre um tema tão... Seu pedido de oração, sua partilha nesse momento aqui no Pra Ser Feliz. Fica à vontade, esse espaço é teu, filha. Eu queria saber, Padre Adriano. Alô? Alô? Alô, tô ouvindo, Ana Maria, pode prosseguir, pode prosseguir. Aí eu fico assim, muito diferente assim, das pessoas. Claro. Mas eu sou muito feliz, sou católica, sou catequista. Você é catequista? Que bênção! Eu sou Parabéns. fã da Canção Nova. Adoro os programas da Canção Nova. É uma bênção. Olha só, para quem ligou a televisão agora, eu vou só contextualizar. Ana Maria de Curveiro nos ligou dizendo que é cadeirante, mas que ainda, viu, Ana Maria? Parabéns, obrigado por explicar isso para você. Veja bem, Ana, sim, viu? Filha, veja bem. Claro que... muito simpática, pelo sentimento. Sim. Deixa o padre diminuído. E eu quero aqui mandar um abraço a todos os nossos irmãos portadores de necessidades especiais como você. Talvez você ou complexo de inferioridade, eu escrevi sobre isso no meu livro Curar-se para Ser Feliz. Essas coisas prejudicam tanta gente, sabe? Eu fui aprendendo para que a gente vença o complexo, a gente precisa aprender a se interpretar como Deus nos interpreta, porque às vezes a gente acaba se com um especial, se foi um acidente, se você nasceu assim, mas você é amada, Deus quis a tua vida, sabe, filha? Especial, porque fulano perdeu tal coisa, Deus ama você que está nessa depressão, se o sacrifício de Cristo tenha sido incompleto e que falte alguma coisa para ser completada, não é isso, cruz, para aqueles e para aquelas que quiserem ser generosos, são. Então, Cristo deixou sempre um espaço para aqueles que quiserem tornar sua dor por aqueles que estão sofrendo, sabe? E se una a Cristo e deixa Ele te usar, continua o evangelho, a participação. Olha só, eu vou pegar o meu celular, várias mensagens. Claudinha, não sei se você tem um montante das... E, por gentileza, coloque no começo da mensagem Pra Ser Feliz e no final você assina com o seu nome. Cada programa eu me sinto mais seguro, estou passando por grandes provações na minha vida e família. Obrigado, viu, do meu Instagram. Olha só. A Lourdes está falando muito comigo, tem Lucy, também interior de São Paulo, paróquia também aqui também no Pará, muito difíceis. Sua bênção, rezando pelo Afonso, dificuldade com os meus filhos, em todas as dificuldades. Eu estou cansado. Que bom, né, Luciana? Precisa se conhecer, Luciana, entender os seus limites, como nós lemos na palavra. E tenta também não se tornar aquela pessoa extrema, moderar o seu temperamento através da oração, com todo respeito, claro, Padre. Minha mãe, que ela tenha mais tranquilidade, pois ela não me deixa decidir nada, nem me deixa focada. Muito obrigado, Maria das Graças Machado, de Campos Gerais, Minas Gerais. Eu não sei qual é a sua idade, né? Muito difícil para isso que é a diferença. Quem mima ações. Deus ama, Ele não mima, por isso que Ele deixa você enfrentar as provações. Mãe, a partir da partilha da nossa irmã, tem que cuidar, mas se não é, deixa a tua filha viver. Protege, dá suporte, mas não super protege. Porque quando a gente super protege, tem mãe que o filho vai na terra, tem mulher que age como criança, que é inseguro, que não sabe decidir. Deixa Deus, o Senhor, com S maiúsculo, é só Ele, hein? Mandou uma mensagem falando assim, encorajar. Porque às vezes você está digitando, né? O corretor automático faz com que a gente digite. Que você acha que seja pertinente. A Jussiana, o padre já leu, dado, viu, pela força da oração. Olha, gente, eu penso que nós já tenhamos passado de o pessoal de Ubaiataba, Bahia. Muita gente conosco. Tília, está lá de Curitiba falando conosco. A Verônica Oliveira, pedindo oração pelo Marcelo Cavalcante, também pelo Instagram da TV Canção Nova. Gente, que maravilha. Olha, na final da campanha do Projeto da Minha Alma, nós vamos ter 9h30 hoje o nosso especial de campanha, com muita gente boa, de evangelização, com o padre. Frete grátis acima de R$ 79,90 para as regiões Sul e Sudeste. E você que é porta a porta também, nos pedidos acima de R$ 399 para as regiões Sul e Sudeste, frete grátis. E também no último bloco nós vamos rezar e eu já quero fazer uma oração pelo Brasil nesse carnaval, porque, claro, é uma festa cultural, tem coisas, talvez, aspectos bonitos para a nossa cultura, vou me sentar aqui para dizer isso, mas no tempo de carnaval, gente, nós percebemos que as estatísticas de mortes, a sensualidade, a depravação, os valores contrários aí à ética, moral cristã. Então, eu quero rezar
pelo nosso carnaval, pelo nosso Brasil. O último bloco é o bloco da oração, daqui a pouquinho o padre já entra nele. É o bloco para convidar. O que você vai fazer nesse carnaval? Por que você não vem se encontrar com Deus, para você participar aqui na Canção Nova, ou participe aí, se retire, escute a Deus, vai ser muito especial. E no acampamento de carnaval, para você que vem para a Canção Nova, durante o acampamento de carnaval, no final de semana, nós vamos ter momentos especiais, um momento especial, aliás, nos quais os peregrinos vão poder tirar foto, receber um abraço. Paula Guimarães, no sábado, a Salete Ferreira, a Valdênia Vieira. Na segunda, o Diácono Nelson Correia, a Márcia Correia, o professor Felipe vai ter esse momento conosco, tá? Venha participar com a gente. E, gente, nós já vamos para o nosso momento de oração. Vamos para o nosso momento. Nós rezamos. Eu costumo, toda semana, separar mesmo, um dia que eu estou em casa, que eu estou, talvez nem aqui pelo nosso WhatsApp, pelo meu Facebook, aliás, facebook.com/Padre Adriano Zandoná, o Odirley Junques, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Thaís de Mendes, Rio de Janeiro. Precisamos de muita paciência para o bloco. Essa capacidade de suportar a aprovação com paciência, já estaremos novamente aqui. Curtir a vida é muito mais que encher a... Chega! Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema. Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras. Venha você. Programa para ser feliz. E olha, quero agradecer demais o pessoal do Call Center, os maravilhosos. Me mandou um e-mail aqui já, com algumas participações. A Maria de Santa Catarina, Ana Maria Bueno de Souza, de Curvelo, Minas Gerais, Aparecida Alves de Souza, na Paraíba, Maria da Glória Ferreira Montanari, Castirapuru, São Paulo, Ivan São Cristóvão, Sergipe. Agradeço você que ligou para 3186-2600 e vou zap aqui com a Claudinha. Mas olha, quero lembrar que você é convidado a enviar o seu vídeo de no máximo 1 minuto. Você vai fazer assim como se estivesse gravando você aqui no ar. Alguns vídeos vão ser selecionados. Quero rezar e peço a Deus para aceitar. Reze por mim, Pai. Agora, mas quero retomar alguns versículos nos teus ouvidos durante a aprovação e acolhe aliás, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele, aceita o que te acontecer, na humilhação tem paciência, crê em nós nessa noite, ó Deus. Obrigado por abençoa quem nos acompanha, abençoa a Fabíola lá de Biporã engravidar, dê a ela essa graça, está preparando o melhor, sem ficar nos comparando, através da Bíblia, através da busca, podemos te escutar. Sim, Senhor, fala conosco da cegueira espiritual. Liberta-nos, Senhor, da surdez espiritual que não nos voz, que nos momentos de provação, nesse momento de provação, fala com essa pessoa que está vivendo a provação do desemprego, a provação da humilhação pública, do vexame. Fala com essa pessoa que vai ter que recomeçar. Senhor, dê a tua sabedoria, a tua estratégia para esse pai, para essa mãe, como o Ademir que precisa. E que desça sobre as fotos, as pessoas. Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado pela sintonia. Nesse programa, convidar você a um like, compartilha, uma música que vai te ajudar a rezar, tá bom? Muito obrigado pela... Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema... Para fazer uma experiência de fé na Terra Santa e na França. Trilharemos os passos de Jesus. Percorreremos a Galileia. A peregrinação está em promoção por tempo limitado. Nos arrancou do poder das trevas. E nos tempos atuais. Anos dessa linda TV que tem por missão levar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os corações. Vive as nossas lutas, vive as nossas vitórias, vive acima de tudo essa responsabilidade pela evangelização.
E nesse programete de hoje queremos atualizar com você essa nossa linda missão de evangelizar, acima de tudo, naquilo que diz respeito a eu e a você. O que podemos fazer de forma concreta para que a mensagem transformar é outro. A nós o trabalho, a Jesus o sucesso. O nosso trabalho é esse. Levar do pode transformar. Então, no programa de hoje, vamos falar sim de Clube de Evangelização. Vamos, Ana, bem-vindos. Olá, bem-vindo também você que está conosco esse mês, hoje, para partilhar com você, né, essa forma, como é que você pode... Marcelo, Rosana, olá, você é nosso evangelizador. A gente está na luta, na esperança que Nosso Senhor é especialista em realizar milagres. Gente, digamos que a cada dia o milagre... Você faz acontecer esse milagre. Nós queremos agradecer. E queremos também, nessa reta final, fazer um apelo. Você que ainda não contribuiu, não deixe de fazer a sua contribuição. Sócio, né? Nós somos os missionários aqui que damos a nossa vida, mas você é quem patrocina na oração. Então, o que nós pedimos mesmo é a sua oração e o seu comprometimento. Né? Que você possa mesmo ser esse servo fiel aí, né? Esse só. Mas eu tenho certeza que você também faz essa experiência da providência, assim como... Junto com todo mundo e com Deus, viram 100%, né, Pedro? Vira muito. Vira muito. Na Canção Nova, a gente sempre vive essa dinâmica. Por favor, a gente não tem vergonha de estender a nossa mão e pedir ajuda para você que de alguma forma foi tocado pelo nosso conteúdo, seja na TV, na rádio, através da internet. Tomar os corações. Uma maneira, Marcelo, de ajudar a Canção Nova gigantesca também para você poder presentear as pessoas que você gostaria. Loja virtual, loja... Não tem quem não gosta de ouvir a palavra. Tem também vestuário, toda a linha de vestuário da Canção Nova, brinde, surpresa que vai chegar na sua casa junto com o seu pedido. E essa é uma maneira real, concreta. Talvez você todo mundo tenha... uniformizado. Todo mundo uniformizado. São José Valei-nos, sabe? Dá um livrinho de presente e fala, olha, lembrei de você, esse livro eu acho que pode te ajudar. Então, e ser evangelizado. Tem aqui desse telefone para adquirir os seus produtos. Vai aparecer o GC na tela, é loja.cançãonova.com. Rosana, dá sempre atualizar essa evangelização que nós também precisamos. E conosco através do cartão, que está hoje, funciona igual funcionam as assinaturas, não tem valor que você quer contribuir por mês e todo mês são a cada vez mais proporcionando aí tá essa novidade a se tornar um sócio. Liga.com, você entra lá, torne-se sócio. Então você é convidado a entrar nessa família, fazer parte dessa família, a ser evangelizador conosco, não é só nós. Atrás, não tem, né? Não tinha aquela assustador, né? Parar o cartão de crédito para você, vamos dizer assim. Sim. E hoje o cartão de crédito a nível... já acontece aquele débito, você não precisa se preocupar, né, com a sua contribuição. E é importante também você saber que a qualquer momento, se você está com dificuldade fazendo débito, então é bem simples, né, para você não ficar preocupado, porque às vezes... eu prefiro o boleto porque aí eu contribuo com o... Às vezes não tem conta, né? Porque nós temos a possibilidade do débito automático, mas não tem conta. Às vezes tem dificuldade ou trauma até mesmo com o débito. A contribuição ali acontecer todo mês conosco. Até compra por cartão de crédito no call center agora, né, Pedro? Sim, a gente é tocado pela nossa evangelização. Na sua casa, mês que vem, você se compromete com a gente e nos ajuda a pagar a satélite. Tudo isso custa muito, mas nós aceitamos o desafio que Jesus nos fez de evangelizar através dos meios de comunicação. 30 anos da TV Canção Nova, já tanto tempo da rádio, uma evangelização super eficaz através da internet. Nós acreditamos na potência, no poder de Deus através desses meios de comunicação e a gente pede, nos ajude. Se você quer continuar recebendo a Canção Nova mês que vem na sua casa, por favor, nos ajude a manter essa obra no ar. E é bonito dizer que é receber na sua casa e quando você contribui, você permite que a TV Canção Nova, que o sistema de comunicação, chegue na casa também de outras pessoas. Foi aquilo que a Rosana disse, você também tem méritos de evangelização. Você também tem méritos. Então, o que você faz pensando em... Para você, tá pesado? Eu até estranhei quando eu peguei aqui. Estou com 18. Pedro? 9 anos. 9 anos. Então, Pedro viu nascer o porta a porta, Pedro. Você ganhou credibilidade, o povo
o Evangelho. Hoje é uma revista, é um catálogo com muitos produtos aí dentro. Ô Pedro, Paulo, dizemos a você que pode levar a versão online do nosso catálogo. Você pode mandar por WhatsApp o catálogo, essa revista, onde tem todos os nossos produtos. Pode ser na sua faculdade, pode ser o seu grupo de oração, lá na sua paróquia, pode ser para os seus vizinhos, o pessoal do condomínio, do prédio. Você conversando com eles pessoalmente, você pode se tornar um evangelizador, verdadeiramente um evangelizador. Você conversa, descobre ali uma situação que aquela pessoa vive, aí você fala assim, poxa, eu tenho um livro para te indicar. Eu sei que na canção uma maneira de salvar o seu lar, talvez você conhece pessoas que precisam encontrar soluções para levar um pouco de paz, de sossego, da presença de Deus para dentro da sua casa. Então, é uma maneira eficiente de você evangelizar e o melhor, o evangelizador porta a porta sabe de pessoas que têm as suas rendas mensais apenas pelo catálogo de evangelização porta a porta. A rádio não chega, a internet não chega. Desde quando surgiu o porta a porta, você porta a porta, são os braços, né? Os de evangelização não chega. Então você é um evangelizador conosco. Aí tá pesado mesmo. Alô, porta a porta, tá aqui, ó. Tá soltando. Então daqui a pouco vai estar chegando o catálogo de março. Inclusive o catálogo. Rô, falando um pouquinho ainda de Clube de contribuir com a Canção Nova, porque a gente sabe que o clube tem realmente esse leque de formas de contribuição. Sim. Para que cada um dentro da sua... Essa opção nova agora que nós temos, também pelo débito automático e a opção pelo boleto. Né? Agora tem as contas, entrando lá no site do clube.cançãonova.com, tem as contas bancárias, onde você pode fazer, você é um sócio, quer identificar, você manda esse comprovante para nós, né? Clube. Também você pode chegar até lá, fazer a sua contribuição, que eles também vão estar nos passando ali pelo cartão de crédito. Então, várias maneiras de você que já fez a sua contribuição lá no início do mês. Esse mês é um mês curto, um mês difícil para todos nós. Mas nós, de confiar em Deus. Às vezes você hoje não tem nada para contribuir, mas tem como fazer uma recata aí com a sua criatividade para fazer algo que você faz bem aí, um bordado, faz uma rifinha entre os amigos. Fevereiro vai chegando ao final, março já está aparecendo por aí. Março a gente sabe que temos vários anos junto a Dom Alberto Taveira de proporcionar para você um retiro quaresmal, para que você possa viver de maneira especial a quaresma, se preparando para aquilo que é a nossa semana através de Dom Alberto Taveira, né, Pedro? Exatamente, Marcelo. De maneira especial, esse ano, o nosso retiro quaresmal, através das edições Loyola, não foi, então, feito pelo Dom Alberto Taveira. Verdade. No mundo todo, vive um tempo de penitência. Ali tem, nesse livro, Retiro Quaresmal, você vai encontrar reflexões diárias da Palavra de Deus, você vai encontrar referências bíblicas e de outros grandes santos para te ajudar a viver bem um itinerário espiritual, a gente pode dizer assim, um caminho de parar espiritualmente para a Páscoa, através do Retiro Quaresmal 2019. É isso mesmo, mas ontem lá, também nas nossas casas de missão, ser Família Canção Nova conosco. Faça o seu cadastro, não deixe para amanhã o que você pode fazer. Ou se presente em livros de evangelização.com e no nosso site para pintar, para colorir, atividade para essa idade, adulto masculino. Nossos produtos são, de fato, muito bons. Você pode adquirir, então, a sua ajuda, a sua contribuição, ou através das doações no clube, ou através da compra de um dos produtos da Canção Nova. Nós pedimos, nos ajude. Nós, de fato, esse mês de fevereiro, precisamos de você aqui junto com a gente. A família Canção Nova geralmente reage muito rápido à sua oração. Reza um terço na intenção da Canção Nova, na intenção dos missionários que estão aqui, na intenção... É um prazer. Para mim é fantástico estar aqui com vocês. Tá certo. Essa família que assume conosco essa evangelização. A Canção Nova ela é sua e precisa de você para continuar evangelizando. Seja real conosco. Neste mês de março, nesse mês de fevereiro, perdão, contamos ainda mais com você para que possamos buscar juntos os... Valeu! Cura interior consiste em cura de 22, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas. Entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Tua misericórdia. No livro
livro Pequena de colocar a fé em coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vida. Toda a nossa programação quando e onde quiser. Nova Play no YouTube. A vida é perfeita. Saber com sexta às 6h30 nos tempos atuais. Sorri. Eu busco um mundo de luz, busco um mundo de sol, descansar. Mas tu me vês de pedra por pedra até o fim, no amor, cantar, amar, no amor, na dor, sofrer. Boa noite, minha gente, toda a nossa equipe, boa noite você que está em casa. Estamos ao vivo, direto de um lugar muito especial aqui na Canção Nova. Nós vamos, Estou abraçando você de todo o Brasil e a lembrar os bastidores, já demos boas risadas. Interagir com a gente nas nossas redes sociais, já tem nossas fotos lá no Instagram do Sorrindo Pra Vida. Amanhã de manhã, tá? Eu perguntei pra Val, agora vou contar os bastidores. Antes de começar o programa, é o Sorrindo Pra Vida, não deixa de ser. Pra vida. Vamos sorrir pra vida. TV Bênçãos e as graças de Deus. Sei por você, porque isso é Dai-me Almas. E é claro, use a hashtag Eu Ajudo a Canção Nova pela evangelização. Para os mais comentados do Brasil, e a gente tem a alegria de ter essa noite. Bastidores, uma alegria muito grande estar aqui. Eu estava vendo ali o Inácio cantando, maravilhoso. E o Inácio fazia caminho, né, Inácio? Fazia caminho lá. Eu fui inicialmente de Deus cantando, carinho pra você, viu? Ele toca os corações. Então essa noite vai ser uma noite abençoada, então fica ligado. Que tem gente de Botucatu, São Paulo, a Flávia mandando um abraço aqui pra gente. Você falou de 8 e já 9. Eu fui a Fortaleza, então é a primeira vez que eu tô indo pra... 12-3186-2600. Esse é o nosso telefone para você acompanhando a programação. Pois a gente tem um ensino toda vez que eu tenho oportunidade. Uma intercessão. Então nós não estamos falando de qualquer... Tudo isso... e a gente oferece a você e a gente... Mas hoje eu recebi um testemunho há alguns anos. Eu também sou uma delas. E domingo passado foi um desses. E comecei a ler. Muito forte ao meu coração. Muitas vezes vi vontade de... Lindo, ela mandou aqui evangelização. É isso que a Val falou. Nós estamos aqui e aqui não é brincadeira, não. Vidas. E o bonito é que você é nosso parceiro, essa convicção. A Canção Nova é uma obra de Deus. Não é obra de homens, é obra de Deus. Tantas pessoas e testemunhos como esse que a Paula acabou de dizer. Eu quero agradecer a presença do Julie e à noite também. Mas faz parte, né? Eu quero mostrar para quem está em casa, Val, o resultado do nosso projeto Dai-me Almas até o momento. Então, essa aqui, quando mandam para a gente, vem lá da área administrativa da Canção Nova. Nós não temos um acesso, é a nossa equipe, como despesas para a Fundação João Paulo II. Tá? E 2%, 62 dias. Vamos contar 2, na verdade, né? Que nós temos amanhã e depois, pela fidelidade de cada uma das pessoas que fazem parte desses 62%. Mas hoje, sabe como nós vivemos? Verdade. E nós estamos... Val, uma boa notícia para você é que de ontem para hoje tinha sido 1,8. E vem em socorro dessa que já conhece a Canção Nova, que já existe há mais de 40 anos. A TV está completando 30, surpreendida todo dia, Todos ele ficou sabendo, mas eu partilho com você um testemunho que me emocionou muito. Eu não vejo a rua. Isso é que ele tinha. Eu estou preso há 19 anos, mas eu encontrei Deus, Jesus de segurança máxima. Porque Nova a seguir em frente, a gente não imagina você que é sócio, a você que colabora conosco. A Val dizia assim que ele tem a chance da graça da vida eterna. Ele está em Canção Nova. Eu gosto de dizer isso quando a gente vai vendo as pessoas sendo atendidas. Deixar o seu pedido de oração junto conosco. Participando aqui. O nome da sua cidade, o Combinadíssimo. Combinadíssimo. Repetindo para você, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo... Página 1260. Algum local que você... sabe do nosso coração. Por isso eu quero ir da cidade da Val. Isso mesmo. Eu só você é a Lilian. Que eu participava, Lilian. Ela diz: estou passando por tempo pelos meus filhos dessa tragédia. Ontem. Seu dia foi tão
Canção Nova. Então, vamos cantar, né? Vamos lá. Neste lugar aqui está o Espírito de Deus, está consolar, está aqui. Move-te, sente o Espírito, move. Deus para tudo aqui transportar. Via o teu Espírito, a glória de Deus, adentre aí. Espírito Santo, derrama a tua graça. Vosso Espírito e tudo do Espírito. Por nos Deus, Marcos, uma multidão punha dinheiro no cofre. Em verdade vos digo, esta viúva, ela da sua pobreza, Deus me deu essa, me chamou muito a atenção. O primeiro ponto é exatamente o fato de que uma multidão punha dinheiro no cofre. Jesus aqui não está realizando nenhum milagre. Jesus aqui não está, ele está. Mas o importante de estar sentado para ouvir o mestre, ele sempre é Pai. Então Jesus ele está ali em escuta. O Pai está falando, vai dizer algo importante, o ensinamento, ele está observando. Jesus intervém. Por que Jesus não está fazendo nada? Na passagem, o que Jesus veja? Para o Senhor, olha, dessa penitenciária, estou aqui a dizer o como. Quando às vezes a gente pode cair naquele que eu faço e ninguém me diz um muito obrigado aqui nessa casa. As coisas mais a faças bem. Faça bem, ou seja, ao como. A lista diz que chegou então uma pobre viúva. Não bastava já ser viúva, que é um sofrimento, porque perdeu o seu esposo. O esposo não tinha mais o seu meio, carinha de dó, de pena, tadinha dela, né? Excluída. E Jesus observa para a língua, porque ele é o Deus de cada um de nós. E ele observa e com ensinamento dos outros que depositaram. Valoriza o como, mas ele loja sem reservas. Ouro, porque é o como. Lembra do como? O como é maravilhoso. Falou, eu tô com fome, porquinho, bacon. Eu amo ovos com bacon, a galinha apetite, aquela carinha moada, o porquinho. Fala, mas por que você tá triste assim? Ele, sabe, dona galinha, eu vou falar, teve que fazer um grande, mas o porco teve que dar a vida. Uma lição, e a mais bonita de todas que eu extraí para mim, e que você pode, você viu? Fulano. Todo mundo começa a falar mal da pessoa. Está na boca do cuidado. A gente não vai cair na boca do povo. A gente cai na boca de Deus. Deus, o Filho de Deus, olhou para os seus discípulos e disse: esta mulher fez uma maravilhosa entrega. O meu desejo é hoje dizer: olha ali, é meu servo, viu? Filho. Nossa Senhora diz: é meu filho predileto. Aquele sacerdote é fiel no seu chamado, na sua vida sacerdotal. Olha, ele não foi para o lado da corrupção, não. Queira entrar na boca de Deus. Disse isso para Deus: Senhor, eu não quero estar na boca do povo, não. Eu quero estar na tua boca. Eu quero estar na boca de Deus. Que o Senhor possa falar de mim, das minhas mas que Deus possa falar de mim por não importa se ela é muito ou é pouco. Eu quero agradecer. Se é tudo, se ela deu tudo o que tinha. Esse uva, como Alexandre contextualizou, olhava por ela. Sozinha, eu sou pobre, eu sou viúva. Eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho de Deus, a palavra vem nos assegurar isso. Fala nesta noite de terça-feira, eu não tenho ninguém que olhe por mim. Mas nós estamos aqui para te dizer: Deus está olhando para você. Acabou a notícia. Melhor notícia da noite. Deus está garantir para você que tem boa companhia essa noite. Daqui a pouquinho tem mais gente boa. Tô vendo ele aqui atrás. Nós temos as nossas ligações, onde nós recebemos. Está trabalhando. Sabe quem está fazendo os testemunhos do santuário? E ele estava assim, com aquele braço. Grata a Canção Nova. Amém. Eu ia estar lá, Val. Vamos lá. Aqui no projeto da 12 no áudio, para que chegue a pouco sobre o sentir-se em Deus, estarmos abandonados na providência. A Canção Nova, ela se organiza. São livros, palestras, músicas, mas também pegar o seu carrinho, está com aproximadamente na loja Ponto Canção Sua Família. Deus que cuida da gente. Então ali você vai passeando. São vários conteúdos. Facilitando o frete, pensando em frete para R$3,90. Mas os produtos, o frete fica grátis aí para todo o Brasil. Mas vale a pena pensar nisso.
frete grátis. Região sul e sudeste, muito tranquilo. É fácil de um valor de compra. Evangelizador e porta incluir esse livro. Aqui está. Ela tá de ele. Estou dizendo aqui. A Canção Nova é um micro abandonado que se encontra nesse. Chega trans, gostei. Está vestida de. Que aprende com o Padre Jonas Abib. Salva vida. Mas chega, Abib, eu fiquei refletindo. Todas as palavras. Calar. Sofrer. Ali estento nos produtos cansados. Cleto é padrinho da minha Poliana, ele é a Carla. Pelos testemunhos aí. E eu adoro o seu telefone. A próxima vez que um dia especial. Canção Nova também, vamos lá. Eu quero o pessoal da região, tem que ser a região. E o barco sou eu, é o amor de. Para o reino do seu filho. Muito Nova, além de consumir uma água alcalina, @água Canção Nova. Fosse logo após edição da manhã. Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a Canção Nova tentaram seus impossíveis assim do céu. E nós estamos tanta bênção, né? Tanto uma Valdênia, Deve ter muitos santos por aí, mas deve achar hashtag eu ajudo. Faço minha contribuição pelo carnê. Sou cansada no hospital tomando morforma. E ela diz assim, a Canção Nova tem mudado o rumo da minha história. Também tem tantos empregados. Eu ajudo a Canção Nova. Mas eu quero agradecer pelo carnê, disse. A gente já ajuda. Ela ajuda a Canção Nova. É que vão entrar. A nossa vida foi transformada. Nós viemos dessa linda história. Pelas ruas sem meu coração, né? Que essa música chama Sem Coração. Frequentar a Canção 4 foi a me despertar sentido na minha vida. Era na época da banda Canção Nova, entendermos a mensagem, a tradição, o relacionamento, falando de uma experiência, também não posso colaborar, foi despertando dote sextas-feiras, né? Também tenho participações, mesmo quando surgiu a oportunidade de gravar o CD. Nós não podemos. Aprendi a cantar com que eu conscientização. Querido, uma alegria estar com eu aqui, porque a Canção Nova já fez. É interessante toda a história. Até no calção. Mas você dizia, né, das regiões. Padre Rodrigo, vocês veem que a gente vidas. Hoje é dia de salvar. E eu quero a Val vai fazer mais do que convence, ele arrasta, né? Ele a Bíblia diretamente. E no Rincão, pedi um encontro aqui que choveu tanto, não tinha aniversário da rádio. Não ia. Bem porque a gente eu tinha uma cadeira de praia que ficava na casa, porque a minha família é daqui de Cachoeira Paulista, minha família materna. Então eu nasci quando ainda eram, porque eu tenho um mar. Chorando a já é o meu coração. Deus e de ter convocado. Apresentou na matéria. Pois é. Aquele VT, ele foi feito há 3 anos. E no CD, em breve. Mesmo. Foi falando do CD há pouco tempo. Penso que toda a nossa ciência. Tudo com a Canção Nova tem uma diferença. Na Canção Nova faz com que a da canção. As minhas que depois eu mostro esse jeito específico da canção. Eu tenho a genética da canção, ajudar a canção em prol desta evangelho. Então vamos falar com os nossos. Vocês aí lendo os textos de desmontar essa palavra, desabrochar esse sopro que no sentido contrário ela escreve. E o que foi? Estamos literalmente, por isso somos mais, nem nessa contramão. Esta é a meta que a canção contra a gente acaba. Padre Rodrigo. É tudo pertinho. De lá em Taubaté, um abraço para o senhor, sócio, meu esposo. Vamos rumo aos nós que precisamos pedir. A Nova é uma obra de Deus e ponto. Eu, Padre Jonas, teve uma pela minha vida. É lógico, né, Val? Alexandre, evangelização na saúde. Para esse contas é a fundação. Agora, tendo entendido, nós fizemos um
E cada um dos sócios ativos. Exato. Né? Vou repetir essa motivação agora. Aqueles que amam a Canção Nova. Lá você tem informações de manhã, você poder fazer um pouquinho. Então, quem não recebeu o boletim de Canção Nova, num dos aplicativos aí no seu smartphone, os aplicativos da gente alcançar o 100%. Assim, a Canção Nova também chega aqui no a gente sem a palavra de Deus. Encontramos essa palavra que acaba alimentando. A Bíblia foi... filho do Padre Jonas. Não é? E de Canção Nova, então... 200. Então ele é do nosso Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba também não é Catarina. Opa. Tem gente do Tem de Campos dos Goitacazes, a Márcia Hermínia. Estou ligadinho em vocês, família Canção Nova. Mas olha só. É quase Val, Minas Gerais, é isso? Quase. Val tracinho Pará mesmo. Sou prova disso, tenho 38 anos, sou só chácara. É das nossas. E olha o que se tornou, não é? Ajuda está, acima de tudo, agradando o coração do tamanho. O padre vai cantar, então? E eu... Um beijo para ela, para a família dela. Com certeza, Espírito Santo para nós. De Salvador, e eu me atrevo. Yeshua, saindo lindo, te chamam de rei de Salvador. Coloco em casa e essa vamos indicar para o pessoal de casa de novo. O Canção Nova pode vir. O Brasil inteiro tem. Esses 2 dias, você vai gente, achei o máximo esse site. Porta a porta mais perto de mim. Vai conseguir. Que eu acabei de lançar o clipe da música Eliana, a gente tá cantando. Então já entra conhece lá. a paróquia do Padre. Pois casa, né? Que ela tá direto na hora do banho. Já fechou, vambora. Estou imaginando sua filha vai... Opa. Aqui ao vivo, deixa o padre cantar, né? O padre Rodrigo Natal, com o Alexandre Oliveira, com a Val, a equipe maravilhosa aqui, levar a evangelização. Eu penso assim, abandonadas, escalinho, tem as... Eu olhei aquela... Então, quando você vê, minha alma, é a salvação de vidas. Essa é a missão da Canção Nova. Né, Alexandre? Né? Eu quero que você... Vai parar, deixar para amanhã aquele... disponível para canção. E eu me recordei de uma história agora, mas eu me recordei, ela falou assim para nós, eu estava com sustentar meus filhos, o poder transformador pela minha família, que foi que me alcançou, para mãe que induz a fé, e mesa e disse: mãe, a senhora me ensinou a salvar a noite do Brasil. Você sabe que esses testemunhos na Bíblia ele vai ficar até tarde, o Inácio, e eles vão estar em ver o seu testemunho, não só, né? A gente vai ficar até a meia-noite, a gente já está de pé. Não há, né? Orar a Deus. Ótimo. Do poder das trevas. Cristo nos a missão áreas de pessoas, clube da evangelho voltadas para as áreas casa e posto a diferença na vida de missa do Retiro Quaresmal do Saiba mais sobre este 0. Até cada Ave Maria do Rosário são 200 e pra dentro de tudo que acontece. Curtir a vida de cima. A doação não precisa se para a clube tomando para a juventude. O Padre João foi na sua essência pelo de Deus. Das trevas. Os tempos. Que o Senhor da Canção Nova seja o Padre Jonas. E a canção a alegria do é o teu amor. Estou aqui te adorar, por quem não. E esta é o que temos desejadas nós. Família, fomos conquistados. Santíssimo e diviníssimo sacramento, ao Santíssimo e de Jesus eu
este Salmo 40. Quando hei de ir à casa de dentro de mim, homem de Deus, que enfermidade para você, isso confuso. Ainda poderei louvar. Quero em vós, agora cancer em Deus, agora reaviva. Deus. Uma vez sua mão. Pelo Cristo, neste momento, cansa vocês e quanta alma. Imagem era uma feira de remédio, suas desesperadas de medicamentos, do momento que você diz, olha para você, na carga elétrica contida, o amor. Agora esse já respondeu a dor dele. Enquanto Alexandre ia conduzido suave, aí tá. Esposa pensando, escuta aqui, creia. Transformada em calmaria. Anos na droga. Meu desejo de colaborar. Todos já alcançados. Deus está vivilha. Que está essas trevas. Deus, quero ser um olhar com aquelas moedas. Ouve, bendigo a Deus essa graça. Esse sentimento de inúmeras pessoas que esperavam em Deus, entrego com confiança, acessório. Se tu não amo a realidade, amor é Jesus. Muitos estão com a sua misericórdia. Para essa bênção que vai ser nova a você, ao Sacra, por ao novo, ao tempo, do bom e viver. Abençoe e vos guarde, corpo e da alma, guia para vos conduzir na unidade. Bendito seja Deus Sacratíssimo, bendito seja Maria Santíssima, bendito seja sua mãe, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. E sobre toda prosperidade completa, cada um que cuida das almas santificadas seja o vosso dia em tentação, mas e bendito é o encerrar essa noite olhando para Jesus. E trabalhamos diariamente para que os pedidos recebam. Por isso, trabalhamos. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. E eventos com o máximo de tem para o promessas do meu ser mais, se sou fiel, eu creio no Ave Maria, rogai por nós pecadores, para sempre. Você está em casa, você está no trabalho, você que pode pegar a Bíblia pela manhã, a você que está em Eclesiastes, como de fé amanhã, nós renova. Quero dizer que essa coisa eu precisei parar um pouco para não uma bebida, porque Deus 8 aqueles que predestinam, que justificam por nós, quem digo, mas em tudo os anjos. Será que isso aqui não é poesia? Isso aqui é vida. É palavra do céu, aonde nós precisamos. Isso aqui é um dos nossos corações contra nós. Que é a minha vida. A nossa vida é um eterno combate. Isso é tudo para mim muito tranquilo. Tanto é que eu preciso esmorecer. Nem a morte, nem a cada segundo, né? Ou não é? Somos combatentes. Hoje me cabe a responsabilidade de Júlio. O campamento livre. Não podemos esmorecer. Imagina se alguém já entra numa guerra. Nossa vida é uma vida que perde hoje para ganhar. A vida é um momento. E o momento vai para os olhos humanos. Você está passando. Fazendo mesmo um coração queimado. Essa canção antiga, né? Nada. 39 diz o futuro. Nem as que estar no Cristo está passando, repito. Paramos e nos afastamos. 16.
nós nos aproximamos, não se afasta, cabeça dura e de maneira que Deus está contigo. Nisso está a pergunta que eu queria. Eu me rendi dos sofrimentos. Siga-me. Nos momentos de lutas, eu preciso me apoiar de forma concreta. A cruz, eu sou padre de carne e osso. E que talhas. Muito engraçado. A minha barba, eu sempre estou com a barbinha, mas eu igual o trigo, né? Você com olhar para trás. Faz tempo, mas precisa acreditar nisso. Nós, palavra, dando este a esposa, não podemos olhar. Nós vamos em tantos. O Senhor, meus irmãos, nos dá o alimentos de comunhão, só a hóstia que nos faz. Então o Senhor está dizendo, vim. O Senhor fala, vinde a buscar. Tem que ser, ser de Deus. É difícil. É uma luta diária que nós enfrentamos. Situações é um sacrifício, porque nós temos 1000 coisas. Porque a gente ali fica na comunicação com o povo de Deus. É uma palavra que vai dizer para você o seguinte, olha, tribulação, angústia, fomos tidos como ovelhas destinadas a matador, mas em tudo isso, essa palavra, olha, a palavra, repreendo em nome de Jesus, o Senhor nos fala isso. Essa docilidade, campo de batalha, arma para um lado, para o outro, imagine o inimigo. Quando eu entrei na canção A Graça da Vigilância, que ninguém nunca viu. Eu tenho essa impulso, mas vai para chegar a hora certa. Lembra da frase? A vida aqui, tá vendo? Tô vendo. É fim ou é fim? Hora do Senhor. Precisamos cercar quando chega, o que é que vá? O Senhor está falando, tem gente, não, você não sabe, todo mundo ficar de esperança, ele se para seriamente. Deus não está nos versículos que nós no final perseverar. Perdoe um pouquinho de água para. Mas um sabe o que eu estou sofrendo. Você está vivendo, não, jamais as coisas. E eu tenho certeza, mano, mais uma vez isso. Mas ainda que angústia, depressão, pois está escrito, levanta por nós. Eu preciso dizer diariamente, vitória já te foi dada. Porque a cruz, vamos pedir. Esta é a minha grande prova de amar. Olhe pra cruz. Que o nosso de comunicação, mas de maneira especial, Senhor, e que o Senhor é a nossa alegria, tira do nosso coração, tudo suporta. Sentir nessa manhã a vida de todos que estão aqui. Eu ouvi o teu situação, Senhor. Clamar, Senhor, nesta manhã, com toda quais são as situações concretas da sua vida que tem te afastado de Deus, situações em jogar tudo para o alto. E quando você ouviu o Padre Bruno, você pensou em vida. Então, se você se enquadra nessa situação, apresente agora ao Senhor. É você mesmo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para a Canção Nova. Essa palavra é para você. Feridos pelo abandono, você que sofre o abandono de situações concretas aí na sua casa, carente, obrigada, Senhor, porque precisamos é a cura da falta de fé. Amém, Jesus. Paula, queria compartilhar coisa dos é pecado, amados. Nós não Deus gastou tudo para nos salvar. Deus vai fazer. Deus vai realizar. E se não fez, é porque ainda não é a hora. Ele tem o melhor para nós. É igual um pai sério, uma mãe séria. E nas lutas, o Eugênio já passou para que ele seja feliz. E aí, às vezes, precisa dar uma recuada, né? Situações concretas da nossa vida, vai caminhando, mas não abandona, não tira o olhar. Nós tentados. Acabou. Nós ficamos mais fixos no... O nosso melhor. Me foi apresentado um Deus que assim, foi apresentado um Deus assim, castigador. É um Deus conosco. É um Deus que nos ama junto, que nossa caminhada. Ele está conosco, ele está a nosso. Nos dá a liberdade quando você precisar. Eu estou aqui, agora lembre de mim. Sim. Aí ele joga a criança, bate o bracinho, vai. Se eu estou sofrendo debaixo de uma multidão, Deus está a nosso. Porque ele está, graças àquele que nos amou, no seu casamento.
Ela dizia, eu já fiz de tudo, sempre fiz. No caso, vem para você. Conosco e para você ver. Pois a coisa como faz muito bem de andar. Em querer achar. Quem ama a canção nova, o resultado. Chegamos a 38. É uma porcentagem diária de 12 está chegando. O que cabe a nós, vamos fazer. Mas é possível. Nós tem aqueles que estão em casa agora. Bruno, nós fizemos uma conta, viu, Eugênio? Não estão conseguindo e gostariam de ajudar a canção nova. Com prazer. Gente, olha só, como essa conta que a Paula falou, a sua transferência, você ajuda esta obra a seguir evangelizando. Hoje é o dia da fidelidade. Bancária, seus amigos, todo mundo, R$1 para lá de especial. Aliás, eu quero mandar alegre não entrar em desespero. Eu espero você na Casa Nova, em São Paulo, com vagas limitadas, só dá para 400 pessoas. Em São Paulo. Promete. Descubra a programação. Amanhã. Tão bom ter você todo mês aqui. Ai, que bom resultado. Vamos conversar. Como ninguém te ama. Você compra, mas com aquele conteúdo, uma Bíblia e na outra. Santos da França e Itália. Padre Pio. Milagre de Lancia. Wellington já vida nova, sem remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool. Espiritualidade da canção nova. Nós temos de conforto possível, localizado no centro. Mas todos os compromissos, falar que pela que de legumes, que muitas vezes para o paciente vai muito além. Deus conta com você. Está, gente. O livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, dá uma dinâmica. Nós sabemos, mas nem tudo me convém, bactérias do bem, vida, químicos, você uma série de substâncias interessantíssimas. Ácido butírico. E o que ela é antitante, é como se você... Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção num testemunho. Quero começar falando de como eu era. Uma pessoa que vivia doente, de um jeito, por causa da fibromialgia. Eu vivi, né, tendo a doença da fibromialgia por muito inseguro. E chegou um ponto que eu mesmo, dando ele que é muito meu, com ele, nada mesmo, eu estava péssima. Surpreendeu. Que eu não sabia mais que médico, uma disciplina de tirar o glúten, esse tratamento e fez uma mudança. A partir de me reencontrar, a fibromialgia, ela tem com tratamento, as coisas simples. Conheço com fibromialgia, o ser. Eu preciso realmente ter vocês. As pessoas têm muito receio no tipo física, muito dopamina, uma dor de serotonina. Pergunta. Temos projeto da M Almas. Por muito tempo. Segurança do Canção Nova e porta aberto da alegria e satisfação em levar. Fica no verão que tá o telefone. Vocês estão amando? Gente, olha o tamanho dessa B, é caro. Nós fizemos, a gente vai deixar aqui o endereço dela e eu quero unidade porque fica tudo aqui. Esse é um presentaço. Durante um mês. Eu fiz para os nossos irmãos portugueses. No livro, vocês vão ver que eu começo sugerindo que você faça correspondentes. Então, as cores verdes estão todas ali reunidas. E quando você comer alguma delas, você vai lá na bolinha verde. Então, por exemplo, se você estiver comendo uma maçã vermelha, come a amarelinha, mas você vai comer a banana que é bonina. É aquilo que vai ajudar o seu corpo. E aqui, nutrientes, ele é menorzinho, mas ele é em ômega 9. Olha que interessante, hoje já fizeram a padinha, agora, aí na telinha, clorofila, parecidas, né?
magnésio. Como a gente tem nutrientes parceiros, o cálcio, quando ele é em magnésio, aí eu lembro e bate com água de coco. Os kiwis à noite, você vai ter um sono maravilhoso. O vermelho e o restante, pensa nisso, porque o quê? Vocês não têm noção. Então nós precisamos, a gente tem que tentar pelo menos comer 5 frutas diferentes por dia. 3 então? Vamos começar, por isso que nessa brincadeira das coisas, o que nós temos? Nosso tomate, que é presente, quanto mais você quer azeite na refeição, mas você pode também usar outro tipo de azeite, como esse, por exemplo, que está agora aqui de abacate. Outra coisa vermelha espetacular, acerola. Gente, acerola, o que tem de vitamina C, do que uma no Vale do Paraíba, eu acabo localizando um monte de árvores bacanas, de framboesa, de amora principalmente. Enfim, as cores estão aqui no organismo da mulher, mas era com isso que eu gostaria de despedir e desejar a vocês que ter mais saúde. E vamos encerrar, é claro, este programa maravilhoso com o nosso queridíssimo Padre Eliano. Padre Eliano, um beijo, um beijo. Alma, que tem essa proposta de um texto bíblico que nos ajude, versículos 34 e 35. Mas eles, se alguém quer ser o primeiro, seja o processo da nossa vida. Em vez de haver um esforço todo para que nós discutindo ou buscando aquilo que Jesus nos chama a viver, contemplando os sinais, mas estavam em discussões que não tinham nada a ver com aquilo que Cristo estava ensinando. Muitas vezes, quando nós olhamos o ensinamento de Jesus, nós temos que pensar nisso. Nós estamos discutindo aquilo que realmente Cristo quer para nosso crescimento, para a nossa alegria, para o sentido realmente e do Filho e do Espírito Santo. Confira se o valor importamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Na parte a primeira no mundo da natureza. Belezas naturais da região oeste do estado de São Paulo. O programa Preservação Ambiental, porque estando aqui, né, até mesmo como pauta de São Paulo, e nós, enquanto programa Preservação, 50, 55 quilômetros da região, eu gosto de dizer que a gente na estrada com destino na cidade de Boa, a gente já... de Botucatu e a estrada com o programa Preservação Ambiental na região de Botucatu. Chegamos até essa cidade que traz um objetiva, não perdendo tempo e tentar registrar o máximo possível daquilo que são as belezas naturais. A agência receptiva EcoQuest do programa Preservação Ambiental. Para vocês que estão em cachoeiras, trilhas, um pouquinho do aquífero Guarani, da Cuesta de Botucatu. A EcoQuest, ela atua como uma agência receptiva há 3 anos na cidade de Botucatu, porém o Guto, que é um praticamente se origina por mais alta da Cuesta na região de Botucatu, que chega a uma altura de 1000 metros. O nome Cuesta é um nome relativamente novo, vem do espanhol, porque de Cuesta. Esse nome Cuesta acaba hoje originando também aquilo que são os postos de aventura, por assim dizer, aqui nessa região. Sim, por termos a formação geológica da Cuesta. Passados os mirantes naturais, é hora de caminhar em busca das preciosidades, opções para se conhecer o meio ambiente local e que não faltam, e disposição nós temos de sobra. Em meio a uma porção de... a mata ciliar preservada contribui... de Botucatu. A gente anda para uma região de pasto. Canela. O nome Canela se dá por conta da fazenda, que é a fazenda Canela. Você verificou através das imagens a Canela 1. Essa aqui é a Canela 2. Filmou com a nossa GoPro lá, com caráter de preservação maravilhoso de educação ambiental. Bem pra
muitos anos. Oportunidade de conhecer espetáculos como este aqui. Então fica a dica do programa para que possamos incutir dentro do nosso coração essa responsabilidade. Preservar tudo isso para um pouco mais ali embaixo. E com certeza a natureza, ela não vai nos decepcionar. Que relatam o meio ambiente e suas diversas formas de vida. Natureza como uma fonte constante de admiração. Uma emissão aconteceu. Estamos com 9 produtoras. No Brasil, atua Roma para o anúncio da palavra TV Canção. Vale uma dica do preservador. É essa. Para o quê? Para praticamente todo final de semana. Então tudo isso que nós estamos fazendo faz parte daqui de você também, essas adversidades. Mas nada do que nós estamos fazendo aqui, não queremos levar para você esse quesito de adrenalina, de radicalismo, de aventura. Leve um lanche, leve como um socorro, numa única iniciativa, com tudo aquilo que é algo. Colocar ainda mais dentro do seu coração esse amor, possa lhe guiar pelo bom caminho diante daqui. Pelo rio e de toda a beleza que cerca. Uma breve caminhada dentro do rio, uma porçãozinha de mata fechada. Chegamos até a terceira, com volume d'água generoso, onde aqui a gente pode sentar e com ação ambiental, colocando dentro, onde nós temos a oportunidade de levar até a sua casa, onde quer que você esteja, imagens belíssimas de preservar tudo isso como dom gratuito de Deus para a humanidade. Cabe a mim e a você levar toda essa generosidade para aquele lado de nós. Aí tem a nossa corresponsabilidade de preservar, gerenciar, cultivar manifestação do amor de Deus por nós através da sua criação. Isso é natureza, isso é Brasil, isso é preservação ambiental. Todo o nível. Santa Cachoeiras possui mata, é uma das que fazem parte, que pertence ao município, melhor dizendo. Mas também essas quedas d'água nela. E aí nós saímos dos arredores aqui de Botucatu de novo, pegamos a rodovia aqui a Rondon e biomas mais ameaçados de extinção no mundo, uma biodiversidade, em particular dizendo, a gente consegue tocar esses dizer, né? Mata Atlântica, vamos lá. Trilha surpreendente. Presente, renovando a responsabilidade. Quais são os tipos de esporte de aventura que hoje vocês acabam... Corrida, mountain bike, trekking, uma variedade bem enorme, assim, passeios de... O ecoturismo não existe. Realmente trabalhar um turismo sustentável, um turismo consciente, o verdade. Deixamos as caixas no mirante da Pedra do Índio, um imenso diante de tamanha janela natural, pequena parcela de algo que pode ser traduzido na natureza deste ponto que nós estamos. A 80 metros de altura, uma vista de um vale maravilhoso. Preservação natural. Já trago um agradecimento todo especial, trazer um agradecimento todo especial a você também, que nos acompanha em qualquer parte do Brasil. Porque quando junto conosco, conhecido junto conosco, que essa educação. Aqui nos encontramos novamente em algum lugar do nosso
As suas manhãs de fevereiro. Interesse da mulher e da família. Programa Mãe. Todas as quartas, às 8 da noite, Santa conosco todo domingo. Está chegando. Pode estar sempre em minhafamilia@cançãonova.com. Acertou. Chama bem. Pode rever o programa, rever esse programa, os outros que já passaram. Tem gente. Vem pra fora. Abençoe. Vamos chegar, gente. O nosso querido Mazinho. O apelido oficial é Ademar. Registro. Também bem poucos. De família e é só lá em casa. Escola. Do namoro ao casamento. Pois é. Então eu sempre participava da Legião de Maria. Eu tive esses mapas. Aqueles que participam da Legião de Maria. Existe uma. E uma das meninas é data rainha da festa. Tem essas coisas nessa terra? Okay. Ah, essas coisas tem na nossa vida. Lá no céu. Ah, quando ela falou quem. Aquela coisa muito importante. Nós vamos perguntando brincadeira. Aí, 3 filhas. E todas casadas já? Todas. Tem 11 meses. Quando eu comecei a namorar a Celiane, eu... Toda. O tempo todo. Isso tudo acabou ajudando as filhas. Depois eu conversava. Minha mãe perguntava o que que eu... Então, coincidiu. Que coisa boa. E o Mazinho chegou, se aproximou de uma mãozinha que... Não foi um safanão. Olha, o testemunho da mãe. Deve estar gostando muito dessa história. Do namoro ao casamento. Dei o bar. Eu fui meio louco. Como eu vejo. Vinha na tua placa aí. Duas coisas. Uma, inconfidência, né? Sério. Eu fui chegando e ela deu esses barrão. Eu falei, nossa, o negócio ali não é brincadeira, não. Né? E depois disso, só que aí, como eu já venda dos ingressos da feijoada, né? Só que eu comprei a festa. Aí ela separava as equipes, uma equipe. Eu falei, opa, o empurrão não foi tão sério assim. Legal. Diz o grande Mazezinho. Elas são pouco, enfrentam as coisas, é difícil de viver, quer dizer, a gente está revelando com a igreja aqui para dizer que é importante de ser normal. Quais foram as dificuldades do começo do relacionamento de vocês? Vocês podem identificar também que seus filhos, suas filhas passaram no começo do relacionamento. A gente volta. De forma contínua no coração. Participe com as presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliane. Mensalmente, você ajuda na transformação ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Cis, Loreto, São Giovanni Rotondo e a Gruta de São Miguel Arcanjo. Em Medjugorje, Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme. Dentro do que você tem feito, ainda existe esperar a paz que vem só de Deus. Mas como família... Envie a sua pergunta através do telefone, e-mail. Estamos de volta, minha gente. Nossa, eu fico lá assistindo as piadas da Márcia, quando ela conta as piadas dela. Feliz aqui na região, de ir no supermercado e ver a nossa água lá. Porque a água Canção Nova, gente, é uma água boa. Tem um pH, eu não sei qual é a função desse pH, mas é uma água muito boa. Porque eu fui para Caxambu, para cá, botou o telefone, olha, e fala aqui. O cara na hora já teve. Num raio de 300 quilômetros em volta da cachoeira, tanto Rio, São Paulo, Minas, você pode ter a água Canção Nova, sim. Pode ser um bom distribuidor. Pode ser um bom distribuidor. Então, ajude a Canção Nova, é uma providência. Deus deu para nós. As coisas de Deus são maravilhosas, a Canção Nova, né? Providência. Deus deu uma fonte. Sabe onde é o centro de evangelização ali? Jorrar uma água ali. Você se lembra ali, ó, atrás ali, ó. Quem está aqui hoje, mais para cima aqui, tinha uma fonte. Foi analisar a água mineral.
água mineral, água mineral. Aí eu falei, nossa, foi só encanar a bicha não, a água, encanar a água, toda a família. Aí pede para abençoar, dá de presente a sua família, água, isso é muito importante. Isso mesmo. Nós temos aqui também, bem, o Puxando Conversa, conversando em família. São se acrescentar 1 hora no seu dia. O que faria com essa hora? Olha, são coisinhas legais que dá para você conversar em família. E tem outro Puxando Conversa aqui. São 2 caixinhas conversar. Então você é a caixinha aqui e você tira instruções. Conversar também, né? Meu pai chegou para um rapaz, para um casal, chamou os dois, olha aqui meus filhos. Vocês precisam pôr Jesus no amor de vocês. Nossa Senhora, os santos, tem que pôr. Não cabe. Tá tão apertadinho. Mas pula essa parte. Pula essa parte que não dá certo, não. Deixa eu uma pergunta antes do intervalo para eles. Isso mesmo. Eles olhando as dificuldades que eles tiveram no relacionamento, alguma experiência deles. Porque aí teve a experiência, nossa filha esse dia estava ansiosa. Falei, filha, é assim mesmo e tal. É importante o pai saber essa hora de chegar e falar, olha... Começarem a namorar, porque em casa também a gente tentou levar a idade do namoro para os 17. Então, antes disso, a gente dizia, não tem problema gostar. Vai chorar, vai sofrer, nós vamos chorar. Menino ao mesmo tempo. Olha que legal, quanto amor. Quanto? Isso é normal, mãe? Eu falei assim, minha filha, eu também gostei de 2 ao mesmo tempo. Vamos explicar isso aí. O mais novo, o mais velho. Fiquei sozinho. Foi antes da criaturinha. Antes, ele foi ele. Né? Mas antes eu vivia essa realidade. É muito comum, minha filha, porque a gente vai encontrar qualidades em várias pessoas, né? E defeitos também em todas. E você vai, como o coração está à busca do bem amado, né? Do meu amado, você vai viver essa realidade tranquilamente, não tem problema. Agora você vai fazendo dentro do seu coração e naquilo que você vai colhendo das conversas, enxergando o coração dos dois para ver qual de fato olha para a mesma direção. Então, isso para nós é muito importante, para todos que vão começar a namorar. Essa pessoa olha para a mesma direção que eu estou olhando, porque diferentes a gente vai ser sempre. Pensar diferente, educação diferente, mas nós estamos olhando para a mesma direção. O que fez nós dois na igreja é normal. Então, muito daquilo que a gente ia vivendo, sofrimentos. Eu gostei, mas o menino me desprezou. Minha filha não é a primeira, nem a última, todo mundo vive isso, é doloroso. Rompimento de namoro que aconteceu, né, como de nós gera em nós um crescimento. Então, tudo aquilo que a gente viveu, que a gente também, nos separamos para uma... Você falou, vai para o seminário. Eu fiquei... E você convento? Eu fui fazer teste vocacional. Gente, eu conheço há 40 anos, não sei disso. Eu fui fazer teste vocacional. Nos claretianos, que o meu cunhado... O Nando era do seminário. Outro ex-seminarista. O padre que me atendeu, já era próximo, amigo da casa e tal, ele falou assim, olha, já me chamava de Mazinho também, né, porque era próximo da casa. Olha, Mazinho, vou dizer uma coisa para você. Aproveita o fim de semana, vai jogar bola com os seminaristas, vai brincar, volta para casa e vai ser pai. Olha que beleza. No atendimento. Aí eu já fiquei desesperado. Lá no convento, que a freira fala, fica. E a freira, nossa senhora, rapaz, mas não estava lá. E como é que foi? Toda uma calúnia, porque ele não está mais aqui. Mas uma de cada vez, não foi de penca. Mas olha, o seminarista, olha, tá cheio de seminarista. Eu fui bem com ele. Aí aconteceu que... Não é esse seminarista. Você fazia filosofia, não é? Foi lá dentro do seminário e me tirou de dentro do seminário. Eu tava já botando a batina assim, eu tirei a batina dele. Mentira, gente. Mentira? Mentira. Você acha que é possível? Quem que tira a vocação de alguém? Quando ele foi... Olha a coisa. Aqui, como aqui. Fala a nossa sobrinha lá, a Lulu, aqui fala a verdade, gente. Fala a verdade para mim, Explica aí. Ele chamava de Frei Evaristo, porque ele era frei do papai, reitor, tará. Aí ele, quando foi fazer o primeiro colegial, depois do terceiro colegial, na época, não sei, ele ia fazer filosofia, certo? Mas ele achou que não era o caso dele fazer filosofia, que ele não tinha vocação. E o Frei falou para ele também,
Wilson, você tem muita liderança e os franciscanos têm outra vivência. Mas assim, o papai sempre foi muito líder. Aí o papai foi para fazer letras e encontrou a mamãe. E a sua mãe queria ser freira, a mamãe queria ser freira, a pergunta fez para a freira. Só que ela perguntou para a freira. Ela era muito, minha mãe colégio era muito, interno, né? Colégio interno, também no colegial, só que ela saiu na 8ª série, vamos dizer, antes de entrar para colegial. Minha mãe virou e falou, irmã, a freira pode... Aí os dois saíram do seminário. E graças a Deus, não ia sair do Senão não tinha nascido mais com ele. Então, gente, tudo ex-seminarista aqui, ex-freira. Você também foi freira? Mas aí deixa... Eu não, tá bom. Só entrei para canção Então, nova. tá Mas bom. você ia contar a sua Vamos falar parte sério. da freira, né? Então, aí eu queria ser Clarissa. E Clarissa não tinha na minha região. E eu sempre fui muito dependente. Então, eu não era uma pessoa assim atirada de ir sozinha. Eu ficava falando pro meu pai, eu queria tanto ir para Belo Horizonte. Acho que era Belo Horizonte que tinha um convento de Clarissas. E meu pai fazia de conta que eu não estava falando nada. E ele não me levou. E eu guardei isso no meu coração e o Mazinho voltou do seminário. Nós já tínhamos combinado isso, porque nós dois, assim, apaixonados por Nosso Senhor, quer dizer, nós já éramos canção nova, minha gente. Né? Mas não sabia disso. E aí a gente retomou o nosso namoro. A gente tinha acho que 1 ano e pouquinho de namoro, bem no início do namoro. Uma das coisas que vocês podem testemunhar, então, que o amor tem que ser provado mesmo, né? O amor de vocês foi provado, né? Muito. Aí, vocês se permitiram provar, né? Sim, e depois eu me apaixonei por um outro rapaz. Meu Deus do céu. Gente, eu estou boquifechada aqui. Cada hora, o rapaz foi seminarista, ela quase foi freira. A mãe da Márcia era freira, o pai dela também era padre, foi quase padre. Eu tô... Dá um gole de água essa nova aí, porque eu tenho que tomar... Como é que foi o negócio aí? Pois é, então você apaixonou por outro. Sim, porque... Gente, o direito de nascer novela. Eu sempre tive um tipo... A gente não fala que a gente tem um tipo de pessoa. Sim. Que a gente gosta. Então, o tipo de pessoa que eu esperava um dia me relacionar era um homem alto, de olhos azuis. E eu, gente do céu, dá uma novela transparência entre nós existiu desde sempre. Eu cheguei no Mazinho e disse, você tá vendo aquele rapaz? Eu estou mexida com ele. Meu Deus do céu, gente. Quase matei, bichinho. Eu falei, então não sabe. Por fora, bela viola, por dentro, Pambolorento. É um ditado italiano. E tomamos o namoro. Aí, passou um tempinho, ele se apaixonou. Não, peraí. Gente, peraí, gente. Gente, eu tô aqui. Eu estou aqui, gente, arrepiado. Agora foi a sua vez, sem vergonha. Mas eu acho que isso... Peraí, deixa ele falar agora. Eu quero que ele fale agora. Olha assim. No meu tempo, que eu era sem Deus, longe de Deus. Longe de Deus, não sem. Eu ficava de olho na menina mais bonita na sala. Eu fui apaixonado por uma menina até os 15 anos de idade. Dos 7, eu tinha 6 anos, eu já era apaixonado. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingo de amor. Rapaz, ficava... Eu olhava o menino, ficava virando os olhos. Nada, nunca nem namorei esse menino. Né? E aí, nesse ano... Aí, nesse ano que eu já estava ali, pertinho de Deus, falei, não vou sentar para o fundo, vou sentar na frente. Estudar na cidade vizinha. Tentação. Para não ter provocação. Chega uma menina, linda, eu vi a criaturinha. Não, fora da curva a beleza dela. Como diz, né? Fora da curva a beleza dela. E a menina chegava para mim, você me empresta o seu caderno, vai? Ele estudava num lugar e eu no outro. Nós íamos juntos para a faculdade, né? Aí, um dia o caderno volta no meio da folha, eu emprestava, um dia voltou com Eu Te Amo no meio do caderno. Ela falou, ela escreveu, eu acabei, lógico, né, dizendo, aí ela com toda a segurança, nós rezamos. Bem o seguinte, a gente rezava antes de ser eclesiástico, o eclesiástico diz assim, mais vale... Vou chamar um intervalo aqui, tomar mais água nessa nova, porque essa história, gente, tá intrigante essa história. Tem mais aí. Aguarda aí, voltamos já. Educação e Saúde. O Progem. CAC.
Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. O verão está aí! E junto desta estação ensolarada, já chegaram os novos vestuários Canção Nova. Estilo com propósito, evangelização para todas as idades. Conheça as novidades e adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo porta a porta. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Gente, hoje o nosso programa está pegando fogo. Pega e fala da nossa sobrinha lá, que tem a verdade, gente. É a verdade. Gente, hoje eu estou sabendo de como eu não sabia, eu estou aqui, boquinha fechada, eu falei vocês já. Nossa senhora. Mas, gente, se você quiser, a gente tem sempre a peregrinação Canção Nova. Se você quiser viajar conosco na peregrinação Canção Nova, com a Obra de Maria, uma parceria muito boa, você pode vir conosco, eu e Nelsinho. Em junho, nós vamos para Portugal, França, Bélgica e Alemanha. Nossa Senhora de Schoenstatt, 3 vezes admirável, Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, né? Em junho vai ser uma peregrinação maravilhosa muito peregrinação. boa, né? E é o seguinte, olha, com essa peregrinação, todo peregrino que vai, parte do que ele compra a passagem é para ajudar nossas missões no exterior. Tem o meu Francisco, que é o nosso câmera, né? Câmera papai aqui, ó. Papai há pouco tempo, morou na Terra Santa. Quantos anos, Francisco? 2 anos e meio. Então, o que vai para manter nossa missão no exterior. Por isso que a gente usa da nossa imagem, convida você para ir com a gente nesse sentido, para ajudar a nossa missão lá fora do país. É isso mesmo. E outubro morou na Terra Santa. Em outubro nós vamos para Terra Santa. Terra Santa, Itália. Terra Santa, Itália. Uma peregrinação também muito boa. Você imagina o seguinte, o padre lê o Evangelho, agora eu faço isso, leio o Evangelho e fala assim, palavra da salvação? Olha a voz, Senhor. Palavra da salvação? Glória a vós, Senhor. Glória. Aí, o padre fala assim, e este Evangelho que acabei de ler aconteceu aqui. Ó, aqui, muito interessante. Gente, se você quiser rever esse programa, eu acho que até eu vou rever o programa, você pode entrar no Canção Nova Play no YouTube. E você pode interagir conosco, minhafamilia@cançãonova.com. No Face também, Face TV Canção Nova. E todas as mídias sociais, todas as músicas do Diácono Nelsinho estão nas mídias sociais, plataformas digitais. Você entra nas plataformas digitais,
e ouve todos os CDs do Diácono, né? Agora, a nossa conversa é muito legal o seguinte. Vocês têm 3 filhas, e essas histórias que vocês viveram ajudaram vocês a entender as suas filhas, a dialogar, a não se assustar. Ai, meu Deus, que tem paz, escandaliza, né? Então você vê que eles se acolhidos, elas se acolhidas por vocês, compreendidas, porque vocês também experimentaram as coisas da juventude, todo mundo passa, não é? Não adianta abafar as coisas. Então, acho que sendo muito legal essa conversa. Não, senão, Diácono, desculpa, a gente poderia até chegar aqui e falar, nossa, a gente foi um namoro santinho. A gente viveu as dificuldades. Teve dia de eu falar, minha filha, você precisa dar uma caprichadinha nessa roupa aí, porque eu sou seu pai, mas eu sou homem, então eu não vou cobiçar, não vou te olhar com cobiça. Não são feias as 3, né? Não, são lindas. Mulherão. Cada uma que é outra. E aí eu falava assim, então, você precisa despertar nos rapazes a beleza pelo que você é, não pelo que você mostra. Então, isso sempre fez parte da nossa formação. E tudo que a gente viveu, a gente partilhava. Principalmente a Celene, porque 3 mulheres, né? E essas histórias que a gente contou, que a gente riu, e tudo que a gente foi partilhando aqui, Elas a gente sabem todas. E da minha mãe. Todas. Porque minha mãe ama contar a história. Então, quando elas iam dormir na casa da minha mãe, era no mesmo quarto juntinho. Não, e contava a história dela. Porque também. Minha mãe amou meu pai. Foi o único namorado dela. Ela começou a gostar do meu pai com 13 anos, casou com 22, foi o único rapaz que ela amou na vida. Então, minha mãe me ajudou muito também na educação das meninas, em falar sobre afetividade, sobre a sexualidade, sobre o namoro. Às vezes, o que eu tinha receio de comentar, a dona Célia não tinha, não. Não tinha, não. Não tem. Nada. E a riqueza? A riqueza das histórias que a gente contava para elas. Na situação da Celene ter se encantado por um rapaz, de eu ter me encantado por uma menina. A gente fala apaixonou, não é? Encantou. Encantou com a beleza, né? Namoro é namoro, né? Encantou com a beleza. A gente aproveitava para falar sobre escolhas. Falou, olha, tá aí um exemplo do que escolher. A vida da gente é feita de escolhas. A Celene teve, diante dos olhos dela, o mais bonito. E era mesmo, minha gente. Ela teve o mais bonito, o que aparentemente seria um complemento melhor para ela. Mas ela, a hora que viu... Mas poderia ter também um par de antena mais bonito depois, né? Exatamente. Então, a gente já aproveitava para falar dessas situações. Eu acho interessante que as pessoas, às vezes, elas invocam, né? De um rapaz aí falando comigo aí, e ele partilhando que a namorada dele tinha deixado ele, pôs chifre nele. Eu falei, não, rapaz, depois eu comuniquei com ele virtualmente, né, falando com ele. Ele falou, não, rapaz, esse negócio de chifre é coisa que os outros põem na cabeça da gente, isso aí não existe, isso aí é coisa que os outros põem na cabeça da gente. Não. Aí ele falou pra mim, muito obrigado, já que só sabe as palavras, fiquei bem agora. Mas tudo bem, por essa parte. Gente, mas nós estamos falando da realidade do dia a dia, que hoje não tem essa coisa muito da fidelidade, né? Muito da... Então, hoje em dia as coisas estão muito assim, né? Mas é bonito ver essa história de vocês, e essa história de vocês construíram a história das suas filhas. E assim a gente também. A gente assim também. Mas sabe o que eu gostaria de saber? Nós falamos bastante do namoro, mas o noivado é uma parte muito importante do relacionamento, né? Do noivado até o casamento. Como é que vocês viveram isso? Como é que vocês passaram isso também para suas filhas? Então, eu, por causa do meu chamado, Deus sempre me atraiu em primeiro lugar. Eu fiquei noiva em dúvida. Sim. Então, dentro do meu coração era assim, eu amava tanto o Mazinho, que eu não conseguia entender se o amor que eu tinha por ele era um amor de um irmão, porque a gente pensa em pessoas amigas. Nós éramos transparentes ao fio de cabelo, né? Muito amigas. Então, eu não sabia se eu amava o Mazinho, porque ele era muito meu amigo, e por isso eu não o amava para casar. E também eu tenho um outro fator na minha história, que eu sofri uma molestação sexual de um tio-avô. Então, isso também travou o meu relacionamento, o meu medo do casamento. E o Mazinho sabia tudo. Nós sabíamos tudo um do outro.
A gente gastou o nosso namoro para conversar, para se conhecer de fato. Namoro é conhecimento mesmo. Claro que beijava, claro que abraçava, claro que tinha que vazar de situações, de lugar, porque a gente tudo funciona. 17 anos, 18, nós namoramos até os 22, tudo normal, né? Então, isso me levou numa angústia muito grande. Eu rezei, sempre rezei, mas para ficar noiva, eu aprendi da minha mãe assim. Isso é palavra de Deus. Enquanto você não tem a direita ou a esquerda, você segue em frente. A hora que Deus te falar com clareza, é para a direita ou para a esquerda, você toma a decisão e parte. Como eu não conseguia enxergar naquele momento, o Mazinho dizia, o nosso namoro já está caminhando, eu tenho certeza que eu te amo. Você pode não ter, mas eu tenho. Está na hora da gente ficar noivo. Ficamos noivos. Eu fiquei noiva com dúvida. Nós ficamos noivos durante a missa, a primeira missa carismática da nossa cidade. Né? Ficamos noivos e levamos a sério, e Deus foi me curando neste tempo. Através dele também. Com certeza, do respeito dele, daquilo que nós vivemos na nossa lua de mel, porque nós consagramos os 3 dias do nosso casamento, como Sara e Tobias. Então, isso tudo foi um tempo de muita cura para mim. E a gente conseguiu dar passos que, quando chegou o casamento, eu estava assim, na certeza de que era isso que eu queria, né? Branco em tudo, no vestido, na alma, nas flores. No altar, nos casamos durante a missa. O padre que nos acompanhava, que era, o Mazinho foi coroinha dele, eu trabalhei como secretária dele, ele é padrinho da Rafaela, de batizado, agora está no céu. Mas, assim, era um padre que nos conhecia profundamente. Quantos anos de casado vocês têm? 32. Ai, que legal, né? Que legal, gente. História bonita, né, gente? Dá pra gente perceber assim. Então, é muito bom ver essa história toda, que as fases foram vividas e respeitadas, né? Porque, às vezes, é assim, ó. Às vezes, um tem insegurança e o outro tá seguro. Sim. Aí segura o relacionamento. Ora inverte, o outro que nem seguro. Deus faz isso. Porque a palavra de Deus fala também assim, que as coisas de Deus são sempre 2 a 2, uma oposta à outra. Eu achei legal a explicação da sua mãe, a avó que falava que segue, na dúvida, vai reto. Quando Deus falar... Quando não tem a direita nem a esquerda, vai em frente. Vai em frente. Você não decide nada enquanto você não tem clareza. Nem pra e direita, hoje, nem pra esquerda. e hoje dentro da comunidade, eu me lembro de Dom Alberto falando isso pra gente, que em crise não se decide nada, é uma verdade. É verdade. É uma Olha, verdade. pode até parecer, né? que nós não falamos do tema, mas nós só falamos do tema. Do namoro ao casamento, qual é o papel dos pais? O que nosso diretor, José João, preparou aqui. Mas ainda eu vou falar pra vocês, eu tô com uma dor no pé aqui, eu tô aguentando mais, gente. Olha aqui o estado que tá esse pé. Que é isso? Olha aqui, gente. O dedo. Bem, não precisava tirar o sapato, meu bem. Não precisava? Pelo amor de Deus. Não precisava mesmo. Deu um close aqui, gente? Olha, eu quero Os contar. dedinhos. Deu um close? Olha o estado que tá isso aqui. Arrancou um pedaço da unha aqui. Sabe o que foi isso aqui, gente? Eu gosto muito de bicho, gosto de animal, né? Em casa tem um animal desse tamanho, do Lucas. Pode falar o nome dele. É um cachorro desse tamanho. Tem ele e tem um pretinho. O Tino. Meu pai, não, aquele Tino foi só Tino. Aí, soltamos ele, tinha um gato. Eles iam pegar o gatinho, estraçalhar o gatinho. Eu abri os braços aqui. Não. Se pôs na frente Na frente, meio de lado, assim. Mas o cachorro é tão... Ele não conseguiu fazer a curva. Eu tava de chinelo de dedo, ele me derrubou de frente. Saiu a tampa do dedo aqui. E sabe qual foi a expressão dessa senhora aqui? Não, gente. Sabe o que ela falou? Olha a intriga. Gente, Isso é uma intriga matrimonial. Olha lá, arrebentou outro chinelo. Estatelado de cara no chão, o dedo arrancou a tampa. Mentira, deixa eu contar. Eu tenho testemunha. A minha versão. Tinha visita em casa, eles foram rindo embora, falando que a Márcia, a preocupação dela. Nem pega o defunto aí, não. Você ri. O chinelo. Nem do céu, não foi isso, gente. Deixa eu explicar, senão ficar mal do meu foi? lado. Não, ele destatelou no chão. Aí eu falei, meu bem, vem, segurei, Não, sentou na foi o calçada. chinelo. Só que quando eu olhei assim, eu vi tudo ensanguentado e vi o chinelo quebrado. E o que eu lembrei? É o 5º chinelo, gente. É o 5º chinelo. 4 o cachorro comeu e o 5º ele quebrou. Falei, gente, mas o chinelo não tem jeito. Eu nem tinha lembrado dessa. Aí o Israel e a Camila
E o seu Sérgio, eu quero conversar com você, depois eu ouvi vocês quatro. Foram rindo de mim embora. Você viu que a Marcinha, maior xodó, que a Marcinha falou, olha o chinelo que arrebentou. E eu aqui. Então, tirei mesmo aqui, não tô vendo. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. E o pior é que depois tirei, tava com o celular, tem cá em cima. Tudo bate, não é verdade? Tudo. Mas, gente, falando de dor, e agora eu tô sem dor, tá? Beleza aqui, ó. O cheiro ficou ruim aqui, mas não tem problema. Vocês viram uma experiência muito bonita, quando ouviram no altar, ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Mazinho passou por um câncer, um momento bem difícil, bem doloroso, e o amor de vocês cristalizou, né? Hoje a gente olha vocês dois, parece, olha, a gente olha toda essa história, a Silene passou por um câncer, não é? A situação de vocês, quer dizer, vocês se entrelaçaram no sofrimento, na alegria, na tristeza, no sangue, na água. Em todos, e vocês não dá para ver um longe do outro. Então a gente quer louvar muito a Deus pela vida de vocês. Nós participamos muito da vida de vocês, na entrada de vocês, na Londrina querida. Grande abraço para Londrina. Beijo para a Martinha. Martinha, o Aires, a Macla aí, o pessoal do Paz da Terra, Edno, Flávia, todo esse povo bom aí, né? Então, que Deus abençoe vocês, viu? Foi muito bom. E vou estar mais vezes, contar a segunda parte, porque, gente, eu soube de coisas aqui, meu Deus. Eu quero assistir esse programa. Muito bem, minha gente. Finalzinho dos programas já, quero agradecer ao nosso diretor Zé João, Marlon, agradecer ao nosso câmera Francisco, Fábio. Gente, o programa vai ao ar, você não sabe o trabalho que dá para montar tudo. Não é fácil não, gente. Eu louvar muito a Deus. Depois tem a edição, tudo que é feito. Todo o pessoal da edição, agradeço muito a vocês. Sem vocês, nós não faríamos nada. Deus abençoe vocês. E tem agora, no final, essa oração que a gente faz, tão linda, nossa auxiliadora, né? Essa oração tem muitas casas, né? Na porta das casas. É uma oração forte a Nossa Senhora. Isso mesmo. Auxiliadora, a mãe da Canção. Nós temos o devocionário que a Graça Melros fez, devocionário Nossa Senhora Auxiliadora. E nós vamos rezar a ela agora, entregando a família de vocês, entregando essa alegria de vocês, e entregando a casa de vocês, o lar das suas filhas também, o nosso lar e o lar seu, que você que está em casa e acompanhou esse programa. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, das guerras e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado a você, contribuinte da Canção Nova. Nós precisamos da sua ajuda. Este programa maravilhoso foi ao ar por causa da sua contribuição. Ajude-nos. Ajude-nos a evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a Canção Nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração,
de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da presença de Deus. Saiba mais sobre este instrumento de fé e conversão em nossos canais de venda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do santuário do Pai das Misericórdias. Como é bom agradecermos ao Senhor. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas pra mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa! E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças pra nós e pra todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer pra Nossa Senhora. Todas as quartas às 8 da noite, Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Participe no Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista ou acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E se você já alcançou alguma graça através da Santa Missa pelo Clube da Evangelização, envie-nos seu testemunho pelo e-mail testemunhos@cançãonova.com. Programa livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Essa é a hora da misericórdia. É o momento em que todos nós somos chamados a meditar sobre a dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O alto preço
que Jesus, nosso Salvador, pagou na cruz para a minha e a sua salvação, para a nossa redenção. Por isso nosso coração se enche mesmo de gratidão a Deus, por tanto amor por cada um de nós, por ter enviado o seu único Filho para morrer na cruz e pagar as nossas dívidas. Só isso já seria motivo para nós louvarmos, engrandecermos a Deus o resto da nossa vida, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que você tem muitas graças aí para agradecer ao Senhor. E que bom que nós podemos entrar na sua casa agora para rezar juntos o texto da misericórdia. Que bom que você permite que nós entremos agora aí no seu trabalho. Que bom que você nos acompanha agora nesse hospital. Que bom que você está nos acompanhando nesta madrugada, você que vai acompanhar a reprise da Hora da Misericórdia. Que bom que você está abrindo o seu coração a Jesus misericordioso. Quero acolher também todos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa tarde. Sejam bem-vindos, é o próprio Pai misericordioso que acolhe a cada um, com certeza. E boa tarde, Padre Gevanildo, que alegria tê-lo aqui comigo hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Que bom que nós somos envolvidos por esse clima de misericórdia. Estamos num ambiente propício, estamos no Santuário do Pai das Misericórdias, onde esse bonito e grande santuário tem essas dimensões grandes e muitas portas. Você que veio ou que não veio experimentar isso, é porque o Senhor, Ele tem muitos acessos ao seu coração. O Senhor, Ele quer que nós façamos essa experiência de adentrar o seu coração misericordioso, o seu coração rasgado pela lança na cruz. A imagem de Jesus misericordioso mostra isso. É um Deus que tem o seu coração aberto para que nós possamos entrar e encontrar refúgio ali. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos acompanha neste momento para rezar este texto da misericórdia. Que esse clima de misericórdia, que esse clima de aconchego, de lugar para descansarmos, também alcance o seu coração hoje. Talvez você se encontre agitado, preocupado, cheio de situações para resolver. Pare por um instante e deixe que a misericórdia do Senhor, Ele alcance você. Alcance aí essa sua situação e então nós poderemos descansar tranquilamente nos braços desse Pai que nos ama. E como precisamos desse descanso, não é mesmo? Esse é o momento para você repousar aí no colo do Pai e deixar mesmo que as suas forças sejam recarregadas. Estamos aguardando também as suas intenções. Você pode enviar através do e-mail terçodamisericórdia@cançãonova.com, terçodamisericórdia@cançãonova.com. No Facebook, agora mesmo você pode colocar lá as suas intenções, tá bom? Terço da Misericórdia CN, Terço da Misericórdia CN, e você pode nos seguir também no Instagram, TV Canção Nova. E se você tem algum testemunho, por favor, manda para nós esse testemunho, não é? Através do e-mail que eu já passei para você, terçodamisericórdia@cançãonova.com. Eu acolho toda a equipe que está aqui hoje conosco, já apresentando cada um aqui na Gota da Misericórdia, a começar pela Joana, né, Joana? Também o Guilherme, o Caleu, o João Marcos, o Augusto, o Valdir Fagundes, o Elias Júnior, o Leandro Baboni, o Márcio Custódio, o João Henrique, enfim, toda a equipe. Nós colocamos a família de cada um agora na Misericórdia Divina. E lembrando, né, que em breve nós teremos aqui na Canção Nova a Festa da Misericórdia, de 26 a 28 de abril. Enquanto há tempo, recorram à minha misericórdia e que você possa mesmo se programar para viver conosco, para estar conosco nesta linda Festa da Misericórdia, que foi mesmo um sonho do coração do próprio Deus. Jesus misericordioso também anseia pela sua presença. E nós temos o devocionário, a Divina Misericórdia, não é? Para você que quer se preparar para a Festa da Misericórdia. Jesus ensinou a Santa Faustina, não é? Que nós precisamos nos preparar para a festa através dessa novena que você pode também adquirir, tá bom? Então adquira já a sua para que você possa também rezar em família e se preparar para esse momento tão especial. Nós temos aqui várias intenções, não é, Padre? Já queremos acolher? Sim, temos, graças a Deus. As nossas intenções é a possibilidade que nós temos de encontrar a Deus, né? Deus permite que experimentemos algumas coisas na nossa vida
para que nós estejamos mais perto dele. E as intenções que nós temos aqui, quero rezar aqui pela Maria das Graças, ela é de Altos, no Piauí, pedindo pela família, pelo irmão Emanuel, pelo grupo da Legião de Maria e por toda a comunidade. Está aqui, Maria, a sua intenção, nós apresentamos aqui na Gota da Misericórdia. Quero rezar também pela saúde de minha mãe Terezinha. A pessoa também está aqui, deixou seu pedido dizendo: Jesus, eu confio em vós. Está aqui também na Gota da Misericórdia. E a Lucilene, de Montes Claros, em Minas Gerais, está aqui agradecendo a cura de câncer. Glorificamos a Deus, louvamos a Deus, né, por esta graça, por esta cura acontecida também. Essa é a base do terço da misericórdia, da devoção à divina misericórdia. O Jesus, eu confio em vós. Então nós aprendemos que a cada intenção que nós apresentamos para Jesus nesta hora, nós dizemos: Jesus, eu confio em vós. Vamos rezar pela nossa família? Jesus, eu confio em vós. E assim, cada intenção que eu rezo por vocês que estão aqui, as intenções, quem está em casa, quero rezar mais uma vez pelos desempregados. Sempre quando eu rezava o terço da misericórdia em Curitiba, pela rádio, muitos pedidos de pessoas que estavam desempregadas. Eu tenho certeza que ainda assim, talvez você esteja em casa, porque hoje você não está trabalhando. Eu estou rezando por você, dizendo que eu confio em Jesus, e você também precisa professar a sua fé, porque o Senhor abrirá as portas do emprego a você. Amém. E nós vamos já então preparar o coração para acolher o diário de Santa Faustina, né? E falando em desempregados, eu quero colocar meu irmão Evandro, a minha cunhada Kátia, meu sobrinho também Eduardo, que estão desempregados, pedindo a Deus essa graça, e nós confiamos, não é? Vamos dizer juntos? Jesus, eu confio em vós. Vamos ler do diário de Santa Faustina. A gente sempre fala do diário, porque esse aqui são os escritos de Santa Faustina. Jesus se revelou a ela, a Santa Faustina, década de 30, 40, de 1900, né? Faustina, 1939, quando ela começou a escrever o diário, estava faltando pouco tempo, antes um pouco da sua morte, ela escreveu. São revelações de Jesus a ela. O próprio Jesus apareceu a ela e pediu para que ela começasse a falar para o mundo da sua grande misericórdia. O próprio Jesus, numa parte do diário, diz: Faustina, fala ao mundo da minha misericórdia. É esse o maior atributo de Deus. Deus é misericórdia. Por isso que sempre nós lemos, porque aqui está a fonte, aqui está a origem da devoção à divina misericórdia. Hoje nós vamos ler o parágrafo 742, onde diz: minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deves ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Essa é a palavra que Jesus disse a Faustina. Faustina, se você é a primeira a crer e a criar essa devoção no teu coração, você também precisa ser a primeira a ter atos de misericórdia. Uma das experiências bonitas que nós fazemos com a divina misericórdia é que também nós vamos aprendendo a ter misericórdia das pessoas que estão perto de nós. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos cheios de misérias, cheios de pecado, mas nós descobrimos que o Senhor nos ama, que Ele é misericórdia. Então, se eu sou digno de misericórdia, mesmo tendo muitos pecados, a tendência e o natural deve ser eu olhar para o outro e também ter misericórdia. O próprio Jesus no Evangelho, quando ele conta a parábola de um homem que tinha uma dívida enorme para pagar, e ele chegou diante do seu patrão, e o seu patrão disse:
vai, eu te perdoo da tua dívida. Ele encontra uma pessoa, um empregado dele, que também devia, mas era uma quantia tão pequena. E o que ele faz? Ele não perdoa. Ele pede para que coloquem aquele homem na prisão. E então o dono, aquele patrão, o maior, chega para ele e diz: eu tive misericórdia de ti. Você também não deveria ter misericórdia do teu irmão? E assim, Faustina, ela foi aprendendo a ter misericórdia. O primeiro lugar que Jesus quer imprimir a sua misericórdia não é nos outros, mas é em mim mesmo. Porque quanto mais eu me aproximo do coração de Jesus, mais eu vou me tornando semelhante a Ele. Numa parte do diário, Santa Faustina faz uma oração, não assim como nós rezamos, que nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas Jesus ensina ela a fazer uma outra oração: Faustina, queira ter um coração igual ao meu, como o meu, não semelhante. Por isso que nós precisamos que, com a devoção à divina misericórdia, o nosso coração não se torne apenas semelhante, mas que seja o coração do próprio Jesus a agir. Portanto, meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a ter misericórdia. Eu preciso aprender a ter misericórdia. E Jesus diz a ela: olha, mostra-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. A misericórdia não tem lugar, a misericórdia não tem tempo. É todo tempo e todo lugar que eu e você precisamos ser misericordiosos. Precisamos perdoar assim como nós somos perdoados pelo próprio Deus. Portanto, sejamos misericordiosos também, porque assim é desejo do coração de Jesus. E vamos pedir juntos, não é? Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Bate no peito e fala isso. Jesus, dá-me um coração igual ao teu. É o que nós desejamos, é o que nós queremos hoje. Eu quero colocar as cidades que estão aqui, também as pessoas, né, representando as suas cidades. Olha, Altos, Piauí, tem gente de Porto Real, Rio de Janeiro, tem de São José dos Campos, São Paulo. Vai levantando o braço aí. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Mojimirim, São Paulo capital, BH, Betim, Montes Claros, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos agora colocar as nossas intenções. Fica de pé, você que pode, e vai apresentando mesmo a Jesus agora o que você veio buscar aqui. E você que nos acompanha agora aí pela TV, o que você quer alcançar de Deus? Qual graça você agora precisa, necessita para você, para alguém da sua família, para alguém que está enfermo, doente, para alguém que está no pecado e que precisa hoje sair da vida velha, deixar de ser um homem velho, uma mulher velha e voltar para Deus. Apresente agora todas as pessoas que você conhece e necessitam da misericórdia divina. Eu quero colocar especialmente os sacerdotes hoje, né? Na pessoa do Padre Givanildo, todos os sacerdotes da Canção Nova, especialmente o Padre Jonas, não é? A Santa Faustina, uma vez pergunta para um serafim que durante 13 dias foi levar Jesus Eucarístico para ela, e em certo momento ela pergunta assim: eu não poderia confessar-me contigo? Ela perguntou para o serafim porque ela tinha essa dúvida, e ele responde: nenhum espírito do céu tem esse poder, só o sacerdote, de absolver os pecados. Reze pelo seu sacerdote agora. Reze por todos os sacerdotes que você conheceu ao longo da sua história e peça que a misericórdia de Deus envolva cada um deles, que vivem tantas lutas, não é? Tantos sofrimentos, alguns enfermos, alguns até mesmo em depressão, e alguns que lutam para poder evangelizar sozinhos, não é? Tantas paróquias no nosso país. Então agora vamos rezar pelos agonizantes, pelas almas do purgatório e todas as pessoas que pediram as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Faustina Kowalska, por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu tenho aqui o testemunho de alguém que está aqui, a Esther Aparecida. Ergue o braço, Esther. Ela é de Mojimirim, ela diz assim: antes de tudo quero dizer que amo a Canção Nova e acompanho todos os dias o texto. Em 2007 recebi o diagnóstico de linfoma, câncer linfático. Confesso que chorei muito já pensando na morte, mas com muita fé em Jesus misericordioso e a intercessão de Nossa Senhora, me tranquilizei e fiz o tratamento quimioterápico. Em 2008 tive alta, mas em 2011 a doença voltou. Precisei então fazer um transplante de medula autólogo, da minha própria medula, mas o resultado não foi satisfatório. Precisava então fazer um transplante de medula halogênico de outra pessoa, no caso de irmão, e teria que ser filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu só tenho uma irmã, o que diminuía a porcentagem de compatibilidade, mas me apeguei muito em Jesus e com muita fé fiquei tranquila, pois sabia que já tinha dado tudo certo. Quando o médico deu a notícia que minha irmã era 100% compatível, nós nos abraçamos, choramos e louvamos a Deus pela grande graça. Em 2013 fiz o transplante, passei por momentos difíceis. Foram dias de muita luta, fé e esperança, mas graças a Jesus misericordioso que me deu forças e a minha irmã, que também é uma mulher de muita fé, sempre esteve ao meu lado, hoje estou aqui para testemunhar essa graça. Eu creio, por isso até a minha última respiração, até a última batida do meu coração, eu vou sempre dizer: Jesus, eu confio em vós. Levanta o braço, Esther Aparecida, a irmã que fez, a doação da medula. As duas estão emocionadas porque o nosso Deus é maravilhoso. Então vamos dizer juntos: ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos abraçar e no 3 dizer juntos: viva Jesus! 1, 2, 3... Viva Jesus!
A seguir, Ofício da Imaculada Conceição. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas pra mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa! E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Pra nós e pra todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer pra Nossa Senhora. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Programa livre para todos os públicos. A paz a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos juntos cantar os louvores à Santa Mãe de Deus. Estamos na Capela Santa Francisca Xavier Cabrini, localizada anexo ao Colégio Boni Concili, em São Paulo. Quero acolher você e suas intenções. Quero acolher desde já a Edna e o Vitébio que está conosco. Sejam bem-vindos.
Santo Irineu nos diz: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, o que uma vez por incredulidade o desfez, a outra pela fé. Neste momento eu quero te convidar a colocar as intenções do seu coração. Que Nossa Senhora possa nos ajudarmos a sermos obedientes, sim, à vontade de Deus. Coloque também a sua família, coloque o seu filho que está passando por uma dificuldade, coloque também o seu trabalho. Quantas dificuldades nós enfrentamos. E neste momento eu quero te convidar a rezar conosco este hino ao Imaculado Coração de Maria. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo, Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizei, anunciai os grandes louvores à Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem, estrela da manhã. Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa ilusão. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tens vosso trono sobre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos
Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós lentastes o sumo Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria nolo deu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus, vós, Virgem dos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estás de ouro ornada. Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa, e porta que estais para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, vosso nome, e os servos vossos usam sempre amado. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para quem nossa guia. Vá de vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos na eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento eu quero acolher a Maria Palmira,
que vai nos contar um pouco do colégio e dessa capela. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês contando um pouco da nossa história. Nós estamos na capela do Colégio Boni Concili, uma escola fundada há 114 anos pelas missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que tem como fundadora Santa Francisca Xavier Cabrini, a padroeira dessa igreja. Santa Francisca Xavier Cabrini foi apontada pelo Papa João Paulo II como a missionária da nova evangelização. Ela, desde criança, sentia arder em seu coração o grande desejo de levar o amor do coração de Jesus a todos os lugares por onde ela estivesse. E a sua primeira missão foi com a educação. Lá na Itália, ela viveu num momento de grandes dificuldades, numa Itália anticlerical, maçônica, e ela, mesmo diante de todos esses desafios, com uma profunda espiritualidade que foi alimentada por sua família, não desistiu e, como educadora, iniciou um novo caminho para a educação. Ela acreditava que a mudança e o futuro, tanto da Itália quanto do país, do mundo, só poderia acontecer com e através da educação. Por isso, a sua grande preocupação sempre foi educar a mente e formar os corações dos nossos jovens. Por isso, as nossas escolas têm esse objetivo. Não só trabalhar com o intelecto, mas preparar esses jovens para que eles sejam futuros evangelizadores. Acolhendo, agradecer a vocês que nos acompanharam neste momento, rezou conosco, entregou a sua vida neste momento. Quero agradecer também vocês que nos ajudaram, né, os músicos. Que Deus abençoe a vocação de vocês também. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Viva a experiência da misericórdia de Deus por meio da oração e meditação das Sagradas Escrituras. Reze comigo de segunda a sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença?
E se fosse logo após um sorrindo para a vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Eu, Padre Givanildo Xavier, convido você para um roteiro especial que percorrerá Portugal, Itália e Terra Santa. Iremos ao Santuário de Fátima, em Portugal, e conheceremos na Itália, Roma, além de trilhar os passos de Jesus na Terra Santa. Saída, 27 de março. Venha peregrinar conosco. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos juntos. Vamos orar ao Pai, vamos falar ao Pai das Misericórdias. E nós temos meditado já nesses últimos tempos, né? Temos sempre pegado um trecho da Palavra de Deus, especificamente dos Salmos, para falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Davi e os outros autores do Salmo, eles conversavam com Deus, que é Pai. E a gente quer fazer isso também nessa hora. Pedir que o Pai das Misericórdias nos ajude, nos auxilie e que através dos Salmos nós entremos em comunhão com Deus, com o Criador, com o nosso Deus que é Pai. É o Salmo 85, versículos 2 até o versículo 4. Salmo 85, de 2 a 4. Senhor, foste bom com tua terra. Trouxeste de volta os exilados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cancelaste todos os seus pecados. Renunciaste a todo o teu furor e acabaste com a tua ira. Meu irmão, minha irmã, o salmista canta esta beleza do povo de Deus ter retornado à casa. O salmista canta o perdão de Deus. Deus deu uma nova chance para o seu povo. Deus realmente, Ele não se cansa. O Pai, Ele não se cansa de perdoar, de acolher, de incentivar os seus filhos na caminhada. Aqueles exilados de Jacó, ou seja, o povo de Deus, infelizmente tinha sido escravo, infelizmente sofreu porque não tinha o templo, porque não tinha ali a Torá, a palavra, mas ao voltar é expresso, através desse retorno, fica expressado o perdão de Deus. Fica expressado o quanto Deus ama o seu povo e o quanto Ele quer bem o seu povo. Então Deus deu a possibilidade do seu povo de retornar, de regressar à pátria. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Jerusalém é a nossa pátria, Jerusalém era a pátria daquele povo. Em Jerusalém houve a grande manifestação de Deus, a grande manifestação do Pai, o amor do Pai, porque foi ali, em Jerusalém, que nosso Senhor deu a vida por amor a nós. Existia ainda, é claro, uma profecia a respeito desse monte Sião, desta colina encantadora, mas já naquele tempo, Jerusalém já era vista como uma cidade santa. E o povo de Deus acorria para lá. E o povo de Deus que estava exilado se alegrou porque voltou à casa de Deus, voltou à sua terra. Meu irmão, minha irmã, é uma prefiguração
daquilo que nós vamos um dia viver, com a graça de Deus, com a graça do Pai. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos de passagem. E a nossa pátria não é Cachoeira Paulista, São Paulo ou qualquer outra cidade, não. A nossa cidade natal, a nossa terra e a terra prometida é o céu. É para lá que nós queremos caminhar, é para lá, e é lá que nós queremos chegar. Aquele povo exilado voltou para casa, para Jerusalém, para a Terra Santa. Nós, no nosso exílio de hoje, nas nossas dificuldades de hoje, precisamos nos colocar em marcha para chegar também à Terra Santa, para a vida eterna. E como é que eu me coloco em marcha? Me coloco em marcha quando eu estou em sintonia com Deus. Eu me coloco em marcha quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu vivo a caridade. O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, era chamado a ouvir e a praticar a palavra. No Novo Testamento, em Jesus Cristo, o que Ele ensinou também a ouvir e a praticar a palavra dEle e a crer que Ele era o Salvador. Nós que somos esse novo povo, nós somos o povo de Jesus, precisamos também acolher a sua mensagem, a sua palavra e viver a sua palavra. Enquanto nosso Senhor não me chama e não te chama, se coloque a caminho, meu irmão. Se coloque ao caminho, minha irmã, e procuremos ser dóceis ao Espírito Santo, dóceis à palavra de Jesus e nos coloquemos realmente em marcha. Em marcha de viver a palavra, em marcha de viver essa sintonia com Deus, em marcha de viver a vigilância. As tentações são grandes, não são? São imensas. O caminho largo da perdição nos é proposto sempre. O caminho estreito que nosso Senhor propõe é um caminho de santidade, é um caminho difícil, sim, mas depois de toda e qualquer provação, pela fidelidade, mas é claro também pela misericórdia de Deus, nós haveremos de entrar na glória, de entrar nesta terra prometida. Meu irmão, minha irmã, façamos todo o esforço para estarmos então em sintonia com Deus, para estarmos em sintonia com o nosso Pai. Diante das tribulações, diante das dificuldades, não vamos arrefecer, não vamos desistir, mas vamos insistir. E o Senhor, Ele perdoou aquele povo. E o Senhor, com certeza, Ele tem esse perdão também para me dar e para dar a você. Que você possa recorrer, então, à misericórdia de Deus. Que você possa recorrer, então, ao perdão de Deus. Desde já vai pedindo esse coração contrito, esse coração arrependido, esse coração que andou exilado, que fez a escolha pelo exílio, porque quis abandonar a Deus. Mas agora nosso Senhor me chama e te chama a voltar à casa dele. Nosso Senhor nos chama a voltar para os seus braços de Pai. E Ele tem perdão para mim e Ele tem perdão para você. Aqui diz o salmista: perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados, renunciaste ao teu furor e acabaste com a tua ira. Ele poderia muito bem nos castigar, Ele poderia muito bem nos exterminar, mas Ele deu uma nova chance lá para aquele povo e me dá uma nova chance e dá uma nova chance também para você. O Senhor, Ele cancela as nossas culpas desde que nós nos arrependamos, desde que nós nos voltemos para Ele e nos coloquemos em marcha. Por isso, levanta a cabeça, retoma, sendo possível, busque fazer um bom exame de consciência, busque a confissão aí na sua paróquia, em alguma realidade, de mutirão que tenha. Busque o perdão de Deus. Desde já, se coloque na presença de Deus
desde já, retorne com o seu coração arrependido para o Senhor e se coloque em marcha. Se coloque de prontidão em viver a palavra, em falar com Deus. Apresentamos todas as nossas intenções ao Pai e que Ele nos dê esse coração contrito e arrependido e que Ele possa nos acolher e nos perdoar. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre a água que você apresenta também, que dê saúde do corpo para a sua alma. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Canção Nova Notícias. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Faça uma experiência de cura e libertação com os produtos de evangelização da Canção Nova. Conheça meu livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais, onde partilho da minha trajetória até o sacerdócio. Apresento a você também o Devocionário de São Bento, que com poderosas orações te ajudarão a vencer todas as investidas do mal. E o CD, A Cruz Sagrada, Seja Minha Luz, que contém orações e canções que serão alimento para a sua alma. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança na certeza que o Senhor virá, Ele voltará.
Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Pra nós e pra todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer pra Nossa Senhora. Boa noite. Boa noite. Confira os destaques do Canção Nova Notícias desta terça-feira. Santa Sé publica mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. Cardeal George Pell é condenado pela justiça australiana por abuso de menores. Acionistas da Embraer aprovam o acordo de venda da empresa para a Boeing. Como os mitos sobre vacinas atrapalham as campanhas de imunização. Os impasses com a reforma da Previdência. Primeira etapa de tramitação da proposta é adiada para depois do Carnaval. Grupo de Lima rejeita a intervenção militar da Venezuela. Missa marca primeiro mês do rompimento da barragem da Vale em Minas Gerais. Série especial de Brumadinho, o difícil recomeço da cidade após a tragédia. O Canção Nova Notícias está começando. Divulgada hoje pela Justiça da Austrália a condenação em primeira instância do cardeal George Pell. O religioso foi condenado por abuso de menores nos anos 90. George Pell, de 77 anos, foi condenado em primeira instância por agressão sexual contra 2 menores de 12 e 13 anos. Isso quando era bispo auxiliar de Melbourne, no início da década de 90. A decisão do Tribunal Australiano é de 11 de dezembro, mas foi publicada somente hoje. Na declaração aos meios de comunicação, o diretor interino da sala de imprensa da Santa Sé, Alessandro Dizotti, afirma que a notícia certamente chocou muita gente. Disse ainda que a Santa Sé reitera o máximo respeito pelas autoridades judiciárias australianas, mas que aguarda agora o processo de apelação, recordando que o cardeal Pell se declara inocente e tem direito de defender-se até o último grau. E ha il diritto di difendersi fino all'ultimo grado. A fim de garantir o curso da justiça, acrescenta Dizotti, o Papa Francisco afirmou as medidas cautelares já adotadas com relação ao cardeal. Até a avaliação definitiva dos fatos, Pell está proibido do exercício público do ministério e de contato de qualquer modo com menores de idade. George Pell foi feito cardeal em 2003 e desde então vivia no Vaticano. Em 2014, assumiu a prefeitura da Secretaria para a Economia. Fazia parte também do C9, o grupo de cardeais que ajuda o Papa Francisco na reforma da Cúria Romana. Desde que as investigações na Austrália começaram, ele foi afastado de todas essas atividades. Em entrevista à Reuters, o presidente da Conferência Episcopal da Austrália afirmou que todos são iguais perante a justiça. Diz confiar que o sistema jurídico da Austrália vai seguir com o processo e levar em consideração o recurso apresentado pelo advogado de Pell para que as investigações continuem. O arcebispo também garante que os bispos rezam por todos aqueles que sofreram violências e por seus entes queridos e se comprometem a fazer todo o possível para que a igreja seja um lugar seguro para todos, especialmente para os jovens e mais vulneráveis. A Santa Sé publicou hoje a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano. Lízia Costa. A mensagem deste ano tem como título: A criação encontra-se em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Na mensagem, o Papa fala sobre quanto o pecado nos tira da responsabilidade do comprometimento com Deus, com os outros, conosco e até mesmo com o meio ambiente. No texto afirma ainda que quando no nosso coração nós não mantemos um desejo pela Páscoa, pela ressurreição, nós nos apegamos à lógica do possuir cada vez mais aqui nessa terra.
O Papa escreve ainda que a ambição, o desinteresse uns pelos outros, nos leva à exploração, seja da pessoa, seja do meio ambiente. E passamos a confundir o nosso desejo com o direito. Ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, torna-se lícito. Para vencer este egoísmo, para vencer estes vícios, o Papa Francisco indica viver um bom caminho quaresmal, regado, é claro, pela oração, pelo jejum e pela esmola. O texto completo, essa mensagem completa para a quaresma, você encontra no nosso site noticias.cançãonova.com. Vale a pena ler, meditar, pegar mesmo as indicações do Santo Padre para viver bem a quaresma deste ano. Lízia Costa para o Canção Nova Notícias. No Peru, temporais nas regiões costeiras prejudicam moradores e provocam muita destruição. Nos últimos 5 meses, dezenas de pessoas morreram por causa das tempestades. Atravessar a estrada inundada só de pá mecânico. Ou com auxílio de tratores. A água arrasta tudo pela frente e deixa os peruanos estáticos. Eu não posso cruzar a estrada, o córrego inundou. Está chovendo desde as 9h15 da noite de ontem. O comboio de caminhões arrisca atravessar o trecho alagado. E os que estão a pé improvisam um modo de cruzar o local. Estou convocando o presidente Martim Vizcarra para vir à região, ver o que estamos precisando. Por favor, a construção de uma ponte sobre o córrego de São Francisco é uma prioridade. O governo enviou alimentos e água para a região afetada, onde várias pontes ficaram destruídas. As chuvas intensas nas regiões costeira e central do Peru começaram em setembro do ano passado e já provocaram a morte de 50 pessoas. 2 delas num deslizamento de terra em Huancavelica, nesta segunda-feira. Meteorologistas alertam que o fenômeno El Niño vai trazer mais chuva forte no mês de março. Em São Paulo, a chuva provocou mais de 400 quedas de árvores entre ontem e hoje. Sidney Fernandes. Os paulistanos tiveram um dia difícil e ainda enfrentam problemas provocados pelo excesso de chuva. Somente hoje, o Corpo de Bombeiros registrou 244 quedas de árvores. Entre ontem e hoje, mais de 400 árvores foram ao chão. Houve ainda mais de 20 chamados pelo Corpo de Bombeiros para desmoronamentos ou deslizamentos. Pela manhã, a cidade registrou 150 quilômetros de lentidão. O temporal provocou transtornos também nos aeroportos. Em Guarulhos, 28 voos saíram com atrasos. E em alguns pontos da cidade, moradores reclamaram da falta de energia. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. O dia vai ser chuvoso entre Paraná, São Paulo e o centro aqui do Mato Grosso do Sul. E a chuva deve ser forte nesses 3 estados. Nas áreas onde o verde é mais escuro aqui, no Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, também em parte aí do centro-oeste da região norte e entre Maranhão e Rio Grande do Norte, pode chover a qualquer hora do dia. Sol entre pancadas de chuva nesta área verde aqui mais clara, entre as regiões norte, nordeste e parte do sudeste, também aí Brasília e Goiás. Agora o tempo vai ser firme e ensolarado em Sergipe e Alagoas, em Roraima e no Rio Grande do Sul. Vamos conferir as temperaturas em algumas capitais. Em Maceió, mínima de 24 graus. No Rio, máxima de 30. E em Campo Grande, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Reinaldo. A seguir, o mito das vacinas para as campanhas de imunização. E ainda nesta edição, a segunda reportagem especial sobre Brumadinho e os problemas enfrentados pelas cidades mineradoras na região. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado.
As suas manhãs de fevereiro com mais leveza, alegria e informação. Eu espero por você neste cenário juntinho da natureza, tratando de assuntos do seu interesse, da mulher e da família. Programa Manhã Viva, temporada de verão, começa às 9h40, nas manhãs da Canção Nova. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Os acionistas da Embraer aprovaram o acordo de venda da empresa para a Boeing. A assembleia foi realizada na manhã de hoje na sede da fabricante brasileira em São José dos Campos, interior paulista. O Sindicato dos Metalúrgicos disse que vai recorrer da decisão. Em nota, a Embraer informou que 97% de todos os votos válidos foram favoráveis à transação. O acordo prevê a criação de uma nova empresa avaliada em 5 bilhões de dólares, o equivalente a 20 bilhões de reais. O controle ficará com a norte-americana Boeing, que terá 80% de participação. A fabricante brasileira ficará com os 20% restantes. Na nossa opinião, a Embraer é um patrimônio do povo brasileiro e o que está acontecendo fere a soberania do nosso país e é um crime lesa pátria. A pedido do Sindicato dos Metalúrgicos, a Justiça Federal de São Paulo suspendeu a Assembleia na semana passada. No entanto, ontem, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região revogou a liminar. O sindicato informou que vai pedir a anulação dessa Assembleia. Muitos acionistas não vieram até a Assembleia justamente por conta disso, ter ficado sabendo de última hora que a liminar do sindicato foi cassada. E principalmente porque o governo federal não esteve presente. Nós achamos que uma decisão tão importante, que é a venda de uma das principais empresas do nosso país, tem que ter a presença do governo federal e o governo federal ele tem que se posicionar. Em nota à imprensa, o presidente da Embraer disse que essa parceria posicionará as duas empresas para oferecer uma proposta de valor mais robusta aos clientes e investidores, além de criar mais oportunidades para os empregados. O presidente da Boeing falou que essa parceria global estratégica tem como base o longo histórico de colaboração entre as duas empresas, beneficia os clientes e acelera o crescimento. As negociações começaram no fim de 2017. A Embraer é privatizada desde 1994, mas o governo tem o poder de decisão sobre a companhia. Para o acordo sair do papel, falta a aprovação das autoridades reguladoras do Brasil e dos Estados Unidos. A expectativa das empresas é que a conclusão do processo aconteça até o final deste ano. No estado de São Paulo, a prevenção contra o câncer de mama acontece o ano inteiro. A carreta da mamografia estacionou em Aparecida, no interior do estado, para atender e conscientizar sobre os riscos da doença. Essa turma madrugou. Cheguei cedo, cheguei às 5h30. O esforço tem motivo justo. Hoje foi mais um dia de exames gratuitos de mamografia para mulheres a partir dos 35 anos. O projeto Mulheres de Peito acontece há 4 anos. 4 carretas como essa percorrem diferentes regiões do estado de São Paulo o ano inteiro. Não foi a primeira vez que Sônia veio se prevenir contra a doença. Já é a segunda vez que eu faço. Foi muito rapidinho e tranquilo. E é bem rápido mesmo. O veículo tem conversor de imagens analógicas em digitais. O resultado sai em poucos dias.
As pacientes que têm até 49 anos trazem pedido médico. E as que possuem mais idade precisam só da identidade e da carteirinha do Sistema Único de Saúde. O câncer de mama ainda é a segunda principal causa de morte no mundo. No Brasil, dados do INCA revelam que só no ano passado, quase 60 mil mulheres foram diagnosticadas. A Andréia perdeu a mãe há 2 meses justamente por um câncer de mama. É difícil, por isso que a gente tem que prevenir. Eu estava esperando 2 anos já pela prefeitura, daí aqui é rapidinho. Até o final do programa, no dia 7 de março, os profissionais aqui da carreta esperam atender 500 mulheres. Muitas aproveitam a oportunidade para fazer mais um exame. Mas para algumas, essa é a chance da vida. Dona Maria é um desses exemplos. Aos 67 anos, veio fazer sua primeira mamografia. Eu achava que não precisava, apesar que eu sou auxiliar de enfermagem, mas então eu achava, eu não preciso, comigo não vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer, deveria ter feito. Minutos depois do exame, lá estava ela, ostentando um sorriso de alívio. Por hoje, a saúde está em dia. Foi ótimo, eu não imaginava que ia ser tão bom assim. O resultado, se Deus quiser, vai dar certo? Vai dar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá joia, tchau. Na última semana, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta para o aumento dos casos de sarampo no mundo todo. Entre os motivos de as campanhas não atingirem a meta de vacinação estão as fake news. As notícias falsas geram dúvida, criam mitos e muita gente deixa de se vacinar. O Brasil voltou a se preocupar com doenças como o sarampo. Ela estava eliminada, mas no ano passado, 10.300 casos assustaram o país. O surto atingiu 11 estados. 2019 está só no começo e o vírus continua em circulação. Essa questão de você ter entrada de populações não vacinadas, é o caso da população da Venezuela, em grande problema. Nós estamos contristados com a situação dessa população, mas ela entra com baixas coberturas vacinais. E aí pega a doença, passa a doença para alguém desprotegido. A disseminação de notícias falsas nas redes sociais atinge também as campanhas de vacinação e assusta a população. Na campanha contra a febre amarela, realizada em 2018, Rita não quis tomar a vacina. Porque muitas pessoas estavam falando que estava tendo reações. E aí eu não tomei, não deixei o meu menino tomar e não incentivei o meu esposo a tomar. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 37 milhões de pessoas no Sudeste e 13 milhões no Sul do país ainda não se vacinaram contra a febre amarela. A procura por vacinas nos postos está abaixo da meta. Em 2018, no Brasil, quase metade dos municípios não cumpriu a meta de vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos. Uma situação de risco de uma criança pegar, por exemplo, um sarampo, que é uma doença grave, que deprime a imunidade, que complica com várias coisas, potencialmente podendo ir à morte, né, por causa de uma falta de vacinação. Para a Organização Mundial de Saúde, além das notícias falsas, o colapso dos sistemas de saúde em diversos países aumentou em 30% os casos de sarampo no mundo. Além do sarampo, pólio, difteria e tétano, doenças consideradas erradicadas podem voltar a circular no Brasil se a cobertura de vacinação não aumentar. As epidemias acontecem justamente porque não tem a imunização, né? Então, eu acho essencial trazer principalmente as crianças para tomar as vacinas. Fake news e teorias de que vacinas não fazem efeito trazem dúvidas e medo a muita gente. Reações locais, como dor, um vermelho, uma parte que a gente chama de induração, uma região dura, né? Febre, né? Alguma coisa desse tipo. Porém, entre uma febre vacinal e uma febre amarela, que é uma doença que dá uma lesão de fígado, com falência de fígado e de rins, e que mata, é preferível a vacina e a febre. Você tem que perguntar, né, para os médicos e seguir a orientação deles. Rita, que fugiu da vacina no ano passado, se comprometeu a tomar esse ano. Eu pretendo enfrentar esse medo e não deixar que a doença entre na minha casa. Tome a vacina. Se você já teve a doença e não sabe, por um acaso, o seu corpo só vai recordar e formar bastante anticorpos.
Daqui a pouco, uma análise da crise na Venezuela. E na série especial de Brumadinho, a história de quem escapou da tragédia e tem esperança de ver a cidade reconstruída. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da Providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a autora nos mostra como evitar as consideradas doenças do século e obter qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. O líder da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos já estão no Vietnã para um segundo encontro. Em pauta, o fim da fabricação de armas nucleares norte-coreanas. Kim Jong-un chegou ao Vietnã de trem depois de uma viagem de 3 dias. O líder da Coreia do Norte vai ter um encontro breve com Trump na noite desta quarta-feira. Temas como a desnuclearização, o levantamento de sanções e a emissão de uma declaração de fim de guerra devem ser os principais pontos das negociações. Na próxima quinta-feira, os dois líderes voltam a se encontrar. Esse encontro se dá 8 meses após a cúpula histórica em Singapura, a primeira entre um presidente norte-americano no exercício do cargo e um líder norte-coreano. Na mesma cúpula, também foi firmado acordo com o compromisso de melhorar os laços bilaterais. Kim Jong-un também deve se reunir com líderes vietnamitas. Ele está acompanhado por uma comitiva de funcionários do governo, a irmã Kim Yo-jong e o vice-presidente do Comitê Central da WPK, Kim Yong-chol. Em Brasília, as negociações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência não avançaram. Parlamentares reclamaram da falta de articulação do governo. A impressão dos líderes aqui no Congresso Nacional é que o governo Jair Bolsonaro ainda não começou. Nos bastidores, a reclamação é de que ainda não há uma linha política a ser seguida e nem uma base governista definida. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, diz que essa situação pode ter reflexos na reforma da Previdência. Ele cobrou a agilidade do governo na comunicação. Instalada a CCJ, começa a correr prazo para a emenda constitucional. Eu acho que o governo ainda não está organizado na CCJ para aprovar a admissibilidade da PEC. Até os aliados do Palácio do Planalto estão assustados com a falta de articulação do governo no Congresso. Ainda não tem base. Se o governo conseguir formatar uma base e aí passar a ter um protagonismo maior na pauta que vai ser tratada aqui na Câmara, ou se os líderes dos partidos que compõem a maioria dos deputados vão sentar. Nós já estamos instados entre nós mesmos a buscar temas que achamos relevantes para poder propor e tocar a nossa pauta independente do que o governo quiser fazer. Grupos de pressão já estão sendo formados por aqui e a oposição
comemora. Então é um governo que é um arremedo de grupos que se aproximaram da figura do Bolsonaro e que chegam ao poder sem preparo, sem capacidade técnica, sem estrutura e sem projeto de país. Então é natural que tenha um desarranjo em relação ao Congresso. Apresentam uma proposta que vem de um setor do governo, que é o setor vinculado ao Guedes, mas não tem articulação política nenhuma. A ordem agora é organização. Na expectativa de formar a base de apoio do governo no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro chamou para uma conversa aqui no Palácio do Planalto os líderes da Câmara. A conversa é para tentar efetivamente começar a gestão política do governo. E o impasse na Venezuela continua. O Grupo de Lima, formado por 14 países, defende uma saída pacífica para a crise. Especialistas avaliam que a situação na Venezuela não deve se resolver tão cedo. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, 7 homens da Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela abandonaram o governo Maduro. Na fronteira com a Colômbia, 137 militares também desistiram. Na mesma região, Maduro estuda libertar presos para defender o país. A tentativa de entrega de ajuda humanitária à Venezuela pelas fronteiras do Brasil e da Colômbia fracassou. Opositores de Maduro alegam que 2 caminhões foram incendiados por membros da Guarda Nacional da Venezuela. Maduro nega. A TV estatal da Venezuela exibe imagens de homens encapuzados do lado colombiano preparando material explosivo, o que, segundo a emissora, foi utilizado para queimar ajuda humanitária. Na sede do governo venezuelano, 6 integrantes da maior rede de televisão hispânica dos Estados Unidos foram detidos hoje e serão deportados. Na reunião do Grupo de Lima, realizada ontem em Bogotá, capital colombiana, os 14 países que formam o grupo rejeitaram uma intervenção militar na Venezuela. Após o encontro, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, defendeu uma solução pacífica para a crise no país vizinho. Continuaremos com a pressão diplomática, política, econômica para que se chegue a uma solução em Venezuela e que o regime do senhor Maduro se vá e que Venezuela pueda volver ao seno das nações democráticas do mundo. Após a reunião do Grupo de Lima, o vice-presidente americano Mike Pence, que participou do evento, afirmou que todas as opções estão sobre a mesa, mesmo com a proposta pacífica, e que novas sanções serão impostas contra o governo da Venezuela, como o congelamento de ativos da petroleira venezuelana. Para este professor de Relações Internacionais, o Brasil tem papel fundamental na resolução da crise venezuelana, por ser liderança na América do Sul. O Brasil tem um papel central. E há 150 anos não há uma guerra na América do Sul, desde a Guerra do Paraguai. Então o Brasil sempre prezou, a tradição diplomática do Brasil é pela solução pacífica das controvérsias, sobretudo fronteiriças. Mas, lamentavelmente, a política externa brasileira resolveu, nesse governo, se alinhar incondicionalmente à política externa norte-americana. Por ter a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela se tornou palco de disputa geopolítica, que não deve acabar tão cedo, avalia o professor. É uma situação muito delicada, por quê? Porque o presidente Maduro ele tem um apoio do Exército, ele tem um apoio da Guarda Nacional, ele tem um apoio das chamadas milícias venezuelanas, que se calcula em 1.600.000 homens, pode ser, se for metade disso, é muita gente, já 800.000 a 1 milhão. E ele tem o apoio da polícia local, mais o apoio de outras grandes potências, né? E do outro lado, o autoproclamado presidente Juan Guaidó tem um apoio também de uma população considerada, a classe média venezuelana, o apoio dos Estados Unidos e o apoio dos aliados norte-americanos. Então há um embate que não vai se resolver tão cedo, uma situação complexa, uma situação delicada e uma situação que pode afetar o Brasil diretamente pela questão fronteiriça, sobretudo. A seguir, missa marca primeiro mês do rompimento da barragem da Vale em Minas Gerais. E no especial de Brumadinho, o difícil recomeço da cidade e a devoção de uma família que perdeu um filho na tragédia. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei.
Esperamos por você. O Papa Francisco nos convida a participar da grande festa de Pentecostes com uma missa toda especial. Teremos pacotes para a festividade em Roma e para outros países, como França, Medjugorje e Terra Santa, na companhia dos membros da comunidade Canção Nova e amigos, todos participando dessa grande festa com o Papa. Saídas a partir de 3 de junho. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Viva a experiência da misericórdia de Deus por meio da oração e meditação das Sagradas Escrituras. Reze comigo de segunda a sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente volta falando da nossa campanha do Projeto Dai-me Almas, empenhada em levar a alegria do Evangelho a tantos lares pelo Brasil e o mundo afora. A ação é a palavra-chave no coração da Canção Nova. É o milagre no gesto diário de sócios, amigos e benfeitores que ajudam a multiplicar o bem. Estamos com 62% na campanha desse mês que termina depois de amanhã, hein? A Canção Nova conta com a sua ajuda, faça a diferença, acesse clube.cançãonova.com e, claro, muito obrigado por sua contribuição. Uma missa celebrada pelo Núncio Apostólico Dom Giovanni Danielo, em Brumadinho, marcou o primeiro mês do rompimento da barragem da Vale. Segunda-feira de homenagens em Brumadinho. Para marcar um mês da tragédia, bênção da pedra fundamental do Memorial Minas de Esperança. Ele vai ser construído em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Vale. A obra será o campanário do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário. Porque precisamos ajudar nesse caminho de reconstrução. E em todo o santuário tem um campanário. Esse campanário que aqui vamos fazer vai se tornar um memorial, onde teremos os nomes de todas essas vítimas e os sinos, como é da tradição mineira, ao bater sobretudo cada dia, meio-dia e 28, para nos lembrar que nós precisamos nos comprometer com a vida, respeitá-la e assim construir na força da fé e de uma cidadania qualificada, uma sociedade mais justa e solidária. Memorial que é visto como um conforto diante de tantas vidas perdidas. Uma coisa que não vamos esquecer nunca na nossa vida, porque foi muito triste, e isso é um consolo para as famílias e para nós todos que moramos aqui na cidade. Após a bênção da pedra fundamental, fiéis percorreram as ruas da cidade em procissão até a matriz de São Sebastião, onde o Núncio Apostólico Dom Giovanni Danielo presidiu uma celebração eucarística em homenagem às vítimas. Nesta cidade marcada para montanhas, somos convidados a ser um monte elevado que fala de Deus e da esperança que Ele nos dá. Somos impulsionados a testemunhar a caridade que nos impele e através da qual o Senhor mesmo quer fazer-se presente na vida de tantos que têm sofrido. Precisamos ter a coragem de dar essa resposta e nos comprometer em reconstruir e recomeçar. Para quem acompanhou mais de perto os trabalhos, a homenagem tornou a lembrança da tragédia ainda mais marcante. E estar aqui hoje um mês, eu relembro tudo quando eu estava aqui. Desde o domingo que eu cheguei aqui no terceiro dia, em Brumadinho. Então eu lembrei como se fosse que eu estava lá ajudando as famílias, ajudando na igreja, ajudando os bombeiros. Para finalizar, uma música composta por Dom Vicente Ferreira, em homenagem a Brumadinho, emocionou os fiéis.
Brumadinho vive dias de dores e desafios em busca de sua reconstrução pós-tragédia nas áreas de educação, saúde e comércio. Na segunda reportagem especial, a alma de Brumadinho, o difícil recomeço da cidade e uma incrível manifestação espiritual sentida por uma família no dia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Minas não tem mar, mas o prefeito de Brumadinho tem um oceano de... A coordenadora nossa do curso de Direito e coordenadoras dos TCCs dos alunos, ela faleceu também na tragédia. 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos minerais espalhados ao longo da cidade trouxe prejuízos incalculáveis. Brumadinho, assim como dezenas de cidades mineiras, simplesmente depende da mineração quase de forma exclusiva para existir. 80% da nossa economia do município vinha praticamente da Vale, que através dela gira o ISS, o ICM, os empregos, a Senda, é uma cadeia, porque as outras mineradoras do município vendem para a Vale. A Justiça também mandou fechar mais 3 mineradoras, que gera maior número de empregos aqui, a Justiça mandou fechar, com medo de barragem. Então fechou a Vale mais 3. Então nós estamos com a cidade toda desempregada. Brumadinho é uma cidade muito próxima da capital e ao mesmo tempo isolada. Acesso é complicado. Aqui quase não tem empresa. E agora, para recomeçar, sem a mineração, vai ser difícil. Difícil, uma palavra que se tornou comum na boca de quem vive em Brumadinho, uma cidade tipicamente interiorana. Qualquer rua que você passar hoje, você vai encontrar com alguém chorando, com alguém lamentando, com perda, com filho, com um amigo. O alerta do prefeito é prenúncio de uma avalanche ainda pior que a dos rejeitos minerais da barragem do Córrego do Feijão. Já houve tempos melhores, deve pensar Dona Maria Aparecida Fernandes e o irmão Deleira Viola, ambos descendentes do prefeito Jota, que governou Brumadinho entre 51 e 54. Praticamente uma década antes da criação da Companhia Vale do Rio Doce. Era um tempo promissor. A estatal transportava o minério até o Porto de Vitória. De lá, através do tempo, se expandiu, ganhou o mundo. Em 6 de maio de 97, foi privatizada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso em leilão que arrecadou 3 bilhões e 300 mil reais, embora com reservas minerais estimadas em 100 bilhões. A ocorrência do ouro atraiu os bandeirantes e aí se deu praticamente a formação do estado de Minas Gerais. Peito de aço e coração de ouro, diria um mineralogista a respeito da área. O ouro, grande atrativo de imigrantes em 1693, fez a população do país saltar de 300 mil habitantes para 3 milhões e 300 mil em apenas 100 anos. Mas o minério de ferro, o minério de ferro, foi o segundo ouro de Minas Gerais. Está presente em tudo. O ferro está presente em toda a indústria, em toda a cadeia, né? Principalmente a indústria automobilística, mas a nossa linha branca de eletrodomésticos. Ou seja, o aço é imprescindível. Tão imprescindível quanto o cuidado. Não somente com a extração, quanto também com a localização de suas barragens. Afinal, o ser humano pode se alojar logo abaixo delas. É preciso compreender que os primeiros povoados surgiram ainda durante o ciclo do ouro. O ciclo da mineração, quando chegou, já encontrou essas casas devidamente constituídas. Daí o fato de existirem barragens iguais a essa acima do nível das casas. Por isso, quanto mais Edgar pensa no assunto, mais percebe a sorte que teve. Ele conseguiu se aposentar cedo na Vale. Tem apenas 54 anos. Trabalhou com supervisão de combustíveis na empresa por quase 20 anos. Eu poderia perfeitamente estar lá, mas aí quando o meu tempo já dava, a gente vai cansando, uma rotina, muitos anos. Mesmo assim, ainda correu riscos. Ele agora trabalha como agregado numa empresa de transporte de produtos para a Vale. Em 2 pontos desse trajeto que a gente utiliza, foi tomado pela lama. A gente poderia perfeitamente estar passando naquele momento. O oceano de preocupações do prefeito de Brumadinho só não é maior que o de muitas famílias como a de Mário, o pai de Gustavo, o namorado da Gabriela.
O filho se foi durante o rompimento da barragem no córrego do Feijão. Os minutos que Mário passou logo depois da informação do momento da tragédia foram angustiantes, algo semelhante a um pesadelo. A cidade começou a ficar meio que louca, sabe? A polícia visando aqueles serviços de alto-falante. E a primeira coisa que veio na mente foi ligar para ele. Isso foi mais ou menos uns 10 para 1 da tarde, mais ou menos. A gente começou e não atendia. E eu pedia a todo momento, por favor, me atenda, deixava mensagem, nada. O desespero levou Edgar, filhas e genro até a barragem. Depois de horas vendo toda a destruição, concluíram que deveriam aceitar a perda do filho. Na volta para casa, algo misterioso aconteceu. Um cheiro de rosas invadiu o carro, de uma forma tão assintosa, mas tão gostoso aquele perfume. Eu falei para ela, Nossa Senhora mostrou onde ele está nesse momento, que já estava nos braços dela. E quando meu pai perguntou, Aline, você está sentindo? Eu falei, tô, pai. É como se tivesse quebrado um vidro de perfume dentro do carro. E aí meu pai parou, desligou o carro e abriu as janelas. Então o carro foi tomado de um cheiro muito forte de rosa. E o mais incrível... Estava no carro eu, meu esposo, meu pai, minha irmã e meu primo, que foi com a gente, que faz até medicina. A gente levou para, se caso achasse alguém ferido, e ele não sentiu. O corpo de Gustavo foi encontrado somente 15 dias depois da tragédia. A graça divina ajudou a família a suportar toda a espera. Saber que Deus está com a gente e através de Nossa Senhora mandou esse recado tão bonito, é o que faz a gente levantar todos os dias e não desistir. Resistir, apesar da dor, apesar dos desafios. Há muito que se aprender por detrás dessa tragédia. O prefeito luta para manter a cidade em pé, enquanto muitas famílias buscam preencher o vazio que percorre a cidade. Muitos ainda estão reaprendendo sobre a vida. Eu creio no Deus de milagre. Mas eu creio também que o Deus não precisa fazer um milagre na nossa família. Pode ser em qualquer uma. Amanhã, na terceira reportagem da série, o trabalho heróico dos bombeiros. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade e da felicidade em Deus. Os castos e os gastos, descubra os ganhos e as perdas da castidade, um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. Você que bebe a água Canção Nova, recebe nutrientes e minerais essenciais para a sua saúde. Colabore com a manutenção do sistema de comunicação e das nossas obras sociais. Essas obras promovem a transformação social e religiosa.
E juntos podemos evangelizar muito mais. Programa livre para todos os públicos. Pegue em João, capítulo 4, versículo 34. Vamos lá? A gente vai começar com essa palavra aqui, que fala do Senhor. E fala do fazer a vontade de Deus e ser dócil a essa vontade. João, capítulo 4, versículo 34. Tome aí. Você em casa também, se tiver a Bíblia, ou então aí o seu celular com a Bíblia online, né? Hoje a gente tem essa graça, essa facilidade de levar a Bíblia no bolso, né? No celular. Que bom. João 4, 34. Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta o fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Palavra da salvação. Glória a vós. Beija de novo a palavra. É só um gesto, mas é o nosso carinho pela palavra de Deus. E hoje, o tema central dessa pregação diz: convém a mim fazer a vontade de Deus. E Jesus começa essa citação: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Que bonitas palavras do Senhor. O alimento dele, aquilo que é essencial, não é? O alimento não é essencial? Quando passa um pouquinho a hora do almoço, do jantar, a gente já sente falta. E de fazer a vontade de Deus, você sente falta também? Hein? Meu alimento é fazer a vontade de Deus, diz o Senhor. O seu alimento precisa ser a vontade de Deus. O anseio, você precisa sentir falta de fazer a vontade de Deus, assim como você sente falta do almoço, do jantar, do café. Eu sinto falta de fazer a vontade de Deus. É isso que me preenche, é isso que me dá alegria, ânimo. Não a nossa vontade. Convém que eu faça a vontade de Deus. Se a gente se situar nessa palavra um pouquinho acima, nós vamos ver por que será que Jesus chegou a esse trechinho. Por que ele disse isso? Antes, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, tem aquela passagem muito conhecida da samaritana. Jesus teve um encontro com a samaritana, ele quis estar com ela. Aliás, o Senhor, ele sonha com esses encontros, ele marca. E Jesus, ele não se importou com aquilo que as pessoas iriam dizer dele, porque, na verdade, eles não gostavam muito dos samaritanos, né? Os judeus tinham ali uma pequena aversão, aliás, uma grande aversão aos samaritanos. Mas Jesus precisava se encontrar com aquela mulher, porque era o dia da salvação. Mas Jesus não se importou com aquilo que os outros iriam falar dele.
Era necessário que ele estivesse com ela. E quando os discípulos chegaram, aí Jesus estava acabando de conversar com aquela mulher. Eles encontraram Jesus, né? Ficaram meio assim, nossa, Jesus está conversando com um samaritano. Foi aí que Jesus falou, né? Eu tenho um alimento, lá no versículo 32, que vós não conheceis. Aí ele diz, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus entrou nisso. Porque ele quis dizer que o mais importante não era aquilo que os judeus cultivavam ali, aquele ódio, aquela aversão pelos samaritanos. Ele queria realmente, precisava ter um encontro com aquela mulher e deixar a salvação entrar na casa dela. Jesus se arriscou, assim como ele se arriscou com Zaqueu, lembra? Jesus foi na casa de um ladrão e na casa de Mateus, cobrador de impostos. Jesus ia ao encontro daqueles que o Pai já havia designado, aquilo que era a vontade do Pai. Ele não se importava, ele corria riscos, mas ele queria cumprir a vontade do Pai. Ainda bem, não é? Porque com certeza você também foi fruto dessa obediência de Jesus. É um fruto. Jesus também marcou um encontro com você. E ele fez de tudo para trazer você para ele. A vontade de Deus se realizando. Hoje, você estar aqui na Canção Nova é vontade de Deus. É ou não é? É. Estava escrito lá no livro da vida, nesse dia 8. Esse dia eu vou levar o Joaquim para a Canção Nova. Porque lá eu quero fazer uma obra nova nele. Então, pode ser que você tenha pensado, porque me obrigaram a ir, porque fulano me convidou, porque tinha uma vaga no carro, no ônibus. Não, era vontade de Deus. E que bom que você foi dócil à vontade de Deus hoje. Aplauda o seu irmão que foi dócil à vontade de Deus hoje. Não é? Você foi dócil. Que lindo, acho que você tinha outro compromisso. Não é? Poderia estar em outro lugar, passeando aí em outros lugares. Mas você veio. Você ligou a TV. Você está acompanhando pela internet. Você está cumprindo a vontade de Deus. Porque não sei o que Deus vai fazer com você. Mas você ouviu a voz de Deus e quis cumprir a sua vontade hoje. Isso deveria acontecer todos os dias na nossa vida. Assim a gente seria mais feliz. E não fazer aquilo que é de conveniência. Jesus fez aquilo que o Pai desejava. Convém que eu faça a vontade do Pai, não a minha. Não foi isso que ele disse também na cruz? Não se faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. Olha, esse é o caminho para a nossa salvação. Fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus para nós, que não é a nossa. Muitas vezes a gente se engana. A gente, por conveniência. O que é uma conveniência? É aquilo que é melhor para nós. Aquilo que vai trazer algum benefício. Aquilo que vai me fazer bem. É o que me convém. Convém melhor para mim. Não é o que convém para você. É o que convém, aquilo que vem de Deus. Aquilo que é o desejo de Deus para você. É isso que vai te fazer feliz. Não é aquilo que são os seus gostos, as suas vontades, a sua hora. Não, gente. É a hora de Deus. Convém fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero. Aliás, hoje em dia tem muita gente fazendo o que quer na cabeça, não é? Faz de tudo o que quer e tudo é permitido. Mas a palavra diz, tudo é permitido, mas nem tudo O que convém a você? Fazer a vontade de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que me convém?
fazer a vontade de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. O que te convém é fazer a vontade de Deus. Gravou aí na cachola? Gravou? O que te convém? Fazer a vontade de Deus, mesmo que te custe, custou para Jesus. Não é? Ele foi julgado, foi condenado. Nesta passagem, nossa, pensaram mal de Jesus, quando ele foi também na casa de Zaqueu, de Mateus. Talvez isso vá acontecer com você, viu? Vão pensar mal de você, vão dizer que você está ficando assim, ó, bilolado, né? Está rezando muito. Vão falar mal de você, não é? Ah, mas aquele ali fizeram uma lavagem cerebral, né? Alguém já falou isso para você? Já? Quem já sofreu esse bullying, hein? Levanta a mão. Aí, ó, não é o único, tá vendo? Alguém fez isso com você? Não. Por quê? Você está fazendo a vontade de Deus. E se você faz a vontade de Deus, como Jesus, você pode sofrer retaliações. De quem? Das pessoas? Do mal. E é claro, às vezes ele usa, né? De uma palavra envenenada, que vem sobre nós para nos abater, nos derrubar, para desviar a nossa atenção e desviar a gente do caminho de Deus. Mas convém que eu faça a vontade do Pai, custe o que custar. E esta, gente, é a porta estreita. Lembra daquela passagem da porta estreita? A porta estreita, ela é estreita. Você entendeu? A porta do cristão, ela é estreita. Não tem outro caminho. O Senhor falou. E falou mais ainda. Se alguém quiser me seguir, o quê? Tome o quê? A sua cruz. Não é a sua almofadinha, né? Seu carro importado, sua casa luxuosa, né? Não são as regalias desse mundo, é a cruz. É a porta estreita. Então, fazer a vontade de Deus significa passar por uma porta muito estreita. Entendeu? E cada vez ela vai ficar mais estreita ainda. Não vai alargar. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Cada vez vai ficar pior. Sabe por quê? Porque Deus te quer na vida eterna. Essa é a grande vontade do Pai. Então Ele vai estreitar para te fazer santo, santa. Ele quer que você alcance a vida eterna. Entendeu? Ele não quer que a gente se encha aqui de regalias, que passe por uma porta tão larga. Olha, eu estou tão bem, né? Nossa, Deus é bom, minha vida está maravilhosa. Olha, eu tenho tanta coisa. Mas será que a porta não está larga demais? Coloca a sua barba de molho se as coisas estiverem muito fáceis para você. Porque o caminho de Deus não tem outro, é a porta estreita. E na porta estreita, a gente não tem como levar aquelas coisas que ficam penduradas na nossa vida, né? Nossos apegos materiais. Às vezes, projetos humanos, a gente vai ter que ir deixando para poder passar na porta, entendeu? Vontade de Deus. Ah, mas esse caminho é difícil. É mesmo. Mas o que importa, gente, é que a gente quer o céu. O que adianta, diz também a palavra, eu ter o mundo, reinos, se eu perder a vida eterna? É melhor que você perca isso hoje, entendeu? Essa oportunidade maravilhosa que apareceu na sua vida, mas que não vai te levar para Deus. É melhor que você perca isso do que você perder a vida eterna. Entendeu?
convém a você que faça a vontade de Deus. Convém a sua vida, que você viva como Jesus. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, e cumprir a sua obra. Não somente fazer a vontade, mas cumprir a sua obra. E aí Jesus vai falar de uma grande colheita. Não dizeis ainda que há 4 meses vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos, vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Cumprir a vontade do Senhor e realizar a obra que Ele nos pede. Qual é a obra que Deus está pedindo para você hoje, hein? O que Deus está pedindo na sua vida hoje? Qual a tarefa que Ele está te dando? A missão que Ele está te dando? Às vezes é uma coisa simples, gente. Simples. Abrir a porta da igreja, fechar a porta da igreja. Um dia meu filhinho, 9 anos, chegou para mim: mãe, eles têm um grupinho de crianças. Olha, eles disseram lá no grupo que está precisando de alguém para abrir a porta da igreja. Aí eu falei que eu posso ir, viu? Então eu vou ter que chegar mais cedo no grupo. Pequenininho assim, né? O que Deus pediu para ele? Para abrir a porta da igreja. É simples, né, gente? Mas cumprir a vontade de Deus, às vezes, é cumprir coisas simples, como essa. Abrir a porta, fechar a porta, arrumar as cadeiras, tirar as cadeiras. É aquilo que Deus te pede hoje. E que às vezes, porque a gente quer viver na porta larga, porque a gente quer viver acomodado, porque a gente quer ter o mais fácil, o que aparece mais, o que brilha mais, a gente não vai. A gente diz que não. E aí, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. O que importa é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Qual a obra que Deus está pedindo de você hoje, hein? Pensa um pouquinho aí, abaixa a cabeça. Pode abaixar. O que Deus pediu para você e você não fez, porque era mais cômodo ficar em casa. Era mais cômodo fazer outra coisa. É a missão que Deus está pedindo. Você fez o que lhe era conveniente, o que era melhor, o que era mais agradável. Era ir para o churrasco, era ir para a festa, era ir para aquele passeio maravilhoso, né? Mas a sua igreja estava precisando de você e você não foi e podia ter ido. Você deixou de cumprir a vontade de Deus naquele dia. E aí, quando a gente vai deixando de cumprir a vontade de Deus, quando a gente vai falando não para Deus hoje, não para Deus amanhã, não para Deus depois da manhã, não para Deus o mês que vem, aí depois a gente colhe as consequências disso. Nas pequenas e nas grandes coisas, nós temos que ser dóceis ao Espírito e ouvir Deus falando: vai, vai, vai. Eu preciso de você, eu te quero, faça a minha vontade. Eu amo você, eu tenho planos para você. Pedir a graça dessa escuta da voz de Deus na nossa vida. Esse é o grande mal. A gente não para escutar a Deus. A gente não para discernir se aquilo é vontade ou não de Deus para a nossa vida. Se aquilo realmente é o tempo de Deus. Se realmente eu preciso realizar aquela missão ou não. Pedir discernimento. É um dom do Espírito que a gente precisa pedir para Deus. O dom do discernimento. Eu caso ou não caso? Fico noiva ou não fico? Namoro ou não namoro? Vou mudar de emprego ou não vou? Pedir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Convém a mim fazer a tua vontade. Nas coisas simples, mas também nas grandes também. Às vezes Deus te pede algo tão pequeno, gente. Eu me recordo quando eu morei em missão, lá em Portugal. A gente
a Canção Nova, naqueles inícios, ela não era conhecida. Ninguém conhecia a Canção Nova lá. E eu tinha saído aqui de Cachoeira Paulista. Naquela época, né, fazia parte do Ministério de Música, então aparecia na televisão, né? Era bem famosa. Né? Aí eu fui remanejada para uma outra missão, por necessidade. Convém a mim fazer a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui. Né? E a gente vai para um outro país. Naquela época eu tinha começado a namorar. Então, meu esposo ficou aqui no Brasil, meu namorado na época, e eu fui remanejada para Portugal. E naquela época, gente, há uns bons anos atrás, né? A gente não se falava por e-mail, não dava para ligar porque era muito caro, mas eu precisava cumprir a vontade de Deus e ele também, porque ele estava em outra missão. Mas Deus cuidava de todas as coisas. Eu precisava passar por aquela experiência. Para mim foi maravilhoso. Foi ótimo. Sabe como a gente se comunicava? Por fita cassete. Lembra da fita cassete? Quem já viu uma fita cassete aqui? Ainda bem, não estou tão velha assim, né? Tem gente que nunca viu, né? Já é quase objeto de museu. Gente, eu subia lá no sótão e gravava, e falava, e mulher fala bastante, né? Falava, e mandava para o Brasil. Né? E ele também falava, só que homem fala menos, né? Aí ele gravava uma música, ele fazia uma música, que ele é músico, compositor, inclusive as músicas que estarão no CD, que eu vou estar lançando no mês que vem, são dele e são também dessa época, né? Que a gente trocava as fitas cassete. Então, na dor, né, surgiram muitas músicas. Né? Então, ele fazia a música, mandava, falava um pouquinho, né? Eu falava mais, ele falava menos. Né? E a gente trocava a fita cassete. Até hoje eu tenho lá, são as minhas relíquias. Né? As fitas que a gente trocava. Mas convinha a mim cumprir a vontade de Deus. Era sofrido? Era. Né? Você já imaginou um namoro assim de longe? Que não beija, que não abraça, né? Hoje em dia, gente, isso aí, se a gente conta. Mas, graças a Deus, eu passei por isso. Se eu tenho um matrimônio hoje, bonito, filhos maravilhosos, um esposo maravilhoso, é porque naquela época, e desde aquela época, Deus já estava semeando. E eu fui dizendo sim a Deus, sim, 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 né? Deus foi construindo. Mas naquela época, quando eu estava lá, a Canção Nova não era conhecida. Então, a gente foi chamado para um encontro somente para a gente se apresentar. Dizer que a gente era da Canção Nova e que a gente estava começando uma missão lá, naquele lugar. Né? Se apresentar e dizer, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aqui e tudo mais. Aquela coisa, né? Se apresentar. E a gente foi para esse encontro. Estava tendo lá um encontro, um aprofundamento, e a gente chegou, se apresentou, tal. Aí o padre que estava lá coordenando o encontro, ele olhou para mim e disse assim, filha, você pode fazer um favor para mim? Disse, claro, padre. A gente estava ali para isso mesmo, né? Era para servir. Então, vou fazer a vontade de Deus. Olha, tá vendo aquela senhora ali? Ela vai pregar agora. Só que a gente não tem um pedestal. E eu precisava de alguém para segurar o microfone para ela durante toda a pregação. Você aceita? Eu disse, sim, eu aceito. E daí eu fiquei lá, né, quase 1 hora, assim. Aí o braço ia baixando, né? Aí tem uma hora que eu segurei o braço assim, ó. Eu fiquei a pregação inteira da pessoa segurando o microfone para ela, sabe? E eu falei, meu Deus, se o Senhor me trouxe aqui para segurar o microfone, louvado seja Deus, né? Eu vou segurar o microfone. Convém a mim que eu faça a vontade de Deus. Se Deus estava me dando aquele instrumento ali, né, de conversão, de mudança de vida,
eu precisava apenas ser dócil. E às vezes Deus nos coloca em situações assim, né? Eu me recordo lá que meus irmãos ficavam lá atrás, assim, tipo assim, atrás, né? E eles riam, né, de mim, né? Ah lá, olha só, aquela moça, né? Que parecia na televisão, que cantava. Agora ela está segurando um microfone. Ela é um pedestal. Pois naquela época, Deus me chamou para ser um pedestal. Louvado seja Deus pelo pedestal que eu fui, né? Porque pelo menos naquele dia eu ajudei alguém a anunciar a palavra. Não é isso que diz aqui? Diz isso aqui nessa palavra. Que uns vão semear e outros vão se regozijar com o fruto do outro. E é isso que eu fiz naquele dia. Eu vivi essa experiência. Mas o que eu vou receber e o que aquela pessoa naquele dia vai receber por aquilo que ela fez é a mesma coisa. Porque um é aquele que ceifa, diz, e o outro é o ceifador. E aquele que semeia, e o outro é aquele que vai ceifar. E louvado seja Deus por ambos. Por aquele que vai pregar, por aquele que vai aparecer na televisão, mas aquele que nunca vai aparecer, ele vai ganhar também a mesma coisa. Ele vai também ser retribuído na vida eterna. Convém que eu faça agora a vontade de Deus. O que será que Deus está pedindo para você, hein? E a gente tem que esperar em Deus. Às vezes, a gente quer fazer tantas coisas, a gente escolhe trabalhos para Deus, a gente fica escolhendo funções e perde a oportunidade de crescer. Perde a oportunidade de amadurecer na caminhada com Deus. Olha que escola maravilhosa que eu vivi. Foi ou não foi? Essa foi uma situação, né? Se eu fosse passar o dia aqui só contando as aventuras de Rogerinha. São muitas. Situações em que Deus nos coloca, onde nós precisamos optar pela vontade de Deus. Gente, não importa o que você faz hoje para Deus. O que importa é que você seja fiel. Seja fiel no pouco. Talvez Deus nunca te conceda muito mais para você fazer, porque Ele quer que você permaneça nisso. Mas naquele pouco, Deus vai multiplicar. E Deus vai fazer você crescer muito. E você vai ser feliz. Vai ser feliz. Fazer a vontade de Deus é sinônimo de felicidade. Não cumprir a vontade de Deus, querer fazer a minha vontade, é sinônimo de tristeza, de decepção, de angústia, às vezes de caminho para a perdição. Entendeu? Peça a Deus a graça dessa docilidade ao Senhor, de querer fazer a sua vontade, mesmo que você tenha medo, mesmo que você se amedronte, que acha que aquilo é muito grande. Eu sempre achei isso, gente. Quando eu entrei para a Canção Nova, há 21 anos atrás, aqui nós tínhamos um capelão de sapê, a rádio, uma capelinha, e a gente estava tendo um encontro vocacional, e eu estava ali para discernir a minha vocação. Mas o medo era tão grande, e eu sempre fui muito tímida, muito, pode não parecer, né? Mas sempre fui. Então, eu estava com medo de dar aquele passo para Deus. E aí, então, eu falei ao Senhor, Senhor, então, fala comigo. Qual é a tua vontade para a minha vida? Fui lá na capelinha, pedi ao Senhor uma palavra. Ele me deu, lá de Juízes, onde o Senhor ia convocando o seu exército. E Ele diz, se você for tímido e medroso, volte para sua casa. Olha a palavra que o Senhor me deu, né? Se você for tímido e medroso. Eu disse, ai Jesus, mas eu sou tímida e eu sou medrosa.
Mas o Senhor falou, mas sou eu que te dou força para prosseguir. Aí eu pedi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma coragem tão grande para fazer a vontade de Deus, que eu saí dali e fui dar minha resposta para Deus. E estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Por causa dessa coragem, né, que Deus me deu aquele dia. Lá atrás, era uma menininha. E depois eu fui descobrir que essa graça, esse dom do Espírito, era o dom de parresia. Parresia. É o dom do Espírito de coragem, de querer anunciar, de falar de Deus, de proclamar a palavra de Deus aonde for necessário, no velório. No velório, né? Para uma grande multidão, para uma pequena multidão, para um pequenino grupo. Mas em todo momento pedir essa graça, esse dom do Espírito, dom de parresia, coragem para fazer a vontade de Deus. Naquele momento, se não fosse esse dom do Espírito, eu não teria conseguido. Eu não estaria aqui hoje. E se também eu não tivesse esse dom no meu dia a dia, eu também não conseguiria chegar aqui não, viu, gente? Porque depois dessas missões, foram vindo outras. Eu morei um tempo lá na Bahia, morei um tempo lá em São Paulo, capital. Morei também lá em Curitiba, no Paraná. E em todas essas missões que eu fui passando na Canção Nova, eu tinha que ter muita coragem. Porque a gente passava por tantas situações que só mesmo o espírito de coragem, de parresia, iria me sustentar. Só mesmo. Sabe, na igreja, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas também a gente precisa apoiar os outros, encorajar. Vamos lá, faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus na sua vida. Cuidado para você não ser uma pessoa que vai desviar o outro do caminho. Nesse tempo na Canção Nova, eu tive a graça de acompanhar muitos vocacionados. E eu já vi situações assim. Quando uma pessoa, um jovem, ele quer doar a sua vida, fazer a vontade de Deus, chega um secretário do mal, né? Do diabo, para ele fica falando, não vai, não vai, não vai. Eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Ela está desviando alguém da vontade de Deus. Secretário, né? Será que tem algum secretário hoje na sua vida que está dizendo para você, não vá, não reze, não ame a Deus, não seja de Deus, não trabalha para Deus, não seja justo, não seja honesto? Peça a Deus a graça da coragem de romper com essas vozes que vêm e que querem tirar a gente da vontade de Deus. Quer tirar você do caminho. Depois de 60 anos, você vai desistir? É uma palavra de ciência que Deus me dá. Ele está tocando em alguém nessa idade. Depois de tanto tempo na igreja, você vai desistir? Peça a Deus o Espírito, essa coragem de continuar. Mesmo que você tenha se decepcionado. Gente, decepção a gente vai ter pro resto da vida. É a porta estreita. Vai estreitar mais. Não desista, não desanima. Peça a Deus coragem para continuar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser dócil ao Espírito que me fala, vai, vai, vai. Continua, persevera,
a vida eterna são para aqueles que vão chegar lá até o fim, que vão ser fiéis. Não desista. Mesmo que as notícias que tenham chegado ultimamente tenham sido dolorosas, e você até disse assim, mas eu rezo tanto. Por que aconteceu isso com a minha filha? Deus está falando para você, coragem, levanta a cabeça, continua. Cumpre a minha vontade. Eu derramo sobre você o meu espírito. Eu te fortaleço. Sinto que o Senhor hoje, nessa manhã, Ele está nos dando a graça de um revigoramento na nossa decisão por Ele. Você que tem desistido de uma caminhada com Deus, Deus está te dizendo, cumpre a minha vontade. Você que tem se deparado com muitas barreiras, portas fechadas, continua. Uma hora essa porta abre, reza, ela vai abrir. Um é aquele que semeia, o outro ceifa. Talvez Deus esteja querendo que você hoje semeie. Mas quem sabe, hoje Deus te pede para ceifar, para ir à luta, para ir além, para trabalhar para Deus. E tanto um como o outro tem o seu valor na igreja de Deus. Papa Francisco disse assim, numa pregação, o único cargo permanente na igreja é o do Espírito Santo. Ele falou isso. Os outros vão passando. Ora um vai semear, ora o outro vai ceifar. Ora eu vou semear, ora eu vou ceifar. Ora eu vou ajuntar os grãos. Ora Deus só vai querer que eu olhe os grãos, né? Que eu ajude alguém a recolher os grãos. Que eu seja um pedestal de Deus. Ora Deus vai te pedir para estar à frente de novo. Mas o que importa é que você persevere na caminhada. Qual é a vontade de Deus para você hoje, hein? Qual é a vontade de Deus? O que Deus está pedindo para você hoje? Hein? Hoje Deus está me pedindo que eu esteja aqui, pregando, ora cantando, ora rezando. Depois de 15 anos na missão, Deus me trouxe de volta para cá. E não pense você que é tão fácil assim, não, viu? Não pense você. É sempre um desafio. Eu estou pedindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de coragem. Eu estou pedindo de novo o dom da parresia. E esse, gente, não é só um nome de um CD, não, viu? Eu não estou falando aqui só para fazer propaganda, não. Isso faz parte de mim, da minha vida. É o Espírito Santo, Ele que me sustenta e me põe em pé. Se sair o Espírito Santo daqui, eu caio. Saio correndo daqui. É só pela graça do Espírito. Ele não pode faltar na minha vida, Ele não pode faltar na sua vida. É o Espírito Santo. Esse aí ninguém pode tirar do cargo. Os outros, uma hora a gente passa. Ora eu estou aqui, ora eu não estou aqui. A gente precisa cumprir a vontade de Deus. Vamos ficando em pé. Vamos rezar um pouco. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Esse dom da parresia sobre nós. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Coloca a mão no seu coração. Peça ao Senhor esse desejo de cumprir a sua vontade. Peça ao Senhor essa graça de cumprir aquilo que Ele deseja de você. Levanta seu braço. Peça esse dom de parresia, de coragem para fazer a vontade de Deus.
para ter coragem de tomar decisões eternas, a coragem de passar pela porta estreita, de enfrentar os desafios, as dores, as tribulações. Espírito Santo, faz de nós uma obra nova. Espírito Santo de Deus, renova a nossa vida. Espírito Santo de Deus, derrama essa força do alto, essa coragem de ser de Deus, de buscar o Senhor, de cumprir a sua vontade, de tomar uma decisão para a eternidade. Espírito Santo de Deus, derrama a tua força, coragem, destemor, ousadia sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós, levanta teu povo, teu exército, os teus filhos nessa manhã. Espírito Santo, encoraja, impulsiona novamente. Levanta, Senhor, vem Espírito Santo. Literalmente se arrastando na sua vida. A imagem era de alguém encurvado que se arrastava, com aquele gesto de arrastar até os pés. Um soldado cansado. O Senhor te revigora nessa manhã. O Senhor te levanta novamente. O Senhor derrama sobre você essa graça da coragem de continuar. Senhor, me dá a imagem de alguém que tem as suas costas tomadas por flechas, por ataques. Você tem sido brutalmente atacado pelo mal para você desistir. Mas o Senhor é o seu escudo. E é o Senhor que cura as decepções, as flechas, os ferimentos causados pelas decepções. O Senhor te quer de volta no combate, meu irmão. Ele precisa de você, para você semear de novo. Levanta, soldado abatido, triste, decepcionado. Deus te quer de volta. Vem Espírito Santo de Deus, revigora-nos. Vem Espírito Santo, nos dá coragem, ousadia. Espírito Santo, vem sobre nós. Levanta os teus filhos, Senhor. Você que tem os lábios e a boca cerrada, te calaram e você se calou também. Você tem medo de falar de Deus, porque você foi perseguido. Deus está te dando um novo vigor para você falar de novo de Deus, para você ter coragem. Obrigada, Senhor. Nós te bendizemos e te louvamos. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada pela libertação, pela graça, do derramamento do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Um dom de coragem, um dom de parresia, Senhor. Obrigado. Coragem, coragem. Diz para o seu irmão: coragem, coragem. Abraça você mesmo. Pode se abraçar. O Senhor, quando faz algo na nossa vida, Ele não faz nada pela metade. Sentia muito forte no meu coração que muitos de nós hoje, nós precisamos voltar à confiança no Senhor. E aí a pergunta que o Senhor nos faz: você tem confiado em quem, hein? No que você tem confiado? Às vezes a gente é egoísta demais, sabe, gente? A gente confia demais na gente mesmo. Às vezes a gente confia nas pessoas.
Só que as pessoas têm falhas, e quando a gente confia demais em alguém, a gente corre o risco de se decepcionar. Todos nós temos defeitos. Em quem você tem confiado? Você tem apoiado a sua confiança em quê? E eu confirmo mesmo isso que a Rogerinha trazia. O Senhor tocava o meu coração também. Muitos corações despedaçados. Confiou tanto, rezou tanto e não saiu do jeito que você queria. Rezou tanto e ultimamente você tem chorado lá no seu quarto sozinho, sozinho, pedindo ao Senhor que intervenha de alguma maneira na sua vida. Muitas pessoas se sentindo sozinhas e abandonadas. O Senhor está tocando na sua vida hoje, meu irmão. O Senhor está tocando na sua casa. Pensa nas pessoas que você mais ama hoje. Pensa. Traz aí na sua memória as pessoas que você mais ama. O Senhor está tocando nesse momento a vida dessas pessoas. O Senhor está tocando porque, deixa eu dizer a você, essas pessoas que você tem rezado, essas pessoas têm um Deus, assim como você tem. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus das pessoas que nós amamos. Nós precisamos parar de querer as coisas tudo do nosso jeito, tudo do nosso tempo. A conversão das pessoas acontecerão, mas no tempo do Senhor. A graça na nossa vida acontecerá no tempo do Senhor. A gente vai se cansando ao longo do caminho, mas o Senhor que é o Senhor da nossa vida. No início, a moção era de se abraçar. Se você cansou, se abrace de novo. Pense que o Senhor, Ele não cansa de amar você. Ele não cansa de te abraçar. Ele não se cansa. Ele não deixa você sozinho, sozinha. A gente acha que a gente está só, mas a gente não está. Você tem confiado em quem? No que você tem confiado? A seguir, Santo Terço. O céu celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Com a missão de formar homens novos para um mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos.
Você conhece o novo lançamento da editora Canção Nova? Apresento para você meu novo livro, Frases que nos levam a Deus. 12 frases meditadas para que uma intimidade maior aconteça com o Senhor. Com caricaturas, vamos contagiando e fazendo a evangelização acontecer. Adquira pelo telefone 12 31 86 2600 ou no site loja.cançãonova.com. De algumas horas de programação para um canal de televisão com estúdios, retransmissoras e abrangência internacional. A primeira transmissão, em 8 de dezembro de 1989, marcou o início de uma trajetória que seguimos até hoje, com a dedicação de missionários, colaboradores e a sua ajuda, que confia em nossa missão. Agradecemos a você, sócio, pelo carinho e contribuição com esta obra. Tua voz ouvi, que cria do nada, traz sopro da vida em mim. A criação, o mar, as estrelas exaltam tua glória, teu ser. Tudo que existe nasceu do teu sopro, de tua palavra, palavra de amor. Tudo que vive em ti tem sentido e cumpre um papel no existir. Me encontro aqui, um frágil ponto na imensidão, em uma vida breve e sem exatidão. Com todo o meu viver quero exaltar. Se o vento e o sol exaltam o teu nome, o teu louvor, no altar do tempo dou-me por amor. Minha vida existe pra te adorar. Nasceu do teu sopro, da tua palavra, palavra de amor. Tudo que vive
já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Com toda a criação, nós elevamos a Ti a nossa alma, o nosso coração e reconhecemos que Tu és, Senhor, o Deus da criação. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais. Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. As suas manhãs de fevereiro com mais leveza, alegria e informação. Eu espero por você neste cenário juntinho da natureza, tratando de assuntos do seu interesse, da mulher e da família. Programa Manhã Viva, temporada de verão, começa às 9h40, nas manhãs da Canção Nova.
Programa livre para todos os públicos. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Quem é esta senhora revestida de sol, tão branca como a neve, de estrelas coroada? Quem é ela? Ela é imaculada, Mãe de Jesus, ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. Eis, ó mãe, recebe a coroa e junto a ela te ofertamos nosso coração, nosso coração. Mãe por Deus escolhida, trouxe-nos o Senhor e sempre a seu lado na redenção operou. Todos juntos cantemos, ela é imaculada. Ela é imaculada, Mãe de Jesus, ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. Eis, ó mãe, recebe a coroa e junto a ela te ofertamos nosso coração, nosso corpo. Agora lá em cima, ela é imaculada, ela é imaculada, Mãe de Jesus, ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. Eis, ó mãe, recebe a coroa e junto a ela te ofertamos nosso coração, nosso coração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe dos aflitos, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da confiança, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nesse quinto mistério em que nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora, eu quero me ajoelhar aos pés da Virgem Maria, por você que está desanimado, por você que está doente e enfermo, por você que está sem esperança, por você que está numa tristeza profunda, por você que está com depressão, por você que está passando por um sofrimento muito grande, sem fé, que Nossa Senhora possa te erguer nesta noite, que Nossa Senhora te tome pelas mãos e te levante, e que você, meu irmão, se deixe levantar por Nossa Senhora. É ela que chega à sua casa, é ela que te toma pelas mãos, e ela que diz para você: levanta-te, coragem, meu filho, coragem, minha filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Numa atitude de fé, você pode ir se levantando e dizendo: Mãe, me levanta. Mãe, me ajuda. Me tira do desânimo. Me tira a tristeza do coração. Me fortalece, Mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Vamos aplaudir a nossa mãe. É ela quem cuida de nós. Por isso, aplauda Maria, a nossa mãe, a nossa intercessora. Recorra a Nossa Senhora, porque ela também vai fazer na sua vida, vai fazer na sua família, vai fazer no seu matrimônio, vai fazer no seu trabalho. É Maria, nossa mãe, como no início nós cantamos. Foi bom? Graças a Deus, né? É bom demais estarmos juntinhos da nossa mãe. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos com a nossa mãe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Viva Nossa Senhora! Viva! Te coroamos, ó Mãe, te coroamos. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível.
Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais. Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. Há 30 anos, iniciamos um trabalho de evangelização por meio de uma emissora de TV. Ao longo de todo esse período, tivemos muitos desafios, pois somos uma emissora sem fins lucrativos, dependendo somente da doação de seus telespectadores. No início, tínhamos pouca ou nenhuma experiência profissional, mas ao decorrer dos anos, fomos nos aperfeiçoando e criando nosso jeitinho diferenciado de fazer TV. Operamos por meio de diferentes equipes, que somando, fazem a programação acontecer. Hoje contamos com aproximadamente 380 pessoas, entre elas colaboradores e missionários. Atualmente, contamos com 9 produtoras. No Brasil, atuamos em 6 cidades: Cachoeira Paulista, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Aracaju e no estado do Rio Grande do Sul. No exterior, estamos presentes em 3 países: Roma, Terra Santa e Portugal. Mais de 400 cidades recebem o nosso sinal, sendo que mais da metade delas já foram digitalizadas. Uma televisão voltada totalmente para o anúncio da Palavra de Deus, 24 horas transmitindo a boa nova do Evangelho, gerando uma programação baseada nos valores e princípios cristãos. Seja bem-vindo à TV Canção Nova. Não nasci pra ser mais um aqui. Quero ter a santidade em mim. Vou fazer uma revolução. Com Jesus aqui no coração, eu vou fazer a diferença onde for e soltar a minha voz pro mundo ouvir. Nas favelas e nos hospitais, na escola e no futebol, todos juntos vamos construir um mundo novo pra você e pra mim. Eu vou fazer a diferença onde for e soltar a minha voz pro mundo. Oh, revolução do amor. Oh, Jesus é o Senhor. Oh, revolução do amor. Oh, Jesus é o Senhor. Mais um aqui. Quero ter santidade em mim. Vou fazer uma revolução. Com Jesus aqui no coração, eu vou fazer a diferença onde for e soltar a minha voz pro mundo ouvir. Nas favelas e nos hospitais, na escola e no futebol, todos juntos vamos construir um mundo novo pra você e pra mim. Eu vou fazer a diferença onde for e soltar a minha voz pro mundo. Oh,
Evolução do amor. Evolução do amor. Jesus é o Senhor. Evolução do amor. Jesus é o Senhor. A seguir, Palavra de Vida Eterna. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Ensinai-me a viver em vossos preceitos, ó Senhor. No livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. E o Senhor disse: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Quero convidar você para fazer uma experiência de fé na Terra Santa e na França. Trilharemos os passos de Jesus, percorreremos a Galiléia e a Judéia. Conheceremos também a Capela da Medalha Milagrosa, dentre outros lugares, em Paris, na França. Saída, 1º de abril. E atenção, esta peregrinação está em promoção por tempo limitado. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós não somos proprietários das realidades do reino de Deus. O Senhor inspira com a sua palavra tantas situações e tantas pessoas por este mundo afora.
Que bom se superarmos a inveja, o ciúme, a desconfiança em relação aos outros. Se descobrirmos o bem que as pessoas fazem e o valor que esse bem tem. Se descobrirmos as sementes do verbo de Deus plantadas na vida, na palavra, na contribuição de tantas pessoas. É uma lição preciosa que o Evangelho nos oferece. E temos a possibilidade de colocá-la em prática a cada momento, porque são tantas as pessoas que fazem o bem e que precisam, pedem, merecem a nossa atenção. Que Deus nos ajude a entender e a praticar estas coisas. É palavra de vida eterna. A seguir, Salmos. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Wellington Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Satisfação, segurança e credibilidade. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e Porta a Porta. São 70 funcionários que se dedicam em expedir com mais rapidez os pedidos recebidos. Mas estes são números que, somados, tornam-se pequenos perto da alegria e satisfação em levar a evangelização para todos os cantos do nosso país. Por isso, trabalhamos diariamente, visando melhorar nosso sistema de entregas para você. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Tudo que arma o Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Na Terra Santa e na Itália, o Pentecostes será uma grande festa, com presenças especiais internacionais e de membros da comunidade Canção Nova, além de ir à Terra Santa e desfrutar dos santuários em outros países, como Portugal e Itália. Teremos também a grande festa de Pentecostes em Roma com o Papa Francisco. Saídas a partir de 2 de junho. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. São 6 anos de TV Canção Nova. É uma experiência muito marcante, bela de ver pessoas que estão conosco há bastante tempo que assumiram a missão da Canção Nova, que é evangelizar, e simplesmente não só evangelizar, mas evangelizar através dos meios de comunicação, que é algo tão desafiador e tão importante nos dias de hoje. O que me marca é ver que o Paulo Cesse escreveu na Evangelho Anunciante, no número 45, é a transmissão da mensagem do Evangelho. Nós, ao mesmo tempo que estamos falando com uma multidão,
ao mesmo tempo estamos falando de forma individual com cada pessoa. A mensagem que nós transmitimos toca multidões, mas toca cada um de forma individual. Penetra o coração, penetra a mente e gera transformação, gera vida nova. Então, isso assim é muito marcante, é muito bonito de ver a entrega de tantas pessoas na TV Canção Nova ao longo desses 30 anos. Conheço vários, conheci muitos que passaram por aqui, outros que estão chegando, para juntos continuarmos. Aí, mais 30, mais 60, mais 100, mais 200 anos, enfim. A TV Canção Nova ela é um projeto de Deus, então ela é infinito, né? Porque Deus não tem fim. Já ouvi vários testemunhos com muitas pessoas, né? Amigos, familiares mesmo que acompanham a TV Canção Nova e se sentem marcadas, principalmente pelas palestras dos eventos que a TV transmite, a homilia da Santa Missa, ou até mesmo algum fato marcante de ensinamento, de catequese dentro da programação da TV Canção Nova. Então, pessoas que começam a assistir a nossa programação e elas têm ali a sua mente ali mexida, né? O seu coração ali aquecido por algo que as leva a adotar uma postura diferente, a mudar de vida, a querer ser mais de Deus. Então, isso é muito belo de ver, que através de um simples programa de TV, uma transmissão que fazemos, Deus se encontra com as pessoas. De uma forma mais atual, né? As pessoas se conectam a Deus. Então, elas acabam entrando em conexão com Deus através da programação da TV Canção Nova. Essa forma de evangelizar no desafio do dia a dia, né? Na pobreza. Fazer televisão como nós fazemos é muito desafiador. Mas, graças a Deus, esse é um meio que Deus nos deu e nos concedeu para que a gente não permaneça intacto, ou que a gente se orgulhe do que fazemos. Isso nos faz ser humildes. Isso nos faz olhar e ver de onde nós viemos e para quem servimos. Se tivéssemos muito dinheiro, poder, nós simplesmente... Eu acho que a gente não seria o que somos hoje. Eu acho que a gente não faria a diferença que fazemos na vida das pessoas, porque a gente iria ser autossuficiente, a gente ia se orgulhar e a gente ia dizer, olha, isso aqui é obra das nossas mãos, fruto daquilo que nós fazemos. Programa livre para todos os públicos. E hoje eu te convido a orar junto comigo, com muito amor, o Salmo 115, que diz assim: ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, caro irmão, cara irmã. Hoje a igreja canta alguns versículos do Salmo 115, uma ação de graças pelo dom da salvação. O texto nos leva a compreender que uma pessoa esteve à beira da morte, gritou a Deus e foi ouvida. Agora canta diante do povo sua ação de graças. Agradecendo o que Deus fez em seu favor, essa pessoa formula uma pergunta com tom de pedido. Que seus ouvintes o ajudem a encontrar o melhor modo de retribuir ao Senhor tudo o que dele recebeu generosamente. Ouçam o versículo 12. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Preste atenção junto comigo
na resposta dada pela própria pessoa no versículo 13. Eleva o cálice de minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Trata-se de um gesto reconhecido como um rito de agradecimento a Deus. Na segunda estrofe, com os versículos 14 e 15, o salmista afirma: vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. A pessoa agraciada pela ação divina assume o compromisso de ser fiel e de dar seu testemunho diante dos peregrinos que buscam a casa do Senhor e pela segunda vez anuncia que cumprirá as promessas feitas. Escute as palavras dessa promessa. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. O versículo 13 termina com a seguinte indicação: invocando o nome santo do Senhor. Nesta expressão está o núcleo do Salmo 115. Ele expressa a gratidão de quem, passando por dificuldades muito graves, invocou o nome santo do Senhor e foi atendido. Quem ouve esse louvor, registra em seu coração que Deus age em favor daqueles que o invocam. Quem muito foi agraciado por Deus, tem muito a agradecer. E quem não reconhece tantos benefícios do Senhor em sua vida? Às vezes temos a tendência de olhar apenas para situações muito graves e extraordinárias. Mas a presença amorosa de Deus no ordinário da vida não deixa de ser manifestação de seu poder e benevolência. Medite sobre o mistério da vida. O seu coração que está pulsando agora, o ar que você está respirando, o novo dia e a nova noite. Que possamos ofertar a Deus as nossas primícias, aquilo que nós temos de melhor, ainda que seja um sacrifício de louvor, pois Ele merece, Ele é digno. Vamos juntos entoar o Salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, oferto ao Senhor, oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, oferto ao Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, oferto ao Senhor, oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, oferto ao Senhor. Quando você passar pelos vales escuros, não tema. O Senhor está com você. Ele cuida de cada um de seus filhos e filhas.
Uma vez eu ouvi de uma freira gravemente enferma e agonizante: Deus nunca nos pede além de nossas forças. Aquelas palavras eu nunca esqueci. E quando passo por situações difíceis, sempre me recordo e reflito: o Senhor está me dando forças para superar esta dificuldade. Que eu faça a minha parte, sabendo que Ele é quem me permite prosseguir. Abra seu coração para o amor de Deus. Ore e suplique a Deus para que você seja perseverante nos caminhos íngremes e difíceis. Faça como ensina o Salmo de hoje. Invoque o nome santo do Senhor e disponha-se a viver seu dia inspirado nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. E que Ele encha seu coração de graças e de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A seguir, Santa Missa. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. Os que amam vossa lei têm grande paz. Sou missionário da comunidade há 7 anos, estou na TV Canção Nova há 1 ano e estar na TV Canção Nova é fazer uma experiência de trabalho santificado, um trabalho que transforma vidas, que transforma a minha vida. Percebo que todos nós somos missionários na TV Canção Nova, seja aquele que nos ajuda com alimentação, seja aquele que faz câmera, seja aquele que produz, independente, todos são missionários na TV Canção Nova. E nós temos o nosso modo de viver ali, horários dedicados à oração, começamos as nossas reuniões com oração, isso é um diferencial, porque o foco e a paixão é salvar almas. Então, o nosso intuito sempre é a salvação das almas. Quando eu cheguei na TV Canção Nova, Deus me deu uma passagem que é: o mundo precisa saber o que está acontecendo neste lugar, a promessa é para vós e para os vossos filhos. Não sabia o que ia acontecer, nem sabia o local. Comecei a trabalhar com as parcerias internacionais. Recebi um testemunho de um rapaz que trabalha com uma TV na Índia. Ele foi para a Irlanda, encontrou com alguns eclesiásticos lá que disseram que a esperança da evangelização se encontrava aqui no Brasil. E ele nos procurou, fez uma experiência conosco, e eu fui tocando nessa experiência de comunidade para as nações, né? TV para as nações, né? No sentido da evangelização, no sentido de Jesus ser comunicado a todas as nações. Esses 30 anos de TV Canção Nova, de evangelização pela TV Canção Nova, é 30 anos de anúncio do Evangelho, 30 anos de almas, salvando almas, pessoas sendo resgatadas no Brasil, no mundo, pelos meios de comunicação. É realizar aquilo que é o mandato do Senhor para nós. Ide e por todo mundo e evangelizar.
Bom dia você que está conosco pela Canção Nova, que bom que nós estamos juntos. Bom dia que você que está aqui também no Santuário do Pai das Misericórdias. Vamos ficar todos em pé e cantarmos o nosso canto de entrada. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a cada um que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero saudar aqui o diácono Valdir, da comunidade Canção Nova, que está aqui junto nessa celebração. E para bem celebrarmos esses santos mistérios, reconheçamos pecadores, mergulhemos nessa infinita misericórdia e nesse infinito amor de um Pai, que mesmo diante das nossas falhas, Ele nos mergulha no seu amor, Ele nos mergulha na sua compaixão e nos perdoa. Cantando o ato penitencial, mergulhemos nesse infinito amor do Pai das Misericórdias. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estende as suas mãos até o altar e apresenta o teu pedido, a tua oração, o teu impossível. Aqui são todos os pedidos dos sócios, daqueles que nos enviam pela internet, pelo telefone. Todos no altar do Senhor para ser celebrado, para que o Senhor receba. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega, herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram prestam culto ao Senhor, pois Deus ama os que a amam. Quem a escuta, julgará as nações. Quem a ela se dedicar, viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança. E na sua posse continuarão seus descendentes. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe tremor e temor. Começará a prová-lo com sua disciplina.
até que ela tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará a ele em linha reta e confirmará e lhe dará alegria. Lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Se, porém, se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Palavras do Senhor. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Que prorrompam os meus lábios em canções, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Os que amam vossa lei têm grande paz. Desejo a vossa salvação ardentemente e encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia vem nos falar de algo importantíssimo para nós: a busca da sabedoria. Um homem de Deus, escolhido para ser rei do povo de Deus, chamado Salomão, filho do rei Davi, um dia em sonho ele recebeu o Senhor,
Deus falando para ele: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele, dentre tantas coisas que ele poderia pedir, como um rei ali, como ungido de Deus, dentre tantas coisas ele pediu apenas: dá-me a sabedoria. Dá-me a sabedoria para governar. Eu sou jovem, preciso dela. Salomão ia para Deus. Eu lembro que quando pequeno, eu ia para a igreja, escutava, pegava a palavra, e ao ler essa passagem que Salomão pedia sabedoria, eu ficava em casa rezando e pedindo a Deus: dá-me sabedoria como Salomão pediu. E eu ficava lendo o livro de Eclesiástico, li o livro de sabedoria para entender e saber como alcançar essa sabedoria. Mas eu só fui entender depois de um tempo como era o caminho para descobrir essa sabedoria. E sabe qual é? Eu vou falar no final dessa homilia. No final eu falarei o que eu descobri, como alcançar essa sabedoria. No livro do Eclesiástico, que hoje nós lemos na primeira leitura, fala: a sabedoria comunica a vida a seus filhos. Se você quer vida plena para você, para os seus filhos, a sua família, busque a sabedoria. Só que essa sabedoria só vai te acolher, só vai ser derramada na tua vida se você buscar, se você procurar ardentemente, do fundo do teu coração, com a tua alma, com o teu desejo, com a tua força. Os que a amam, amam a vida. Se você não está dando tanto valor a essa vida que Deus te deu, a tua vida, as dos teus, é porque é um grande sinal que você deixou de buscá-la. Deixou de buscar a sabedoria. Os que a procuram desde manhã cedo, desde que acorda, busca a sabedoria, serão repletos de alegria. Você tem buscado a felicidade, você tem buscado a alegria na sua vida. Se não tem alcançado, o caminho é a busca da sabedoria. Quem a ela se apega, herdará a glória. A glória não humana, mas Deus dará a glória àqueles que a buscam ardentemente. Quem a ela se apega, herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. A tua vida será abençoada se você alcançar, se buscar essa sabedoria ardentemente desde quando você acorda. Desde cedo, pedi, dai-me a sabedoria, Senhor. Os que a veneram prestam culto ao santo, pois Deus ama os que a amam. Veja, Deus derrama o seu amor àqueles que buscam amar a sabedoria. Aqueles que buscam ardentemente ela. Quem a escutar julgará as nações. Quem a ela se dedicar viverá em segurança. Veja quantas promessas Deus dá àqueles que alcançam a sabedoria, àqueles que buscam essa sabedoria do alto. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança. É a tua herança, se você buscar, pedir. E veja bem, e na sua posse continuarão seus descendentes. Os teus filhos, os teus herdarão também essa sabedoria do alto. Veja, no começo ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Começa a prová-lo com a sua disciplina. Veja, não é de qualquer forma que você vai herdar essa sabedoria, é preciso disciplina. É preciso essa busca ardente, mas com disciplina de oração. Você alcançará e os teus filhos também. Então voltará a ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria. Lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. O Senhor te dará tudo isso. Basta você buscar essa sabedoria todos os dias. Agora, se porém, a única coisa que o Senhor fala, se porém desviares dela, ela o abandonará e o entregará às mãos de seu inimigo.
são iguais às virtudes. Para serem adquiridas precisa de uma prática, de uma disciplina. Como um atleta vai todos os dias treinando para alcançar os seus objetivos. Como Paulo fala, uma vez ele passando em Atenas e vendo os atletas treinando, ele disse: eles buscam alcançar uma coroa corruptível, que se desfaz. Nós devemos, da mesma forma, trabalhar na disciplina, no exercício, mas para alcançar uma coroa incorruptível, que não passa, que o Senhor nos dará. Mas é preciso a luta constante, a disciplina para alcançá-la. Se assim fizermos, ela nos guiará para a vida plena, para a alegria e para a glória. O Salmo, nós vimos no refrão: os que amam vossa lei, os preceitos do Senhor, têm grande paz. Hoje é um dia que o Senhor está mostrando tantas promessas e todas as consequências que nós teremos se durante a nossa vida buscá-lo, buscar ardentemente os seus preceitos, a sua lei, a sabedoria que vem do alto. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Lá na primeira leitura aqui, fala: se porém se desviar, se você tropeçar, ela o abandonará. Mas o salmista diz que se nós amarmos a lei do Senhor Deus, com toda a nossa força, o nosso coração e o nosso entendimento, não há nada que o faça tropeçar no caminho. Basta você amar a lei do Senhor Deus, basta você amá-lo. Serei fiel à vossa lei e à vossa aliança. Os meus caminhos estão todos entre vós. Se nós formos fiéis ao Senhor, continuamente, os nossos caminhos estarão entregues a Ele, e Ele nos ajudará, e Ele será a nossa rocha firme, o nosso apoio, a nossa segurança, e não te deixará tropeçar no meio do caminho. Desejo a vossa salvação ardentemente, e encontro em vossa lei as minhas delícias. Foi a última frase do Salmo. Eu desejo ardentemente, e encontro em vossa lei as minhas delícias. Veja. Encontre no Senhor, encontre na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, as delícias dele. Porque andar nos caminhos do Senhor é tão difícil hoje. Muitas pessoas às vezes dizem: andar nos caminhos do Senhor é muito difícil. Às vezes quem anda fora alcança mais coisas do que nós que estamos dentro. Sabe por quê? Porque ainda não existe o amor suficiente aí dentro. Aquele amor capaz de dar a vida. Aquele amor que te faz compreender todas as coisas, os mistérios e os segredos de Deus. Qual a tua motivação para estar caminhando com o Senhor? Qual a tua motivação de vir à igreja todos os dias? O que te motiva? O que te traz? Qual o teu interesse em estar com o Senhor? Quais são os motivos? Se as palavras de vida eterna, os apóstolos não estavam como aqueles que buscavam apenas Jesus por um interesse, por causa do pão multiplicado, por causa das curas e milagres. Os apóstolos estavam ali porque só Ele tinha palavras de vida eterna. O nosso interesse por estar nos caminhos do Senhor deve ser esse. Só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Porque eu te amo, Senhor, do fundo do meu coração. Sabe de uma coisa, Pedro, até ali a crucifixão, Pedro ainda não tinha entendido verdadeiramente o que era amar o Mestre. Mas ali, às margens do mar da Galileia, quando o Senhor perguntou 3 vezes se ele o amava, Pedro foi entendendo o amor. Foi deixando Deus o amar e foi tendo o amor necessário para dar a Ele, para dar ao Mestre. E depois dali ele foi capaz de começar a dar a vida pelo Senhor. E deu a vida inteiramente a ponto de ser crucificado
apenas foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Judas, ele não tinha entendido verdadeiramente o amor, os segredos e os mistérios daquele que estava ao seu lado todos os dias. Por isso ele não foi capaz de dar a vida. Ele tirou a própria vida. Quem ama permanece com o amado, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo se tudo parece difícil ao redor. Se ama, permanece. Quem ama busca estar próximo do amado. Quem ama é fiel. Deus nunca pode deixar de ser fiel, porque é dele, é intrínseco a ele. Deus não pode deixar de amar porque ele é o próprio amor. Mas ele nos pede também a contrapartida. Quem ama vive inteiramente para o amado. Reflete esse amor doação do Senhor, esse amor que dá a vida. Nós também devemos caminhar num processo de entender esse amor. E assim como Pedro foi entendendo, começar a dar a nossa própria vida pelo Senhor. São Francisco de Assis falava que o amor não era amado. Hoje em dia também é da mesma forma. Nós vemos no mundo, o amor não está sendo amado. Entre os jovens, muitas vezes nós percebemos as atitudes, o amor não está sendo amado verdadeiramente. O caminho é amar o amor. Eles não estão amando verdadeiramente. Muitas vezes nós não amamos verdadeiramente o amor que é o Senhor. Por isso nós tropeçamos. Somente a igreja não adianta se não existe o amor verdadeiro. Somente cumprir as leis e os preceitos e os mandamentos do Senhor por cumprir, por obrigação, sem amor, de nada vale. Participar da missa apenas para cumprir preceito. Se não houver amor, não terá os frutos necessários para alcançar a sabedoria, para alcançar os mistérios de Deus e para entender esse verdadeiro amor. Quando ir à igreja ainda é um fardo, uma obrigação, ainda não entendeu verdadeiramente os mistérios de Deus. Mas se você está disposta a encarar e entrar nesse processo, Deus te fará entender. E esse amor brotará de uma forma tão grande na tua vida. Quando só procura Deus pelas situações difíceis, ainda não entendeu verdadeiramente o amor. Mas quando deixar esse amor e essa sabedoria do alto entrar no teu coração, você buscará o Senhor mesmo em meio às dificuldades, mesmo se tudo cai ao teu redor. Você vai buscar porque é o amor da tua vida. Quando viver os mandamentos do Senhor apenas por obrigação, se os mandamentos do Senhor é um fardo pesado para você, ainda não entendeu verdadeiramente o amor. Deixe-se amar pelo Senhor. Peça o Senhor para entender esse verdadeiro amor, para que você redirecione para Deus. Mas como fazer isso? É simples. Busque, deseje e deixe-se encontrar pelo Senhor. Busque ardentemente desde amanhã e deixe-se encontrar por Ele. Só basta isso. Busque, deseje e deixe Deus te encontrar. É isso que os apóstolos que deixaram encontrar pelo Senhor, muitos na igreja, muitos santos, buscou e deixou-se encontrar. A única coisa que o Senhor quer é isso, a tua busca, o teu desejo. Amor não se explica, portanto é preciso experimentar. Se lance nesse Deus que quer te dar a sabedoria do alto, derramar o seu amor infinito e incondicional que Ele tem por nós. Basta você buscar e deixar-se amar. A verdadeira sabedoria traz o gosto por Deus e por sua palavra. Papa Francisco disse em uma das suas catequeses, falando do Espírito Santo, que a sabedoria é dom do Espírito Santo,
que nos permite ver tudo com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus e julgar as coisas com o juízo de Deus. Sabe qual é o segredo de obter a sabedoria que eu disse que descobri? Veja bem, a sabedoria é uma característica de Deus, é um atributo do Deus Altíssimo, é intrínseco a Deus. A sabedoria, ela é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que doa a sabedoria. E a sabedoria, podemos dizer que é o próprio Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios diz: é assim que quando pregamos sobre Cristo ter sido crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto não judeus, Cristo é a força de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. O segredo para se obter a sabedoria é apenas esse: ser íntimo de Deus, ser íntimo do Espírito, ser íntimo do Cristo. A sabedoria é atributo de Deus. É o Espírito Santo que nos doa a sabedoria. E o Cristo é a própria sabedoria. Se você quiser saber os segredos de Deus, alcançar a sabedoria do alto, o segredo é esse. Basta ser íntimo dele. Basta deixar-se encontrar. Basta buscá-lo todos os dias. A verdadeira sabedoria você só encontrará assim, sendo íntimo do doador, que é Deus, o Espírito Santo, o próprio Cristo. Se você buscar ardentemente todos os dias, desejar do fundo do seu coração, com tua alma, o teu entendimento e a tua força, Ele te encontrará. Deus te encontrará. O Espírito Santo te oferecerá sabedoria. O Cristo te mostrará os seus segredos. E você encontrará o caminho da eterna glória. E todas as promessas que no livro do Eclesiástico fala, chegará à tua vida. E mais ainda na eternidade, quando você receber toda a herança que está reservada para você, para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no momento do ofertório. Você que está aqui no santuário, temos várias urnas dispostas por todo o santuário. Faça a sua oferta, ajude a Canção Nova. Você que está em casa também nos acompanha, ajude a Canção Nova. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. É teu o pão que oferecemos, é tua vida que vivemos. Obrigado, Senhor, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, é teu, é teu o vinho que ofertamos, é tua dor que suportamos. Obrigado, Senhor, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, é teu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados ao banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo,
que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. E vai deixando o próprio Cristo, a sabedoria de Deus, a força de Deus, adentrar em toda a tua vida, tomar conta dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, de todo o teu corpo, de toda a tua alma. Deixa o Senhor ser Deus da tua vida. Deixa Ele reinar em toda a tua vida. Apenas deixa Ele ser Deus. E seja o seu servo. Apenas deixa Deus ser Pai e seja filho. Deixa o Espírito Santo, que é o santificador, que é o auxílio, que é a força do alto, que vem em nosso auxílio para nos santificar, nos dar essa sabedoria do alto e nos mostrar os segredos de Deus. Deixa a Trindade tomar conta de todo o teu ser. E aí você só basta deixar Deus fazer o resto. Abra o teu coração e deixe Ele fazer tudo. E Deus, que sabe da tua vida, do teu futuro e o que é melhor para ti, Ele fará conforme a felicidade, a glória em Deus e tudo mais que o Senhor quiser te dar. Basta deixar. Sucedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos nesse sacramento por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Alguém trouxe objetos para serem abençoados? Você que está em casa também, apresenta. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois os alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade para transformarem-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria,
cheia de graça e consolo. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. Programa livre para todos os públicos. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia a paz para seu povo, para seus fiéis, para quem volta a Ele de todo o coração. É o Salmo 85, versículos 8 e 9. Salmo 85, versículos 8 e 9. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, e meditando este trecho da Palavra de Deus, este Salmo, que nos ajuda a entrar em comunhão com o Pai. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Jesus, Ele revelou o rosto misericordioso do Pai. E de que forma Jesus fez isso? Através das palavras, através dos seus ensinamentos, através da sua conduta. Jesus cumpriu com essa profecia do salmista. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. A nossa salvação tem um nome, é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o Filho amado do Pai. Volto a dizer, esta profecia colocada nos lábios do salmista, ela se cumpriu. Deus, o Pai, o Senhor, Ele mostrou sim a sua misericórdia. Claro que Ele mostrou gradativamente, através dos profetas, através dos seus ensinamentos, através dos homens e das mulheres de Deus, que também sofreram, que padeceram, mas que não reclamaram, que não murmuraram, que perseveraram. Cada pessoa, cada profeta, cada homem de Deus, cada mulher de Deus lá do Antigo Testamento revelou um pouco da misericórdia de Deus. Mas a plenitude foi revelada em Jesus Cristo. Os milagres que Jesus realizava, os cegos que eram curados, revelava essa face misericordiosa do Pai. Os ensinamentos de nosso Senhor, e nós sabemos, né? Ou se não sabe, está sabendo agora então. Cada ensinamento que nós damos a alguém
cada instrução que nós damos, nós estamos também realizando uma obra de misericórdia. A obra de misericórdia se realiza quando nós damos de comer a alguém? Sim. Quando nós damos um copo de água para alguém que está com sede? Sim. Mas a obra de misericórdia também acontece quando se exorta, se ensina. E Jesus, ele ensinou a muitos e até hoje, não é? Continua a nos ensinar. Jesus chamou a atenção, exortou. Também é uma obra de misericórdia. Então, de maneira especial e muito clara, a face do Pai foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Foi a oração do salmista. E dá-nos a tua salvação. E isso realmente aconteceu. A salvação nos veio e nos vem através de nosso Senhor. Através de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Pai foi revelada, foi apresentada a nós. Agora, é claro, cabe a mim e a você, e àqueles que ainda não conhecem, abrir os olhos, os ouvidos, o coração, para acolher a misericórdia do Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja, nós acolhemos a presença do Cristo. Através da celebração eucarística, nós acolhemos a presença do Senhor. Através dos outros sacramentos também, nós acolhemos o rosto misericordioso do Pai desta forma. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra a sua mente, abra-se ao Senhor nesta hora e acolha Jesus, o rosto da misericórdia do Pai. Nós tivemos, alguns anos atrás, o ano da misericórdia, né? Vocês se lembram? E numa bula que o Papa escreveu, ele dizia a respeito disso. Jesus é o rosto da misericórdia. Ele revela a misericórdia do Pai. E aqueles que acolhem a misericórdia do Pai se tornam também